sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Derby Campineiro 205, um dos maiores clássicos do Brasil. Ponte Preta e Guarani, no estádio Moisés Lucarelli. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Os craques do jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Mas, meus amigos da Bandeirantes, um grande forte abraço no ar. O Derby 205 pela Bandeirantes Campinas, a primeira emissora que transmitiu um derby. Isso foi na década de 40, Júlio Brito. Transmitiu numa casa do lado do Pastinho antigo, estádio do Guarani. Esse foi bom. Transmitiu sem plantão, sem repórter, sem comentarista. Júlio Brito, esse foi bom. E foi aqui na Rádio Bandeirantes. Se eu fosse você, eu colocava no YouTube. Tem uma promoção sensacional. Você espiar a gente do YouTube, tá bom? Dá uma joiada. Rádio Bandeirantes Campinas, hein? Dá uma olhada. Vou falar daqui a pouco a super promoção da Rádio Bandeirantes. Hoje uma super cobertura. Vamos até 10 da noite. E seja o que Deus quiser. 18 horas, majestoso Derby 205. Ó, falar com você. Querido ouvinte da Bandeirantes, o verdadeiro derby, na minha humilde opinião. Eu vou começar já pegando um pouco da história daquela Campinas, capital do futebol. 1976, o Guarani é campeão do primeiro turno do Paulista. E já leva 2 pontos de bonificação para o segundo turno. Na época, um baita fato, hein? Começo de setembro de 76, Mestre de Cá sai da Portuguesa e volta para a Ponte, para se consolidar no maior jogador da história da Macaca. 1977, começa o Campeonato Paulista. Majestoso, Ponte 4, Corinthians 0. Maior goleada imposta pela Ponte na história sobre o Corinthians. Fevereiro de 77, derby majestoso, de virada, Ponte 3-1. 31 mil pagantes, o maior público em derby no Majestoso. Fevereiro, vamos para março. Março de 77, Morumbi. 63 mil pagantes. Estreia de Palinha no Corinthians. Renato acabou com o jogo. Renato Morungaba. Placar
Corinthians 0, Guarani 3. Renato fez 2. Depois eu tô aqui em fevereiro, março. Aí vem a final do primeiro turno do Paulista 77. Qual que é a final? Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani. Pacaembu, sabe quanto tinha? 44 mil pagantes, 44. Botafogo 0, Guarani 0, Botafogo melhor campanha, Botafogo campeão do primeiro turno. Isso deu até livro, ganhou uma taça e tal. Na época um baita acontecimento. O Botafogo lançou livro dessa conquista do primeiro turno. Vem o segundo turno. E aí nós tivemos no Pacaembu a Ponte de virada ganhando 2-1 do Corinthians. Sabe quanto tinha no Pacaembu? 72 mil pessoas, recorde do Pacaembu. Aí nós tivemos a final, outubro de 77, serão 3 jogos. Primeiro jogo Morumbi, os 3 do Morumbi, 1-0 Corinthians, gol do Palinha. Segundo jogo, Ponte de virada 2-1, de cá de falta empatou, o Rui marcou 2-1. Sabe qual é o público? 136 mil, recorde absoluto no Morumbi. E o terceiro jogo, gol do Basílio, Corinthians campeão. Final de 77, começo de 78. O Guarani vende pro Corinthians o elegante zagueiro Amaral. O muito bom zagueiraço Amaral, vendido. Estamos aqui no começo de 78. E aí nós tivemos um derby no Brinco. O Guarani vence 2-1 a Ponte, 2 gols do Careca. E Careca ganha titularidade. Aí tivemos um pouco mais pra frente, convocação para a Seleção Brasileira, Copa de 78. Convocação da Ponte, são convocados o goleiro Carlos, o zagueiro Oscar e outro zagueiro Polozzi. 3 jogadores da Ponte convocados. E é convocado o Amaral. Já pertenceu ao Corinthians, mas o Amaral só estrearia no Corinthians depois da Copa. Eu tô aqui em 78. E aí então nós vamos para a final, agosto. No Brinco, gol do Careca, Guarani campeão brasileiro. E com um pequeno detalhe, pequeníssimo detalhe. O Guarani ganhou os 11 jogos finais. 11! Recorde não superado até hoje. E aí veio 79. O Guarani disputa a sua primeira Libertadores. Primeira Libertadores. Sabe o que aconteceu? O Guarani foi o quarto colocado da América. Foi garfado no jogo no Paraguai em Assunção. Defensor de Chaco. Fizeram falta em Neneca. E o Olímpia vence 2-1 e conquistaram o título mais tarde. Tô aqui em 79. Vou para junho. Junho de 79. Estava atrasado, ainda válido pelo campeonato de 78. Sabe o que aconteceu? O derby no Pacaembu, o único derby fora de Campinas. E por que foi no Pacaembu? Porque estava no terceiro turno, nos 2 anteriores já tinha sido no Brinco, no Majestoso, para não dar briga, leva pro Pacaembu. Sabe qual foi o público? 38 mil. 38 mil no Pacaembu, o maior público em derbys. Guarani 2, Ponte 0. Eu tô em 79 ainda, né? Começa o Campeonato Paulista de 79, que se estendeu até fevereiro de 80. E o que foi que aconteceu? Na semifinal, Ponte e Guarani. Primeiro jogo no Brinco, 1-0, Ponte, gol de Osvaldo. No maior público em derbys, no Brinco de Campinas, com 34 mil pagantes. Segundo jogo, Majestoso, Ponte 2-1, 2 gols de Osvaldo. A Ponte vai pra final. Fevereiro de 80. Válido pelo campeonato de 79. Corinthians vence, o Corinthians mais uma vez campeão. Eu tô aqui em fevereiro de 80. 1980, começou o Campeonato Paulista. O Santos foi o campeão do primeiro turno. E no segundo turno era longo demais. Nós estamos na semifinal do segundo turno do Paulista de 80. A Ponte no Morumbi taca 3-0 no Corinthians, elimina o Corinthians do campeonato. E depois decide com o São Paulo turno, o São Paulo ganha. Aí a final é Santos e São Paulo e o São Paulo é campeão. Vamos para 1981. Março de 81, Guarani campeão da Taça de Prata. Campeão da Taça de Prata 81. A Ponte tinha sido nas 3 divisões, infantil, juvenil e juniores. A Ponte foi campeã nas 3 categorias. Abril de 81, a Ponte encerra sua participação no Campeonato Brasileiro. É eliminada pelo Grêmio na semifinal. Agosto de 81, Ponte e Guarani decide o título do primeiro turno do Paulista 81. A Ponte vence 3-2 e iria para a final mais tarde.
Ainda 81, novembro, final, São Paulo e Ponte. O São Paulo fica com o título. Termina o Paulista de 81. Sabe quem foi o artilheiro? Jorge Mendonça, do Guarani. Marcou 38 gols. 38. Só superado por Pelé e Feitiço, que marcou mais de 38, uma única edição. Vamos para 82. Campeonato Brasileiro. Semifinal. No Brinco de Ouro, aquele Guarani e Flamengo, 15 de abril de 82. Sabe qual foi o público? 52 mil, recorde absoluto do Brinco. O Zico marcou os 3, o Jorge Mendonça marcou os 2 para o Guarani, 3-2 venceu o Flamengo, mas o Guarani foi semifinalista. E foi a melhor média. A média de gols do Guarani em 82, 2,65. Não superada até hoje em campeonatos brasileiros. E aí no final de 82, começo de 83, na última maior transação entre Ponte e Guarani, Lauro de Moraes Filho compra Jorge Mendonça do Guarani e ele sobe a avenida e faria história também na Ponte. 83, nada a acrescentar. 84, a bola baixa um pouquinho, os 2 derbys foram no Brinco, porque o Majestoso estava passando por reformas no gramado. No primeiro derby, 2-1 Ponte, Chicão faz o gol, é o gol do Fantástico. E no outro derby, 3-1 para o Guarani, aquele que o Neto marcou 2 gols, inclusive um por debaixo da perna do Sérgio Guedes. E assim vai, eu poderia até me estender. Isso sem falar daquele Guarani 2 vezes vice-campeão brasileiro, disputou mais 2 Libertadores, a Ponte com rebaixamento. Aí a Ponte depois volta em 89, o Guarani rebaixado em 89 do Brasileiro. É um ciclo espetacular. E é por isso que é importante a gente recorrer a esse tema tão especial, porque na minha ótica, na minha humilde opinião, esse é o verdadeiro derby, de um querer fazer mais bonito que o outro. Numa época maravilhosa, Campinas foi sim a capital do futebol. Colocar 52 mil no único estádio, artilheiro do Paulista com 38, título de 78 brasileiro, título da Taça de Prata, Ponte na final em 3 campeonatos, Ponte foi bicampeão da Taça São Paulo, que eu me esqueci. Isso aconteceu em dezembro de 80, que naquela época era antecipado a Copa São Paulo. Primeira final foi Ponte São Paulo, 1-0 gol do Celcinho, e em 81 a Ponte foi bicampeã, vencendo ao Santos de virada 2-1, 2 gols de Chicão. Tem mais essa também. Então numa fase maravilhosa. Meus amigos, é o seguinte, o amigo Batista narra, Tigrão, CH e Gleger comentam, Vladimir Catarino e hoje Heitor Fredo, com muito prazer conosco aqui também nas reportagens, e Leandro Borges com os números do derby. Meus amigos da Bandeirantes no ar, o derby 205, autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada às 18 horas, o Batista narra mais um derby aqui na Band. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção, Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é um majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. Essa amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra, Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção, Ponte Preta gigante,
estado é um majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu for, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, feito de ouro, a nossa tava, construído com devoção. Nossa família popular tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós lutamos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu for, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, feito de ouro, a nossa tava, construído com devoção. Nossa família popular tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. É do Pinheiro. Sim, aqui no Derby, enchendo o seu rádio de emoção. Derby é com a Bandeirantes, meus amigos. Importante, atenção, 15-19. Eu vou falar da promoção. Olha, você, meu amigo, minha amiga, a promoção hoje recheado aqui de brindes sensacionais. Atenção, hein? Torcedor do Bugre, torcedor da Ponte do Bugre. Preste bem atenção. Vá no YouTube. Acesse o YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Tem um kit da Ponte, mais rádio portátil e faixa estendida. O outro prêmio, um kit do Guarani, mais um rádio portátil com faixa estendida. Tem uma parafusadeira da Uesco WS 2555K. Tem um ventilador Mondial, mais rádio portátil faixa estendida. Outra parafuradeira, tem 3. Uma churrasqueira Mondial, mais rádio portátil faixa estendida. Sensacional. Só que, olha, é o seguinte, lá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, o que acontece? Tem o número do WhatsApp para você participar. Você vai precisar, você anota o número e manda para cá. O seu nome completo, lá vai ter uma senha, nome completo, o seu CPF, tá? Coloque a senha e diga se você torce para a Ponte ou para o Guarani. É apenas um CPF. Por gentileza, não adianta mandar 10, 20 ou 30 vezes seu nome com o mesmo CPF.
o sistema não vai aceitar. E não é o WhatsApp que você normalmente participa aqui nas mensagens, não é o 97102-1493, não é o 97102-1493, é outro WhatsApp que está no YouTube, lá tem o número que está no YouTube, lá tem a senha, nome completo, CPF, torce pra quem, Ponte ao Guarani. Coloque a senha e mande para o número do WhatsApp que está no YouTube, que você estará concorrendo a esses prêmios. Nós vamos sortear no jogo aberto. É válido até quando terminar o jogo, aí vai estar encerrada a promoção, encerrada a participação, tá bom? Nome completo, torce para quem? O seu CPF, e é uma vez só. A senha que está no vídeo, tá bom? E só vale uma participação por CPF. A gente agradece, o nosso muito obrigado, ok? Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e Gabriel Ribeiro. A nossa equipe técnica sensacional. Para daqui a pouco, informações da Ponte com Vladimir Catarino, informações do Guarani com Heitor Fredo, a la jovem do jornalismo Bandeirantes, esse menino estraçalhando na TV Bandeirantes, hoje participando com a gente, com muito prazer, tá bom? E já tivemos um jogo pela manhã, né? Chapecoense 0, Juventude 2. Sabe quem que estreou aqui? Thiago Carpini. Estreia do Thiago Carpini como técnico do Juventude. Mas o que é isso, cara? E a Chapecoense vai estar quarta-feira no Brinco, né? Deixa eu ver o que mais nós tivemos aqui na Série B. E com esse resultado, o Juventude ultrapassou a Ponte, hein? A Ponte, nesse momento, é 18ª. O Guarani é quinto colocado. Quinto colocado porque o Mirassol ganhou, né? Nós tivemos sexta-feira, Tombense 0, Londrina 2. Mirassol 2, Vitória 0. Vitória do Mirassol, Mirassol do Mozart. Tivemos lá em Goiânia, Atlético Goianiense 0, Avaí também 0. O Gustavo Murigno estreou como técnico do Avaí. Ontem, Sport 3, Botafogo de Ribeirão 0. Sabe o que aconteceu nesse jogo aqui? Sabe qual foi o público? 18.200. Mas só entrou mulheres, crianças e deficientes. Ilha do Retiro. Meus amigos, você já pensou se pega a moda? Porque o Sport teve problema no jogo contra o Vasco, invasão de campo e tal. Mas olha que ideia fantástica. A gente que é tão crítico aqui das ideias da federação. Olha que público espetacular. Quando a CBF, tudo que a CBF faz, as federações, a gente critica, mas a ideia é fantástica. Começar com briga, em vez de ser torcida única. Você já pensou, Gil Kleber? Você já pensou? Só mulher, criança, deficiente, e você poderia colocar torcida Ponte do Guarani. Por exemplo, no Majestoso, reserva para torcedoras do Guarani. Fica sensacional. No Brinco, reserva para Ponte lá. Só vai mulher, criança e pessoas especiais. Mas é fantástico. 18 mil na Ilha do Retiro. Sport 3, Botafogo 0. Tivemos ontem Ituano 0, Novo Horizontino 2. O Batista transmitiu na TV Bandeirantes, com o CH e com o Tigrão também. Gol do César Martins, do Gênison. Gênison. Ex-Guarani, é ele? Deve ser. Sampaio Correia 1, ABC 0, hein? ABC último colocado. Sabe qual que é o nome do técnico do ABC? É Jonidei Tostão. Jonidei Tostão. Técnico do ABC. Último colocado. E hoje pela manhã, Chapecoense 0, Juventude 2. E caiu o técnico Ituano, né? Obrigado, amigo Edson Souza. Obrigado a Vinícius Abarca. Caiu o técnico do Ituano. Gilmar Dalpozo, demitido, e ele fez a campanha agora do Ituano na final do Paulista, né? O Ituano na mata-mata acabou eliminando aí o Corinthians nos pênaltis, você tá vendo só? Público ontem, Itu 1.353. Bom, vamos lá, 15h30, daqui a pouco rolando Criciúma e Ceará. 18 horas, o clássico derby majestoso, e 18h15, CRB e Vila Nova, CRB de Humberto Louser. É isso aí, Humberto Louser. Então, entendeu? Deixa eu ver o que o pessoal do WhatsApp aqui mandando já aqui. O nosso WhatsApp é o 971021493. Deixa eu ver aqui.
Pode me informar, as bilheterias Majestoso estão abertas? Alô, Gustavo, do 5349. Eu não sei se vai vender agora na hora do jogo, viu? Eu acho que a venda, os portões, também a gente informa se estarão abertos ou não. Tá bom, Gustavo? É só acompanhar pela gente aqui, muito obrigado. Tem aqui que já adiantou, Edu, pode anotar, Guarani escalado, com Tony, Diogo Matheus, Lucão, Alain e Mike. Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Regis. Bruninho, Derek e Bruno José. Então não vai pro jogo o Bruno Mendes, né? Bruno Mendes. Reservas, Pegorari, Ivan, Valber, Titi, Porfírio, será? Wenderson. Tem mais aqui, Araújo, Bernardo, Isaac. Bruno Mendes está colocando no banco aqui. Lucas Silva, João Vitor. Muito obrigado, Mauro, do Nova Campinas. Obrigado, Mauro. Só quero ver, hein? Se você é bom de fonte, tá bom? Só quero ver. Boa tarde, Edu. Aqui é o João Davi, de São José dos Campos. Bugrão 2-0, hoje sempre Guarani. Obrigado, viu? O João Davi, São José dos Campos. Quem que subiu da Série A3 para a Série... Foi o Capivariano e o São José. Não foi o São José? Subiu. Aí o Capivariano ganhou a final e foi aí para... ganhou a final e foi campeão. Ganhou R$700 mil aí. Boa tarde, equipe da Band. Hoje será Ponte 2-0. Gilson Teres de Assis, de Porto Seguro, Bahia, que maravilha! Eu não acredito, Porto Seguro, que... Muito obrigado, viu, amigo? Gilson Teres, aí falou pro seu sol, é muito sol mesmo, é o calor que eu vou te contar, hein? E como gosta de uma música, o baiano. Porto Seguro. Tem aquela festa de estudante aí, como é que chama aquela festa que tem aí no Porto Seguro, uma vez por ano aí? Rapaziada, os estudantes vão aí, tomam todas. Boa jornada, vamos ganhar, Ponte. Rogério do Parque Santa Bárbara. Rogério, um abraço, viu? Muito obrigado. Nosso WhatsApp é o 97102-1493. Deixa eu ver aqui, 97102-1493. André do Cambuí. Deixa eu ver, André do Cambuí. Edu, 4-0 pro Guarani. Abraço, André do Cambuí. Um abraço, André. Deixa eu ver o que mais aqui. Não, apagou. Fala, Edu. É a Cláudia Arruda, aqui da torcida do Bugre. Estamos aqui em casa, eu e meu marido. Thiago Leite na torcida. Vai Bugre, será 4-0 para o Bugre, daqui de Campinas. Deixa eu ver, muito obrigado, viu? Então, o nome dela é Cláudia Arruda, o nome do esposo é o Thiago Leite, é isso, né? Világio, da Xangri-Lá. Nossa, lugar belíssimo, Xangri-Lá, hein? Que maravilha! Parabéns ao casal, viu? Lugar tranquilo, gostou demais. Deixa eu ver, grande Edu e amigos da Band, mais derby aqui com vocês. Manda um abraço pro nosso amigo Boinardo. Boinardo, conseguiu casar ontem. Parabéns, Nardo e Lu. O Vinícius do Esmeraldina. Vinícius, muito obrigado pela informação. Que o Nardo casou então, Sensacional. Felicidades pro casal Nardo e Lu e Nardo. Tá certo. Precisa ver se não é pegadinha, né? Léo do Campos Elísio, vamos Macaca, 3-0. Muito obrigado, gente. Bugrão 3-0. Como é que é? Direto de Vitória, no Canadá, é o Peter. Que chique! No Canadá, muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado mesmo. Boa tarde, Edu. Dia de derby é dia de exame cardiológico. Pra cima, nega véia. Já vou trabalhar e não vou conseguir assistir. Mas tô na escuta da Band. Abraço do Marcelo Pimentel. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Vamos lá, 5-0 pra Ponte. Jonas do Cambuí. Vai aumentando, né? 3-0 Guarani, outro vai 4-0. Atenção, Paulo Covizzi. Edu, um grande abraço. Não diga do Canadá, de Toronto. 4-0 pro Guarani. E assumimos a liderança. Porque vai no saldo, né? Paulo Covizzi. Acho que no número de vitórias ainda não dá. Eu tenho a impressão que você quer ver só uma coisa? Eu tava dando uma olhada aí, pode ser que eu esteja enganado. O Vitória perdeu. O Guarani, deixa eu ver aqui. Aí no saldo, porque o Vitória é dar empate em pontos. Se o Guarani vencer, vai para 15-15.
dá empate em número de vitórias, mas o saldo do Vitória é de 10. O saldo do Guarani é saldo de 6. Mas aí dá, né? 6 com 4, 10 a 10, mas aí daria. O Vitória tem que ser por 5 então, viu? Tem que ser por 5. Salve, Edu! Aqui, a Charutinho, você sumiu, meu amigo. Parque do São Quirino. 3-1 pra Ponte. Cuidado, Charutinho. Você e sua galera aí, um abraço a todos, viu? Nossa, muito obrigado, gente. Salve, Edu! Aqui é o Charutinho de novo aqui. 2 vezes em Charutinho. Hélio José de Faria, Bug 3-1. Não, então, dá uma olhada, viu, Hélio? É outro WhatsApp pra você participar, tá? Dá uma olhada no YouTube lá. Já vou repetir a promoção aqui. Boa tarde, Edu. Por favor, manda um abraço pro EGV. O Zica e a Gabi, vindo de Curitiba, para assistir o jogo do Bugrão com a torcida bugrina. Assinado Paulo Peregrino. Obrigado, viu, Paulo? O Zica, a VG e a Gabi. Tá bom, muito obrigado. Um abraço aqui, viu? Tá certo, Boinardo. Segura, hein, Boinardo? Você tá com graça, hein? É que agora eu tô invertendo. O cara manda abaixo e manda 4, eu inverto. Eu começo do último pra frente, entendeu? Mas não adianta colocar que eu tô invertendo, senão você vai mandar também invertido, mas agora eu tô selecionando. Então vai 5, né, Paulo Covid? Vai 5. Boa tarde, Edu. Macaquinha querida, 3-1. Macaca querida, 3-1. Abraços, Davi União. Muito obrigado, viu? Mas não colocou o nome. Boa tarde, Edu. Robson Rossi, aqui de Londres. 3-0 Guarani. Olha, Canadá já teve 2, de Londres agora. Audiência internacional espetacular. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Edu, 3-0 pro Guarani. Final 68-31, mas não colocou o nominho. Um abraço, muito obrigado. Olha, gravado não dá, não consigo abrir e ouvir ao mesmo tempo, né, pra falar. Tá bom? Deixa eu ver aí. Boa tarde, Edu. Guarani 3-0. Manda um abraço pra família Galene. Ô, família Galene, muito obrigado. Um abraço pra vocês, viu? Um grande abraço. Boa tarde, Edu. 4-1 pro Guarani. Abraço do Gazola, do Jardim Garcia. Grande Gazola. Jardim Garcia. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Bogrão 3-0 ao Peter do Canadá, eu já falei. Um abraço, Edu. William Cabelo, meu amigo de Indaiatuba. Mudou para Indaiatuba, hein? Futuro vereador por Indaiatuba. Meu amigo William Cabelo. Muito agradecido mesmo. Deixa eu ver o que mais aqui. Participação. Olá, Edu. Muito legal saber que o derby será transmitido para todo o Brasil pela Band. Acredito numa vitória do Guarani por 2-1. Abraços do Rodrigo, do 1423. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde, Edu. Muito agradecido. Daniel Naimi, do Santa Mônica. Ô, louco, muito obrigado, Daniel. Deus lhe pague, hein? Vamos dar uma faturada. Ponte 3-0, Anderson e Camila do Chipre. Opa, quem tá no Chipre? Como é que chama aquele goleiro da Ponte, rapaz? Que ele pegou um pênalti do Edu Dracena em 2001. Tá lá, caramba, ele teve com a gente Deixa eu ver aqui, foi 2001. Eu vou pegar o nome do goleiro aqui. Teve numa promoção aqui com a gente, goleiro da Ponte que pegou pênalti do Edu Dracena. Ele tá no Chipre. Agora eu preciso saber o nome do goleiro. Eduzão, coloca uma coisa na cabeça, se ele não falar, velho, espera um pouquinho só. Atenção, 2001. 2001, deixa eu ver aqui, seu Edu, tá aqui, foi 1-1, é esse aqui mesmo, Alexandre Negri tá no Chipre. Obrigado, viu, Anderson? Um abraço pra vocês aí. Ponte 4-0, tá do sul de Minas, é o palpite. Abraço do Castanheira, Aê, Castanheira, Alexandre Negri, por que eu não vi primeiro o seu, né? Tá ligadão, hein? Boa tarde, Edu, 2-1, Laurinha, minha neta. É o Giba Bugrinho da Hortolândia. Um grande beijo pra Laurinha, sua neta. E o Kleber tá na estrada, hein? O Kleber, o maior vendedor de veículos do Taquaral. Ele e os filhos aí, voltando de Araras, onde foi lá teve uma feira de carros antigos. Mandou uma foto pra mim, muito obrigado. Nossa, mas é muito, Edu. Deixa eu ver aqui, Batista. Muito bem. Edivalmir, obrigado, viu, pela sua mensagem. Deixa eu ver, Ditão.
da nega véia. Pelo amor de Deus. Vão aumentando o placar aqui. Boa tarde, Edu. Hoje, Bugrão 2x1, manda um feliz aniversário pro meu filho Ponte Pretano, o Ronaldo do Chapadão. Grande abraço. É o Júlio Ferri. Ô, Júlio Ferri, aqui de Anhumas. O Júlio Ferri tá em Anhumas, o filho dele é o Ronaldo do Chapadão, fazendo aniversário. Ronaldo, um abraço pra você, viu? O pai é bugrino, o Ronaldo é Ponte Pretano. Felicidades, viu, Ronaldo? Boa tarde, Edu. Hoje, Bugrão 2x1, manda um feliz aniversário pro meu filho. De novo, seu Edu, dá uma olhadinha. Bom trabalho para toda a equipe, Edu. Pede pro Catarino avisar o capitão da ponte que começa atacando contra a linha do trem. Por favor, dá sorte para nós. Ele quer que o Vladimir Catarino avise o capitão da ponte na hora da moeda lá para escolher o quê? Para atacar. Primeiro atracado pro gol da Fepasa. É o Geraldo Silvestre, vira Miguel Vicente Cury. Que a ponte começando, atacando. Lá pra Fepasa não perde. Um abraço, gente. Fala, Edu. Estou em... Aonde? Salt Lake City. Vou assistir de camarote. Vai, nega velha. Luiz Caetano. Salt Lake City. Sensacional. O Adrianinho está nos Estados Unidos, viu? Tá num time parecido com esse aí. Macaca 2x0. Felício do Parque Prado. Edu... Passei no Zé Pilintra, ele cravou 3x3. Eduardo Jardim Miriam. Zé Pilintra tá com a bola toda, hein? Fez uma reciclagem. Ceará 1. O Ceará ganha do Criciúma. Não diga gol do Nicolas. Saiu o gol. Muito obrigado aqui ao Marcelo Pimentel. E saiu mesmo. Gol do Ceará. Esse resultado é bom pro Guarani. Derrota do Ceará. O Ceará hoje... está na frente do Guarani, tá? Muito obrigado, viu, o Marcelo Pimentel. Sensacional, ouvinte da Bandeirantes. Oi, Edu, Bugrão 3x0. Carol, Marcela e Manu. Obrigado, família Galene. Carol, Marcela e Manu. Vamos dar uma faturada? Deixa eu repetir aqui a promoção. Vá no YouTube. Atenção, vá no YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Lá tem o número do WhatsApp para você participar. Não é esse o WhatsApp que você manda mensagem. Não é o 971021493. Não é esse. O número está no WhatsApp. E tem a senha também. Então você pega o número que está no WhatsApp. Você coloca seu nome completo, o seu CPF, digite a senha que também está no YouTube. A senha está no YouTube. E manda, por favor, pra gente. Manda pra esse número aí. Pra você concorrer o quê? Um kit e coloca pra quem você torce. Ponte Guarani. Coloca pra quem você torce. Ponte Guarani. Valendo um kit Ponte Preta, mais o rádio portátil face estendida. Um kit Guarani, rádio portátil face estendida. Tem 3 parafusadeiras da Uesco. Uma churrasqueira Mondial, mais um rádio portátil faixa estendida, tá bom? Então vai até quando terminar o jogo. Quando terminar o jogo, termina a promoção, tá? E é apenas um CPF só de cada vez. Não adianta mandar 10, 20, 30 vezes. Não adianta. É um CPF por participação, tá? Deixa eu só pegar, Gil, pra falar aqui qual que é. Você quer ver? O que tem no kit? No kit do Guarani tem uma camisa oficial, tem um cachecol e um chaveiro com o brasão do Guarani. Kit da Ponte, uma camisa oficial, um boné, uma flâmula de bancada, tá? E tem também um esquise com o brasão da Ponte, tá? Esse é o kit da Ponte do Guarani, vale a pena você participar. Vamos dar uma faturada? Agora 15h40, derby na Bandeirantes. Concentração. Derby Campineiro 205, um dos maiores clássicos do Brasil. Ponte Preta e Guarani, no estádio Moisés Lucarelli. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial.
Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, qualidade e preço baixo, ofertas sensacionais todos os dias. Cerveja Budweiser 269 ml, 2,49. Água de coco quadrado 200 ml, 1,29. Sal Garça 1 kg, 1,39. Creme dental Oral B 70 gramas, 1,95. Ofertas válidas até dia 22 de maio. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br. Beba com moderação. Concentração. Bandeirantes. Aumentou, hein? São 4 para a furadeira. Aí que é o detalhe, hein? São 4 para a furadeira. Sensacional. Parafusadeira. Parafusadeira, seu Edu Pinheiro. Parafusadeira. Separa as sílabas, seu Edu. Parafusadeira. Né? Isso, separando em dupla. Parafusadeira. Mas você sabe o que acontece, Gil? O improviso é o forte da casa. Então vá no YouTube, lá tem o número do WhatsApp e tem a senha para você participar. Aí você manda para esse número seu nome completo, CPF, torce para quem? Ponte Guarani, tá? E coloca a senha, manda para cá. Você estará concorrendo a um kit da Ponte, mais rádio portátil faixa estendida, a um kit do Guarani, mais rádio portátil e faixa estendida. Tem 4 parafusadeiras da Uesco e um ventilador da Mondial. Mais um rádio portátil faixa estendida. Quem ganha o ventilador ganha também o rádio portátil faixa estendida. E uma churrasqueira Mondial. Mais um rádio portátil faixa estendida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 8 prêmios. Qualquer mudança a gente vai informando. Mas coloca lá. Você colocando lá seu nome, CPF para quem torce e colocando a senha, pronto, tá concorrendo. E é só um CPF. Não adianta mandar 10, 20, será excluído. É só um. E o WhatsApp não é esse que você manda as mensagens. Não é o 97102-1493, tá? Muito bem. E amigo CH, um grande abraço. Boa tarde. Seja bem-vindo. A sua expectativa, CH? Mais um derby. Mais um, Edu. Tudo bem, né? Um grande abraço a você, um abraço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Você sabe o que mais me preocupa nesse derby? Eu não sei se você tem ideia. Você tem ideia da minha preocupação e qual é a preocupação que mais me deixa com pulga atrás da orelha? Qual seria, CH? A arbitragem. É, eu ouvi você falando mesmo, que o cara apitou lá o Palmeiras e Fortaleza. Esse Wagner do Nascimento Magalhães, que é FIFA, hein, do Rio de Janeiro, vai apitar o jogo hoje. E acreditem, meus amigos, quem viu Palmeiras e Fortaleza no meio de semana pela Copa do Brasil está exatamente concordando com o amigo de vocês aqui. Porque ele deu um pênalti em cima do Rony, que ele alijou o Fortaleza. Aquele gol mudou o curso do jogo. Mas nem com o VAR? Ele nem chamou VAR, ele ignorou o VAR. Ele ignorou o VAR. Mais um detalhe. E esse cidadão, antes desse jogo, ele é muito controverso. Ele é um árbitro arrogante. Ele é um árbitro que tecnicamente tem muitos altos e baixos. Eu espero estar errado hoje. Que nessa partida ele tenha juízo, que Deus o abençoe, que ele faça um grande jogo, mas eu estou preocupado, Edu. Estou preocupado, é um árbitro que, às vezes, quando o jogo fica um pouco mais pegado, exagera nos cartões. Eu não gosto. E por isso, na verdade, eu tenho duas preocupações, né? Eu quero que comece, que continue e termine o derby sem nenhum tipo de confusão. Nem dentro, nem fora de campo, que dê tudo certo. Para que todos que torçam, aqueles dentro do campo, a torcida da Ponte, aqueles fora, que torçam com muita paz e tranquilidade. Mas esse árbitro, Wagner do Nascimento, é uma temeridade, Edu. Tomare que eu esteja errado, mas estou preocupado, Edu, de verdade.
Bom, é o seguinte, olha, já, vamos lá, já Majestoso e Brinco de Ouro, hein, com o nosso Vladimir Catarino e também com o Heitor Fredo. Olha, vamos falar aqui da UESCO, olha, há 10 anos a UESCO, deixa eu ver só uma coisa aqui, atenção, deixa eu só dar uma chamadinha aqui. Antes que eu vou ajeitar aqui o texto. Vamos até o Majestoso. Oi, Vladimir Catarino, um abraço, boa tarde. Fala, Edu, tudo bem? Tudo bem, melhor agora, diga lá. Uma ótima tarde para você, um grande abraço para o amigo ligado na Bandeirantes, em toda a cidade de Campinas, estado de São Paulo, no Brasil e no mundo, através da internet. Pois é, mais um derby, né, Edu? Derby 205 daqui a pouco aqui no estádio Moisés Zucarelli. Ponte Preta que necessita da reabilitação. O time não começa bem o campeonato, está na zona do rebaixamento, precisa muito começar a vencer. E nada como vencer no derby, essa é a expectativa do time da Macaca para o jogo de daqui a pouco. Edu, a Ponte tem alguns problemas, né? Algumas dúvidas, na verdade. O problema certo é o desfalque do Felipinho. Felipinho que foi expulso na partida contra o Londrina, em que a Ponte perdeu por 3-0, tá fora, mas tem a volta do Amaral. O Amaral que cumpriu suspensão exatamente nesta partida por 3 cartões amarelos, está à disposição, deverá formar o meio-campo da Ponte ao lado do Leonaldi. A dúvida fica para a presença do Pablo Diego no ataque, né? Pablo Diego, que ficou de fora das 2 últimas partidas da Ponte, deverá ser titular. Acredito muito na presença do Pablo Diego ao lado do Gé. O Gé que foi preservado naquela partida contra o Londrina, não jogou, guardando forças aí pro derby, até porque estava pendurado, ainda está pendurado com 2 cartões amarelos. Edu, a torcida começa a entrar aos poucos aqui no Majestoso, os portões abertos há poucos minutos. A torcida está mais presente lá do lado de fora, esperando exatamente a chegada da delegação Ponte Pretana. A expectativa é muito grande para mais um derby, mais um confronto na história de Ponte Preta e Guarani. Edu. Os portões abertos, Vladimir? Já abertos, Edu. Acabou de ser aberto, acabaram de ser abertos os portões, né? O público começa a entrar ainda de maneira tímida aqui no estádio, né? 12 mil ingressos vendidos de forma antecipada, ou seja, muita gente vai estar presente hoje. Torcedor organizado está lá do lado de fora esperando, né? Aguardando para recepcionar a delegação da Ponte Preta, Edu. Será que a bilheteria está aberta? Pode comprar agora ou não, né? Já fechou, né? Não está funcionando nesse momento, Edu. Até por questões de segurança também. Quem comprou, mas muita gente de forma antecipada comprando os ingressos aí para acompanhar essa partida. Sensacional! Daqui a pouco mais da Ponte com o Vladimir Catarino, já Brinco de Ouro e Heitor Fredo. Informações do Bugre, hein? Olha, a Sudeletro encara o desafio de levar sempre os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica para seus clientes. Os relacionamentos da Sudeletro são fortalecidos a cada novo negócio e projeto de sucesso. A equipe Sudeletro está sempre em constante treinamento, aprendendo e evoluindo com as mais modernas tecnologias para garantir a você e a sua empresa o que existe de melhor no mercado de materiais elétricos e hidráulicos. Atendimento especializado e atencioso é marca registrada Sudeletro e melhorar a cada dia para seguir sempre em frente. Envie seus projetos e conte com todo o suporte de um time de especialistas para proporcionar a solução para a sua necessidade, sempre atuando de forma sustentável, garantindo o melhor aproveitamento dos seus produtos. Visite a unidade de Campinas na Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade, ou entre em contato pelo WhatsApp 995450320. Vou repetir, 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Agora 14, 15h50, vamos ao brinco. Informações do Guarani, pois não? Seja muito bem-vindo, hein? O jovem e competente repórter Heitor Fredo. Um abraço, Heitor. Ô Edu, boa tarde, um abraço a você, aos amigos da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar com os amigos nessa transmissão do Derby 205. Obrigado pelas palavras e para o torcedor bugrino, uma expectativa
gigantesca, porque o Guarani quer quebrar a escrita de não vencer a Ponte Preta no Moisés Lucarelli desde 2009, a última vitória no Majestoso, dia 20 de junho daquele ano, 1-0, gol do Kaique na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, para hoje, o técnico Bruno Pivetti tem boas notícias para conseguir quebrar essa escrita. O elenco todo à disposição. O zagueiro Alan Santos, liberado do departamento médico, ele que se machucou contra o Juventude, está de volta e pode ocupar a vaga do Alvarinho. O atacante Bruno Mendes também liberado, disputa com o Derek, e aí é disputa grande. O experiente Bruno Mendes contra o artilheiro nesta equipe bugrina na Série B com 3 gols marcados. E tem ainda o volante Wenderson, que volta de suspensão e disputa com o Matheus Bueno uma vaga no meio-campo bugrino. Edu. Perfeito, é isso aí. Guarani, então, deve sair o quê? Deve sair... Já sai trocado, né? Será que sai trocado? 15h51? Ah, já deve sair pronto já, e com aquele esquema de policiamento reforçado. Sempre que há DEB, a Polícia Militar não deixa a presença das torcidas organizadas nas sedes que são muito próximas aos estádios, no caso do Guarani, próximo ao estádio Brinco de Ouro, e inclusive por questão de segurança, o treino aberto que estava previsto para ontem, sábado, no Brinco de Ouro, não contou com a presença da torcida. É um esquema de segurança reforçado pela Polícia Militar, equipes do BAEP já posicionadas do lado de fora do estádio Moisés Lucarelli e ao longo também do trajeto que o ônibus do Guarani, o Flecha Verde, vai fazer, viu, Edu? Firme, hein? Bom garoto, hein? Você é da onde, Heitor? Sou de Jundiaí. Ah, também conheço, tem um grande amigo meu lá também, viu? Jundiaí. É que você saca aquela caminhonetinha aqui da Band, foi gozado, rapaz, esse cara vai fazer bico, hein? Heitor Fredo faz o biquinho dele, mas esse menino firme, rapaz, muito bom, tá de parabéns. Faz bico todo dia. Tá bom, Heitor? E se precisar com a caminhonete, a gente faz bico de carreto também, viu, Edu? Fala uma coisa pra mim, fora da sua carreira rapidamente, aí você começou no rádio, na TV... Fala pra gente. Comecei no rádio em Jundiaí, com meu pai também, jornalista Adilson Fredo, que certamente está nos acompanhando. Nossa, acompanha muito o seu trabalho, gosta muito da equipe também da Rádio Bandeirantes. Sensacional. E aí depois passei 13 anos na então TVB, agora TV Tati na Record de Campinas, também afiliado a um período do SBT. Vim para o Grupo Bandeirantes em outubro do ano passado. Apresento o Brasil Urgente, apresento na Rádio Bandeirantes o Manhã Bandeirantes com o Thiago Prudente às 10 da manhã e fica o convite para todos os ouvintes também acompanharem esse programa. E hoje faço a estreia também com vocês aqui na equipe do Carlos Batista. Já de família, pô, seu pai é sensacional, ouvi muito seu pai, eu ia muito pra São Paulo, tinha um branco que morava lá na volta, pegava a Rádio Cidade Jundiaí na Anhanguera, rapaz, e seu pai narrando, sensacional, aquele paulista campeão da Copa do Brasil 2005, as narrações de Dilson Fredo, me lembro a narração contra o Fluminense na final, que foi em São Januário, por sinal. Me lembro da semifinal, contra quem foi? Semifinal foi contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro? Mas pegou o Inter também. Pegou o Inter nas oitavas de final, Figueirense nas quartas de final, Cruzeiro na semifinal e o Fluminense na decisão. Tá vendo? Que menina, tá vendo? Sensacional memória. Mas eu me lembro, o primeiro jogo da final foi em Jundiaí. Paulista e Fluminense, o segundo foi em São Januário. E inclusive o Léo, revelado pelo Guarani, fez um dos gols do Paulista. Léo Aro, me lembra a narração de Dilson Fredo. Beleza, você volta daqui a pouco então, Heitor? Combinado, Edu. Vamos lá, o CH projetando aí a Ponte. Aliás, a gente conversava disso quando terminou o jogo da Ponte Londrina. Você já bateu de primeira, por exclusão, o time é esse, tá? A não ser que haja algum problema de contusão durante a semana e tal. Bom, primeiro a Ponte, o mandante, projetando a Ponte, o que você acha da Ponte? CH. Eu acho que a Ponte entra muito pressionada pelos problemas que a gente sabe, problemas administrativos, financeiros. Eu sei que a diretoria está tentando fazer o possível e está fazendo o possível, muita briga, muito esforço, mas os problemas são tão grandes que não tem jeito de a gente não projetar, não transportar esse tipo de problema para dentro do campo. Isso interfere muito. Apesar de tudo que foi feito de maneira positiva, acerto de salário, colocar a casa em ordem, mas administrativamente é muito complicado você lidar com o dia a dia e efetivamente a gente não... o dia a dia é terrível, de verdade, terrível em relação à parte financeira. Espero que isso seja blindado. Esse derby
viu, Edu, e ouvintes da Bandeirantes, ele não é novidade só para o Felipe Moreira, não é novidade por estrear em derby, não é isso. Mas tem dois técnicos aí em começo de carreira, né? Então é um desafio muito grande para o Felipe. Ele utilizou na segunda-feira, quando ele concedeu entrevista falando do derby, na segunda ou na terça, colocando até como o derby do ano, ou o jogo do ano. Eu respeito aqueles que pensam diferente, mas eu quero dizer que a partida do ano, para mim, para a Ponte, foi o jogo contra o 15 de Piracicaba, onde a Ponte sacramentou seu retorno à Série A1. Esse jogo é muito importante, com certeza. Esse jogo é muito diferente, com certeza. Mas não é o jogo do ano, porque não decide nada. Decide uma coisa importante. Eu não tenho certeza, é apenas uma opinião. Se o Felipe Moreira perder esse derby, a chance dele dele retornar para a base é muito grande. A pressão vai aumentar demais. Então é um jogo para ele extremamente importante, além da Ponte, né? Evidente. A Ponte tem 5 pontos, se ela ganhar, ela vai a 8, dá uma respirada. E ganhar um derby significa muita coisa. Em termos de escalação, Edu, sendo muito objetivo, o Amaral no meio e o restante é tudo igual. Se o Pablo Diego tiver condição e o Jé também, serão os atacantes. Agora, a pergunta que não quer calar em relação à Ponte é a seguinte: foi desvendado o mistério por que Matheus Jesus parou de jogar? Elvis vai ter um ritmo de jogo, uma sequência, vai ter uma dinâmica de jogo diferente do que tem tido na Série B? São perguntas que eu não tenho, por exemplo, e são preocupações. Então, 2 atacantes sem ritmo de jogo. Elvis ainda sem ritmo de jogo e não jogando nada. E Matheus Jesus também, que o futebol dele ficou no Campeonato Paulista por enquanto, hoje pode renascer. Então, são todos os aspectos teóricos que indicam muita dificuldade para a Ponte. Só que tem um ponto positivo em cima de tudo isso: a torcida e o majestoso. Pode ser para a Ponte que isso faça a diferença, Edu. Um grande abraço ao amigo Edson Souza aqui da equipe Bandeirantes, da TV Bandeirantes, lembrando aqui o derby 2009, né? Última vitória do Guarani, 1-0 gol do Kaique. 2009, o Guarani subiu, né? Foi o último acesso do Guarani para o Brasileirão, Vadão no comando. Olha, e o Vadão, essa semana vocês falaram do Vadão, Vadão rei do derby, impressionante, Vadão 9 derbys. É fácil lembrar de cabeça. Do Guarani, ele atuou nos 2 de 2009, majestoso 1-0 e no Brinco foi 2-1. 2-1 Guarani. Aí 2012 também atuou nos 2. Naquele 1-1, em que o Fumagalli de pênalti empatou no final, gol de entrada, o Lauro goleiro da Ponte. E 2012 no Brinco, né? Semifinal, o derby do Medina sai do banco no lugar do Fumagalli, o Guarani de virada ganha de 3-1, vai para a final contra o Santos. E teve em 98, primeiro jogo do Campeonato Brasileiro de 98 no Brinco. Guarani 2, Ponte 0, gols de Paulo Isidoro e Barata. Barata depois jogaria na Ponte em 2004. Esses os 5 derbys de Vadão pelo Guarani. Pela Ponte, me lembro de 2001. 2001, majestoso, foi 1-1. O Macedo faz 1-0 para a Ponte e o Sangalete empata para o Guarani. A dupla de zagueiros do Guarani não jogou. Era o Edu da Sena e o Edson Souza. E Marcelo Souza, perdão. Edson Souza é nosso repórter. Marcelo Souza, eles não jogaram. Jogou Sangalete e Lisca. Foi 1-1, Vadão técnico da Ponte. Depois, 2002, teve pelo Rio São Paulo no Brinco. Era a penúltima rodada. O Washington fez 1-0 e empatou para o Guarani. O Zé Afonso, que veio do Grêmio, jogou no Grêmio, né? Zé Afonso, foi 1-1 e no final teve pênalti para o Guarani. O Edu da Sena cobrou e o Alexandre Egg defendeu. Ainda 2002, a quebra do tabu no Brinco, de virada 4-2 Ponte. O Sérgio Alves 1-0, João Paulo Interminável 2-0. Aí o Marinho de cabeça faz o primeiro, Lucas, que já faleceu infelizmente, empatou 2-2. O Basílio, segundo tempo, 3-2 e Livelto de pênalti no finalzinho, 4-2. Então Vadão teve essa 2001, as duas de 2002 e 2006 teve aquela no majestoso 2-2, estava 2-0 para o Guarani.
O Edmilson de meia bicicleta 1-0 logo no comecinho. Em 3 minutos, gol da Fepasa, 1-0 Guarani. O Bilu faz 2-0 Guarani. Aí teve um volante, se não me engano, o Elson de pênalti, faz o pênalti da Ponte. E Luciano Baiano empatou para a Ponte 2-2. Mais uma escapada do Vadão. Vadão, o rei do derby. O que o Vadão escapou é uma coisa fantástica. Foram 9 derbys, 5 pelo Guarani, 4 pela Ponte, nunca perdeu. E várias vezes no final do jogo acabou empatando, saindo da derrota. Uma coisa impressionante. O Vadão é impressionante. É o senhor do derby. Muito bem, vamos lá, CH. E agora, informações aí do Heitor Freire, você projetando aí o Guarani. Um abraço pro Pedro Góes. Alô, Pedro! Pedro Góes, já no Majestoso, mandando aqui as fotos. Muito obrigado, viu, Pedro? Bom, e o Guarani, CH, projetando Bruno Mendes, parece que não vai pro jogo, pode ficar no banco. Pode. Mas antes eu queria falar que eu tô muito feliz por dividir microfone e trabalhar na mesma transmissão que o Heitor Fredo. Para aqueles que não sabem, aqueles mais desavisados, não é? Eu tenho falado às vezes isso. Eu moro em Jundiaí, coincidentemente moro no mesmo condomínio que o Heitor Fredo. O pai dele é meu padrinho de casamento. E o Heitor Fredo também, além de tudo isso, foi no meu casamento. Sabia dessa, Lucas? Foi no meu casamento, bem pequenininho, não é? E ele é realmente o menino do rádio, desde muito pequeno, do lado do pai. E o Adilson Fredo, que é meu padrinho de casamento e moramos no mesmo condomínio, foi ele o responsável pela minha indicação para trabalhar em São Paulo. Mais essa. Opa, então, padrinho de casamento, o pai dele? A família Fredo, ela tá cravada no meu coração e na minha vida profissional. E eu acompanho ele todos os dias aqui e fico muito feliz de trabalhar junto, não é? Porque ele só está começando a carreira. Eu falo pela idade, né? Porque ele não tem nada de iniciante. Ele já está no rádio desde muito pequenininho, não é? Ele é do rádio de verdade. O rádio a comunicação está na veia. Além de muito estudioso, um cara muito comprometido e profissional, é o espelho do pai, né? É um berço extraordinário e eu quero desejar muita sorte para ele. Não precisa disso, né? Vai arrebentar na transmissão, mas eu queria externar minha alegria porque eu tenho muito carinho pela família dele, por ele, pelo pai dele, e ele sabe disso. E sobre o Guarani, eu queria dizer o seguinte: nas últimas partidas eu tenho criticado um pouquinho o trabalho do Pivete, não os resultados. Os resultados têm vindo, são 4 vitórias, 12 pontos, o time está no G4. Mas o desempenho do Guarani não está legal. Não está legal, não é? Venceu a última partida dentro de casa contra o Sampaio, legal, saiu sprintando, velocidade alta, foi lá, fez 2 gols, mas depois parou de jogar. E já faz tempo que não está jogando. Faz tempo 3 partidas, ou até 4, que tem um pedaço do jogo com o Ituano também, que o time não foi bem. Então eu estou colocando isso para dizer o seguinte: tudo que a gente coloca aqui, daqui a pouco o Tigrão vai participar ao vivo lá, direto do Majestoso, daqui a pouco o Gleger também, não é? Tudo que a gente fala antes do jogo é no campo teórico, porque a gente assiste as partidas. Nós não acompanhamos o treinamento. A gente não está no dia a dia. Não é? Então, como é que você pode analisar a partida para dizer quem tem mais chance de vencer ou não? Com os números, por aquilo que você assiste e por aquilo que os times desempenham dentro do campo. E o desempenho do Guarani não está bom. Eu tenho falado isso porque toda hora vem, né, a pergunta, Edu: quem vai ganhar o jogo, Carlos Henrique? Quem é o favorito? Eu não acho que tem favorito no jogo. Não acho. O favoritismo ele é quebrado pela condição campo e torcida. Mas quem está melhor nesse momento, apesar do desempenho nas últimas partidas não ter agradado, é o Guarani. É o Guarani. Então, eu estou falando em cima de todos os dados que nós temos. O que vai acontecer eu não sou pitoniza. E esse clássico você já contou muitas, dezenas de histórias aqui que contrariam tudo que a gente fala no campo teórico. O pior do momento venceu muitas vezes.
Muitas vezes. Então não dá para cravar quem vai vencer o jogo, se vai empatar ou se vai perder. Não dá. Agora, no campo teórico, nós temos obrigação de falar o que está acontecendo neste momento. O Guarani está melhor que a Ponte. Neste momento. E respondendo a sua pergunta, o Bruno Mendes não deve ir para o jogo. Vai jogar o Derek, que é o que eu faria. O Derek vive o melhor momento que o Bruno Mendes. Eu sou fã do Bruno Mendes. Mas hoje não dá para a gente apagar o que o Derek surpresa. O Guarani fora de casa não está bem. O Guarani, se eu não estou enganado, ganhou uma do Ceará e perdeu 2. É isso, Edu? Isso. Porque o Guarani não tem empate. Não tem empate no campeonato. Ele ganhou 3 dentro de casa e 1 fora. Só que ele mais perdeu fora de casa do que ganhou. Eu estou falando do que o time apresentou até agora. Eu não tô arriscando palpite nenhum. Então, quando eu fui perguntado, diante da arrumação do time, da coerência de algumas coisas que o técnico tem feito e do que ele tem de conceito de futebol, o que o Pivete faz até agora se aproxima mais daquilo que eu acredito como cronista, como técnico, do que o Felipe Moreira. Todo mundo sabe também que isso não é de agora. Eu antes, quando o Hélio saiu, quando veio a informação do Felipe Moreira, nada contra, total sorte para ele, é um profissional que eu respeito, acho que ele conhece de futebol, mas ele não combina muito com aquilo que eu penso sobre futebol. Os 2 treinadores são iniciantes, mas o Pivete, para mim, está num nível diferente do Felipe Moreira. Isso significa o quê? Nada. No derby, nada. Agora, tem uma coisa que eu acho que, além da parte técnica, de arrumação, de estratégia, faz muita diferença. É o treinador que sabe equacionar aquela pilha, aquele incentivo, equacionar a parte emocional. Os 2 técnicos são técnicos iniciantes, conhecem de futebol, os 2 eu respeito. Mas como será a parte da... Como é que cada técnico vai pilhar o seu time? Vai passar do ponto, não vai passar do ponto? Vamos aguardar. Então o Guarani vem completo, ele pode escolher o que ele pode fazer. Tem um jogador talvez com falta de ritmo de jogo, eu estou falando uma sequência, né, de 2 partidas, é o Anderson. O restante é o Alan Santos, né, que deve retornar para a zaga, isso é outra discussão. O Alvarinho não deve jogar, a não ser que ele surpreenda. Como ele fez lá no Ceará, né, Edu? No Ceará, se eu não estou enganado, ele jogou com o Alvarinho de primeiro volante. Não acredito que ele fará isso. Por que eu não acredito, Edu Pinheiro? Porque alguém já buzinou isso na orelha, se eles não souberem, dos 2 treinadores. Derby, né? Se nós tivéssemos aqui Renato, Zenon de um lado, se tivéssemos Mestre de Cá do outro, Oscar, a gente poderia falar em surpresa, mas com todo respeito a todos os jogadores, eu acho que qualquer coisa que fuja daquilo que nós estamos discutindo, não dá para considerar uma surpresa. Enfim, é mais ou menos isso que eu penso do clássico, Edu. Edu? E pensa bem. Um chamado, pois não? Primeiro agradecer ao Carlos Henrique pelas palavras e dizer que o ônibus do Guarani já está nesse momento deixando o hotel com a presença de torcedores no chamado Corredor Verde, um número alto, torcedores de organizadas, torcedores chamados comuns. Tem sinalizador verde no entorno também e, por enquanto, o ônibus ainda não conseguiu se movimentar, mas expectativa que dentro de 15, 20 minutos chegue ao estádio Moisés Lucarelli, o palco do DEB 205. Edu? Acho que até um trecho vai, né? Depois é disperso, né? Esse acompanhamento é disperso, aí só o ônibus, porque você já viu, hein? Você já viu, hein, Torfredo? Você já viu o que vai acontecer. Bom, olha, empatou o Criciúma, hein? Empatou o Criciúma, foi de pênalti. Criciúma 1, Ceará também 1. Olha o público em Criciúma, fantástica a campanha do Criciúma até agora. E o Criciúma, se vencer, pode chegar aí à liderança, tá? Então é o seguinte, deixa eu só falar mais uma vez aqui da promoção. Gente, promoção sensacional de hoje. Vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. No YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem o número do WhatsApp para você participar. Digite seu nome completo, CPF, para quem você torce, Ponte ou Guarani, e coloque a senha. Tem uma senha.
Sem a senha não entra, sem o CPF não entra. Se não colocar o time também não entra. Isso é muito importante. Para quem você torce, o seu CPF, a senha, claro, o seu nome completo. Tá bom? Valendo um kit da Ponte Preta mais rádio portátil faixa estendida. Valendo um kit do Guarani, rádio portátil faixa estendida. Um ventilador Mondial, rádio portátil estendido também. Uma churrasqueira Mondial, mais o rádio portátil faixa estendida. E 4 parafusadeiras Uesco WS 2555K. 4 parafusadeiras. Então são 8 prêmios geral. Por isso que é importante colocar se sou Ponte, se sou Guarani, para você concorrer ao respectivo kit, tá? Ao respectivo kit. E o kit vale a pena, olha, o kit do Guarani. Então tem uma camisa do Guarani, tem um cachecol, um chaveiro com o brasão do Guarani. O kit da Ponte, uma camisa oficial, um boné, uma flâmula de bancada e um esquise com o brasão da Ponte, tá bom? Esse é o kit Ponte, o kit Guarani, até o final do jogo. É até o final do jogo. Terminou o jogo, não vamos aceitar mais. E o sorteio vai ser no jogo aberto. Logo após a partida, a gente vai aqui falando o nome, passa um tempinho, fala outro também, tá bom? E mande só um CPF só. Se mandar 3, mandar 10, 20 mensagens, não vai aceitar o sistema. É apenas uma participação por CPF, tá bom? Nosso muito obrigado. É isso aí. Vamos ao Majestoso, mais informações da Ponte no Majestoso, 16 e 12. Diga lá, meu caro Vladimir Catarino. A escalação, o jogo é 18 horas, a escalação deve estar 17 e 10, 17 e 15, por aí, deve sair a escalação. Daqui a pouco o Tigrão aqui na fita. E tá aqui o Pedro Gozzi, disse que vai ser 2-0 pra Ponte. Olha que beleza. Alô, Pedro Zulo! Um abraço, querido primo. Já tá no Majestoso, 3-0 Ponte. Tá ele com o sogrão dele. Pedrão vai casar. Alô, Pedrão! Pedrão Zulo! Agradando o sogro, hein? Tá vendo só? Quem diria? Um abraço, viu, Pedrão? Prazer muito falar com você, viu? Deixa eu ver aqui, o Marquinhos Gabriel de pênalti marcou aí para o Criciúma, empatando 1-1. CH, e falar da bola parada? O que falar da bola parada? Veja bem, nós temos aqui, deixa eu só falar um dado para você, CH, você que acompanha no dia a dia, o tempo passa e a gente perde a noção. Você sabe, a Ponte, ela marcou de falta, de 1 ano e 7 meses para cá, a Ponte marcou 2 gols de falta, e ambos do Elvis. Um foi contra Ponte e Ituano, foi 1-1 em setembro de 2022. E em janeiro desse ano ele marcou um gol contra o Monte Azul. Gol de entrada Majestoso, contra o Ituano foi no gol da FEPASA. Coincidentemente, mais ou menos o mesmo período, de 1 ano e 5 meses para cá, o Guarani marcou 2 gols de falta, ambos Diogo Matheus. Então na Ponte Alves, o Guarani, Diogo Matheus. O Diogo Matheus fez o gol de falta em janeiro de 2022, no brinco contra o São Paulo, você se lembra? O Guarani ganhou de 2-1. E esse ano ele marcou um gol na Portuguesa, naquele jogo Taça Independência, que foi 2-1 para o Guarani. Ele marcou um gol no placar. Contra o São Paulo foi no gol de entrada. Enfim, são tempos parecidos. Quero saber a sua avaliação em termos de bola parada. Qual é o conceito, na sua opinião? O conceito da Ponte é bom. Eu acho que a bola parada da Ponte é mais eficiente do que a bola parada do Guarani. O Elvis realmente é o maestro. O cara bate falta, cobra escanteio com uma precisão muito grande. Agora, eu não posso deixar de falar do Diogo Matheus. Ele é um cara muito competente. Na minha opinião, não está no mesmo nível que o Elvis na bola parada. Mesmo porque não dá nem para comparar um jogador com o outro, porque um é lateral direito, outro é meia de articulação. Não dá para comparar. São posições diferentes, tipo de jogo diferente, biotipo diferente. Agora, a bola parada do Elvis é um veneno. Um veneno. Isso faz a diferença? Muitas vezes faz e muitas vezes já fez. Então, eu tenho certeza que o Guarani sabe disso. Como a Ponte também sabe, que não pode bobear. Uma bola parada do Diogo Matheus pode fazer a diferença. Mas nessa disputa, comparativamente, quem tem a melhor bola parada? Para mim, o Elvis.
Muito bem, a bola parada importantíssima, importantíssima. Olha, vamos dar uma faturada antes de poder falar do Iga. Amigo Iga! Alô Iga, aquele abraço. No Iga Atacado você encontra preço baixo de verdade e muita variedade e qualidade. Iga Atacado Alimentos, hortifruti, bebidas, mercearia, produtos de higiene e limpeza e muito mais. Aproveite ofertas imperdíveis na loja toda. Arroz grão de campo, 5 quilos, R$ 21,98. Tomates pelados, olé, 390 gramas a R$ 3,90. Bacon, frimeza, manta, R$ 23,98 o quilo, R$ 23,98 o quilo do bacon, frimeza, manta. Amaciante de roupas Super Cândida, 2 litros, R$ 4,98. Ofertas válidas até amanhã, 22 de maio. Tem cartão alimentação? Aproveite para pagar suas compras e também tem muitas outras opções de pagamento. Compre pelo Televendas do Iga Atacado. Confira os números do site iga.com.br. Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Hoje, domingo, as lojas ficam abertas até às 18 horas. Iga Atacado. Concentração. Derby Campineiro 205, um dos maiores clássicos do Brasil. Ponte Preta e Guarani, no estádio Moisés Lucarelli. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Concentração. Olha, gol do Ceará, hein? Gol do Ceará. Olha, o Ceará fez 1-0 com o Nicolas. O Marquinhos Gabriel de pênalti empatou para o Criciúma. E o Eric, a 44, gol do Ceará. O jogo em Criciúma 1, Ceará 2, tá bom? Já, o Catarino, hein? Vladimir Catarino Majestoso, se a ponte está chegando. Pessoal, a promoção funciona assim. Vá no YouTube, lá está o número para participar. Vá no YouTube, pode ir, tá lá o número, hein? O número do WhatsApp para você participar. Você coloca o seu nome completo, o seu CPF, se torce para a Ponte ou para o Guarani e a senha.
E a senha vale o quê? Um kit da Ponte mais um rádio portátil faixa estendida. Quem ganhar o kit da Ponte também ganha o rádio portátil. Quem ganhar o kit do Guarani, inclusive uma camisa oficial do Guarani, vai ganhar o rádio portátil faixa estendida. Eu tenho aqui 4 parafusadeiras da Uesco. Tem também uma churrasqueira Mondial e tem também um ventilador Mondial, mais o rádio portátil. Quem ganhar o ventilador, ganha também o rádio. Quem ganhar a churrasqueira, ganha também o rádio portátil. São um total de 8 prêmios. Vai até o final do jogo. Aí quando terminar o jogo, termina a promoção, a inscrição. O sorteio vai ser através do site O Sorteador. O Sorteador é um site específico para sorteios. CPF só vale um. Por favor, não adianta mandar 10, 20, 30, será excluído. É só um CPF por participação, tá bom? O nosso muito obrigado. Catarino, você me ouve, Catarino? Você me ouve? Alô, majestoso. Alô, alô. Deixa eu ver aqui. O Heitor Fredo, você me ouve, Heitor? Tá ouvindo? Oi, Edu. Atenção, hein? Esse oi, Edu, vem... Oi, Heitor Fredo. Heitor. Oi, Heitor. Diga lá, onde é que você está, Heitor? O ônibus do Guarani já a caminho do Moisés Lucarelli ainda não chegou, como você disse, com a escolta da Polícia Militar, ou equipes do BAEP também, da Força Tática da Polícia Militar, seguraram os torcedores que ficaram por ali para a saída do ônibus, mas pelo foguetório já estamos aqui no Moisés Lucarelli. O Vladimir vai confirmar, mas acredito que o ônibus da Ponte Preta já esteja chegando por aqui também, viu, Edu? Muito obrigado, o grande Dilson Fredo, hein, Heitor Fredo. É o seguinte, boa tarde, Paulo Baia tem que ser titular. É que o final 9508. Saga, você que já viveu aí, inclusive a experiência de trabalhar numa equipe profissional, você foi assessor de imprensa do Paulista, pegou aquela decisão 2005, você estava lá. Paulista conquistando a Copa do Brasil, e também como repórter que teve em São Paulo pela Globo e tal. Você não acha que o derby, especialmente o derby, muita pilha durante a semana, muita palestra, aquela coisa feita no vestiário, aquela cobrança, coloca na roda palavras de ordem e dirigente também falando e presidente, tá certo, é muita pilha, é muita coisa. O jogador tem que ter muita experiência para também no gramado não levar isso e transformar. Tá pilhado, de repente amarelo de graça, expulsão de graça. Esse ambiente pré-jogo, o que você acha? Você sabe que numa entrevista que nós fizemos, eu acho que você vai se recordar, com o Gilson Kleina, já faz um tempo. Eu fiz uma pergunta para ele que foi a seguinte: o que é mais difícil, ser técnico da Ponte ou controlar a ansiedade antes de derby dos dirigentes da Ponte? Sabe o que ele me respondeu? É mais difícil segurar os dirigentes. Ah, mas não tem a menor dúvida. Então, eu não gosto muito disso, Edu. Eu falei essa semana, o Batista discordou de mim, falou, é diferente o futebol do trabalho da gente, o futebol é um mundo à parte. Tá bom, eu respeito a opinião. Mas o Batista nunca precisou ligar às 7 horas da manhã para mim numa segunda-feira para eu vir trabalhar motivado. Eu acho que não deve ter feito... Quanto tempo você está aqui, Edu? 25. Alguma vez o Batista ligou, Edu, hoje precisamos de você, vamos lá. Não, vontade, disposição. Porque você é profissional e eu também. Então, para o profissional de verdade, você não precisa ficar falando palavras de ordem, né? Colocando vídeo. O cara, toda vez que ele entra em campo, ele faz o máximo dele. Esse é o segredo do time do Abel Ferreira, não é? O bem, a tonalidade dele é sempre muito forte, mas a cobrança pelo melhor sempre no treinamento e no jogo é constante. Por isso que eu digo e discordo quando aqueles que defendem, e respeito, que hoje é o jogo do ano. É o jogo do ano para o Felipe Moreira. Que se ele perder o jogo, ele vai ser demitido. Agora, é o jogo do ano? Não é o jogo do ano. É o jogo mais importante do Campeonato Brasileiro até agora da Série B. Porque é o derby. Mas jogo do ano foi o jogo contra o 15, que a Ponte subiu, voltou para a Série A. Mas aqueles que pensam diferente eu respeito, não tem problema nenhum. Eu não sou dono da verdade. Então essa coisa de ficar pilhando muito é muito perigosa.
Porque tem jogador que absorve numa boa, mas tem jogador que não consegue controlar por falta de experiência, por falta de cultura esportiva, essa coisa de cobrança. Essa semana eu tava acompanhando um artigo de uma psicóloga esportiva, que agora me foge o nome, abordando justamente dessa pressão que tem sido a cobrança dos torcedores em rede social sobre desempenho e resultado. O negócio é brutal. No nosso tempo lá atrás, quando não existia essa rede social, a cobrança não era que era menor, era diferente. Agora, o cara não pode fazer absolutamente nada. Parece que ele vive dentro de um verdadeiro Big Brother. O cara não tem direito de escrever nada, de falar nada, de comentar nada. Esse é o jogador de futebol, não é? E essa psicóloga, ela estava justamente abordando nesse artigo isso. Que se passar do ponto, não é? Veja o que aconteceu como comentarista esportivo com o Valdívia. Foi internado numa clínica psiquiátrica, já recebeu alta. Síndrome do pânico. Então, tem gente que absorve, na boa. Tem gente que deixa o copo transbordar. É muito perigoso isso. E como esses dois times, Ponte Guarani e Guarani Ponte, tem muito garoto, jogador em formação ainda, jogador em início de carreira, se você passa do ponto, o cara espana, Edu. Então a sua preocupação é extremamente pertinente. Você tocou no assunto que hoje todos os grandes clubes estão alerta e em preocupação. Essa cobrança demasiada em cima do profissional, mas eles ganham bem pra caramba. Não é bem assim, hein? Não é bem assim. São poucos jogadores que ganham realmente essas fortunas. A grande maioria, nós estamos falando da Série B, ganham salários aí razoáveis apenas, não é? Isso quando recebe, né, Edu? Isso quando recebe. Então é muito pertinente e bem colocado por você. Mal colocado, muita pressão, muita pilha, pode ser prejudicial. Olha, já Catarina, mais uma da Ponte, informando que o pessoal que está participando, muito obrigado pela participação, bombando no WhatsApp, pessoal no YouTube, participar e tal, a retirada é na terça-feira, tá bom? Terça-feira, a retirada dos prêmios, tá? Vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, lá tem o número do WhatsApp para você participar, não é esse aqui, 971021493, não, é o número específico para sorteio, nome completo, CPF, coloque a senha está no YouTube, se você torce para a Ponte ou para o Guarani, e manda o WhatsApp. Tá bom? O sorteio é depois do jogo, terminou o jogo, termina a participação, não aceitamos mais e vamos proceder aos sorteios durante o jogo aberto, após a partida Ponte Guarani, após o derby. E é um CPF por participação. Se mandar 10, 20, não aceita, só aceita uma, por favor, só uma. Na terça, retira, aqui na Band, aqui mesmo na Band, a retira, tá bom? E deixa eu ver o que mais aqui. E o sorteio vai ser procedido pelo site O Sorteador. Não somos nós, pega, escolhe, não. É um site, O Sorteador, que vai fazer o sorteio, tá? Já, Catarina, hein? Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas, garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas, sempre limpas. Muito bem, vamos lá, 16h29, majestoso urgente, diga lá, Catarino. Oi, Edu, time da Ponte Preta, a delegação chegou há pouco, né? Cerca de 5 minutos, já está aqui no estádio Moisés Lucarelli, muito bem recebido o ônibus da Ponte, o torcedor uniformizado, principalmente lá do lado de fora, recebendo a Ponte Preta. Agora que o clube chegou, que o time chegou, os torcedores começam a entrar em maior número, já começam a tomar conta aqui do estádio, da arquibancada do estádio majestoso. Há pouco também, Edu, a comissão de arbitragem, a equipe de arbitragem entrou aqui no gramado, deu uma verificada na situação, pessoal, o torcedor presente já fez aquela homenagem à equipe de arbitragem, agora todo mundo já no vestiário, a expectativa, o clima de derby começa a aumentar ainda mais, está chegando a hora, daqui a pouco o Ponte vem a campo para encarar o Guarani, Edu, em busca da segunda vitória nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Atenção, Heitor Fredo,
cobrindo o Guarani. Mais um destaque do Guarani, Heitor. Guarani que ainda não chegou no estádio Moisés Lucarelli e olha, a expectativa dos torcedores bugrinos é com relação à experiência de quem já jogou esse clássico e que vai voltar a campo de número 205. São 4 atletas bugrinos que já disputaram derby. O atacante Bruno José disputou o último derby 204 aqui mesmo no Majestoso e também o derby 203, empate 0-0 no Brinco de Ouro no primeiro turno da Série B do ano passado. O Meia Regis, que tem 3 derbys na carreira, o mais marcante deles, o de número 200, quando ele foi o autor do gol da vitória por 1-0 no Brinco de Ouro, e também o lateral direito Diogo Mateus, que tem um derby em 2021, mas tem o zagueiro Valber, que deve ficar no banco de reservas, com experiência também em 2 derbys disputados em 2020. Essa experiência pode fazer a diferença, já que para o treinador, ele conhece bem o derby como torcedor, mas no banco de reservas é a primeira vez que Bruno Pivetti vai enfrentar a Ponte Preta no comando do Guarani. Edu Pinheiro. Olha aqui, Heitor Fredo, né? O firme Heitor Fredo. CH, vamos lá. Eu tenho reparado que o Guarani faz uma marcação, vocês falam marcação alta, me corrija por favor. A marcação alta é aquela que marca na saída da bola. A outra marcação é que fica no campo de defesa. Que marcação que é? Marcação média, que fica ali no meio campo, a partir da linha do meio campo. E a marcação baixa, que os blocos todos baixam, né? Fica mais próxima da intermediária de defesa. Eu tenho reparado que o Guarani, principalmente fora, ele marca no seu campo de defesa. Fica bem fechadinho e tal. E eu tenho reparado que essa Ponte, que especificamente esse ano, a Ponte tem encontrado muita dificuldade no Majestoso. E aí fica na saída de bola, fica tocando, fica aquele toque, aí é que mora o perigo pro lado da Ponte. Não sei qual seria o perigo do lado do Guarani. Você acha que vai manter isso? Vai manter essa marcação? A gente não vê treino, né? Que nem você fala aqui no dia a dia, a gente não vê treino, não sei como é que é. Mas você concorda com esse tipo de marcação e projetando como é que vai ser o perfil tático do jogo? Então, em algumas partidas o Guarani marcou saída de bola, em outras não. O Pivetti é um treinador que ele estuda muito o adversário, e esse jogo os dois treinadores vão estudar muito, porque todos os treinadores, os dois, eles sabem do peso da importância da partida, de conseguir um resultado positivo. Se o Guarani ganhar, por exemplo, ele vai brigar pela liderança da competição. Eu acho que por saldo, você já destacou isso, eu acho que por saldo o Guarani não vai conseguir ser líder, caso vença. E se a Ponte vencer, é um alívio muito grande, né? A Ponte precisa, pela pontuação, pela situação do time ter jogado muito mal lá em Londrina, né? Principalmente no segundo tempo, por uma série de aspectos. Quando você ganha um derby, você sabe que a sequência dá uma acalmada muito grande, não é? Eu não entendo muito bem isso, porque eu acho que todos os jogos valem o mesmo número de pontos, mas respeito efetivamente essa coisa, essa mística, e é a história, e é o confronto, e é tudo que cerca o grande clássico. Agora, eu tenho a impressão que o Guarani vai marcar a saída de bola da Ponte. Acho que os dois na saída da bola. Eu acho que vai existir marcação-pressão na saída de bola dos dois times. A Ponte vai jogar com a marcação alta e o Guarani vai jogar com a marcação alta também. Essa é a impressão que eu tenho. Posso estar enganado, o jogo fala, né? O jogo responde, mas eu tenho a impressão que, porque você sair na frente, Edu, tudo bem que pode existir aquela chamada armadilha, né? Tática, pode existir o jeitão de jogar, a estratégia de jogar no contra-ataque. Pode ser que o Guarani utilize isso. Já usou em 2 ou 3 oportunidades. Marca do meio campo para trás, todo mundo atrás da linha da bola, e tenta jogar em velocidade. Pode acontecer isso. Mas eu estou acreditando, pela importância do jogo, por tudo que os treinadores sabem, você sair na frente, marcando. Quem fizer o primeiro gol, ele traz uma tranquilidade, né? Eu acho que eu penso dessa maneira. Quem faz o primeiro gol tem mais tranquilidade para desenvolver o trabalho. Abaixa a pressão, abaixa a adrenalina, e tenho a impressão que os dois times vão marcar a saída de bola. Mas o jogo pode dizer diferente, isso é só uma impressão.
Bom, agora é o seguinte, um assunto, você já deve ter falado aqui durante a semana, e é difícil acreditar que não seja isso. O Gé não foi para Londrina. Isso é um grande equívoco que a Ponte cometeu. Mas será que dá para colocar na conta do Felipe Moreira? Não. Não dá. A gente debateu, essa decisão não foi só dele. Muita gente aí criticou e eu defendi o Felipe. Não tem culpa. Porque... Para ele matar no peito, chegar no vestiário, CH, fazer relação do quem ia viajar para Londrina. Eu acho que foi em conjunto. Ele chega, bate no peito e fala, Gé, você não vai. Sem a permissão do presidente. E eu também acho que o Pablo Diego tinha condição de jogo para Londrina. Eu não assisto o treino, é uma impressão. Pode ser que ele nem jogue hoje. Isso é uma informação aqui que não é confirmada ali. São fontes. Então, não consegui fechar o círculo. Mas uma das minhas fontes dentro da Ponte disse que o Pablo Diego poderia ter jogado em Londrina. E não jogou. Então não foi só o Gé que foi preservado, segundo essa fonte que eu tenho. Isso pode ser desmentido do jogo de hoje, tá, gente? Tanto é que eu não falei isso, estou falando só hoje. Só hoje. Isso, respeito, mas não concordo. Para mim, todas as 38 partidas valem 3 pontos. Então não tem essa. Mas tem a mística, tem essa coisa, né? A gente sabe o que acontece se perde derby, você sabe melhor do que eu. Mas você ir para Londrina sem atacante para preservar para o derby, eu discordo frontalmente. É que o Filipinho foi expulso, né? Começo do segundo tempo, então isso deu uma enorme diferença. Aí o Arthur faz aquele pênalti, aí verdade, complica tudo. Não, né? Além de ter dado de presente, né, na saída de bola, ele fez o pênalti, mas deu passe pro meia do Londrina. A origem do gol, né? Ele dá o passe errado, o meia faz a metida de bola e ele tem que fazer o pênalti. Porque senão, CH, se não fosse o Filipinho expulso e erro do Arthur, aí o Gé, a ausência dele seria mais cobrada. Ele não foi, mas como teve esse erro da Ponte... Sim. Então amenizou a não ida do Gé. Porque aconteceram tantas coisas negativas no segundo tempo, entendi que você está colocando e concordo. Não é? Que o fato de não ter levado o Gé acabou ficando menor, né, Edu? Entendi o que você falou e eu quero dizer que eu concordo. E no Guarani, o Isaac no banco, você concorda? O Isaac é gozado, cara, de vez em quando ele entra, ele é assim... Ele entrou no segundo tempo contra o Sampaio Corrêa, entrou mal. Então, tem hora que ele dá uns apagão, tem hora que ele tá ligadão. Já foi o craque do jogo esse ano aqui, o craque Uesco. Eu gosto do Isaac de começo. Mas aí o Bruninho teria que ficar no banco, é Bruninho, né? Ficaria no banco? Não dá, eu fui um grande crítico de Bruninho no Campeonato Paulista. Mas eu tenho que dizer uma coisa aqui. Você sabe um cara que melhorou demais o Bruninho? Que foi quem indicou o Bruninho pro Guarani? O Mozart. Fez ele entender que não é só pra frente que joga. Tem que jogar para trás também. O que eu estou querendo dizer? Até o atacante tem que saber, no momento do ataque do seu adversário, você tem que saber marcar, tem que recompor. Jogador de lado tem que fazer isso. E o Bruninho aprendeu a fazer isso. Ele se dedica mais. Ele se tornou um jogador mais humilde dentro de campo. E isso fez com que ele crescesse. Quantas vezes você vê o Bruninho ajudando o lateral esquerdo do Guarani? Quantas vezes o Mike, que tem jogado o Mike, né? Então, ele tem que entender isso, é menino tudo, e esse é o futebol de hoje. Você pode até discutir o conceito, esse negócio de atacante, ajudar na marcação, isso eu não concordo, legal, isso é conceito geral do jogo. Mas diante da maneira que o Guarani jogava com o Mozart assim, e joga parecido com o Pivete, o extrema, o cara de lado tem que ajudar a marcar. E o Bruninho tem feito isso. Além disso, Edu, ele tem feito os gols. Não dá para sair da equipe. Vamos até o Majestoso, hein? Vamos até o Majestoso. O Tigrão tá na área. Como é que ele tá vivendo esse clima? O que ele presenciou? A expectativa dele? Alô, Tigrão! Um abraço, boa tarde, coração generoso do Tigrão. O aniversariante da semana. Você me ouve, Tigrão? Me ouve? Atenção. Ouço. Gilberto Sufi. Oi, Edu. Chegou. Abraço, opa. Tigrão. Um abraço, Edu, um abraço pro CH, pros companheiros aí da retaguarda. Uma festa aqui, coincidentemente. Eu estacionei meu carro aqui nas cercanias, no estacionamento aqui de um pequeno hotel. Muita gente guardando o carro lá. Infelizmente, a estrutura dos estádios em Campinas é muito complicada, especialmente para quem vem trabalhar, mas para o torcedor também. E quando fui descer aquela escada que você conhece bem, né?
que dá acesso aqui ao vale onde se encontra o Majestoso, né? É tudo alto em volta e você desce uma escadaria de mais ou menos 70 degraus. Foi na hora que o ônibus da ponte estava estacionando. Então uma festa, realmente, se depender da recepção, se depender do calor humano da torcida, a ponte vai guerreira para o jogo. E eu, coincidentemente, cheguei nesse momento. Clima de jogo muito grande, clima de muita rivalidade. Até agora, dentro assim do que a gente tem de informação, está tudo em ordem. E a gente fica para daqui mais uns 20 minutos, 25 minutos, a gente fica aí com a expectativa dos times, de saber se tudo vai ficar dentro daquela informação extraoficial que a gente passava, ou se vai ter alguma novidade. Mas um clima de jogão, esquentou bastante. Você viu que eu passei aí pela emissora, vindo de Valinhos, né? Passei na frente da emissora e entrei um pouquinho antes de me dirigir aqui ao estádio. E eu tava com o blusão aqui, com a japonona da Bandeirantes, que é para transmitir na Europa no inverno. É para transmitir na Rússia, com menos 20. Como vai esfriar mais tarde, eu já estava com ela, mas fui obrigado a tirar aqui, viu, Edu? Fui obrigado a remover a blusa. Não diga, tirar. Porque realmente deu uma esquentada legal. Nos últimos dias tem feito muito mais frio, mas um domingão aqui com alguma coisa na casa de 25, 26 graus nesse momento aqui no Moisés Lucarelli. O público começa a entrar, ainda tem muito mais gente fora do que dentro, mas daqui a pouco, expectativa aí pelas informações que nos foram passadas, algo em torno de 12 mil torcedores da Ponte aqui no Moisés Lucarelli, infelizmente com torcida única. Se estivessem aqui as duas torcidas, a festa seria muito mais completa. E a expectativa é a de sempre, Edu, de tensão, de nervosismo, de um jogo de alta rivalidade e onde não se ganha só com as pernas, com a cabeça, com o peito, com o preparo físico, com a tática, mas se ganha muito com aquele órgão que está colocado, aquela parte do corpo humano que está colocada acima do pescoço, que é a cabeça. Como é que vai estar a cabeça dos bugrinos aqui com uma atmosfera toda ela favorável à Ponte? E como é que vai estar a cabeça da Ponte enfrentando um adversário que tem mais do dobro de pontos que a Ponte até agora em 6 rodadas e que vem fazendo uma campanha muito boa e que está aí sempre ou dentro ou muito próximo do G4 e no caso de um sucesso aqui hoje, pode obviamente voltar ao G4, caso o Guarani pode até brigar por liderança dependendo obviamente daquilo que acontecer na partida e nos demais jogos. Então esse é o clima, essa é a expectativa e a gente já está aqui na cabine, daqui a pouco o Batistão chegando, é que o Batista leva em média 3 horas aí para passar pela galera, autógrafo, fotos e aquele negócio todo, mas daqui a pouco estará por aqui também. Eu estou aqui na cabine muito bem localizada, muito confortável da Rádio Bandeirantes, aqui no estádio lendário, estádio Moisés Lucarelli. Estou à sua disposição, Edu. Tá bom, então emenda aí, você fala da expectativa, como você acha que vai começar taticamente, dizer que com o CH Guarani tem marcado, faz a marcação no seu campo de defesa, dá risca no meio de campo com a defesa, ou você acha que vai ser marcação alta, a Ponte tem alguma dificuldade quando joga no Majestoso, toca ali, até armar, até se articular, vai para lateral do meio a lateral, aí muda de posição e tal, e aí acaba se perdendo um pouco. Qual a expectativa inicial, Tigrão? Então, Edu, o estilo do Bruno Pivetti, principalmente nos jogos onde deu tudo certo para o Guarani, contra o Avaí, contra o próprio Ceará, né? O Guarani sempre marcou dentro do seu campo. E toma bola, mas não é aquela marcação atrás retrancada, não é aquela marcação atrás medrosa, mas é uma marcação atrás para pegar o adversário desarrumado. Ele aparentemente dá um pouco de campo e quando rouba sai muito rápido, muito rápido. Eu acho que não deve mudar disso, já é um estilo aí implantado pelo Bruno Pivetti. Eu não acredito numa marcação baixa, mas uma marcação média ali na linha de meio campo,
deixa a Ponte vir mais ou menos tranquila e aí posiciona todo mundo em sinal de prontidão, em atitude de prontidão e de alta concentração. Quando toma, entram 3, 4, 5 em velocidade para receber a bola. Acredito nessa marcação do Guarani e acredito que a Ponte, que ainda não tem um esquema bem definido, ainda não tem um estilo de jogo bem definido, né? Tinha um jeito de jogar com o Hélio, tem outro de jogar com o Felipe Moreira. A Ponte também gosta de marcação baixa e contra-ataque. Mas jogando em casa, com o público a favor aqui, a torcida não vai aceitar a Ponte marcando atrás da linha da bola. A Ponte deve tomar a iniciativa e tem que caprichar muito para, se não conseguir fazer o gol, para, se não conseguir o êxito, o objetivo, também não perder a bola, mas fechar a jogada com a bola para a linha de fundo ou para a linha lateral, linha de fundo ofensiva. Porque se perder em linha média, saindo, ela vai ser surpreendida e me parece ser esta, pelo menos na teoria, num plano muito gelado ainda, né? Dentro da frieza do pré-jogo, mas me parece ser esta a estratégia, o estratagema da equipe do Guarani. Então a Ponte terá que tomar a iniciativa e terá que se expor um pouco mais. E aí, se expor um pouco mais e não perder a bola antes de fechar a jogada, ela corre menos riscos. Agora, se errar passe, se começar errado e perder a bola próximo ali do meio-campo, até a intermediária do Guarani, a intermediária defensiva do Guarani, aí vai dar tudo certo para o Guarani. Vai acontecer tudo aquilo que quer o Bruno Pivetti, ou seja, ter velocidade, ter a retomada e sair verticalmente. Agora, teve jogo que o Guarani não fez isso. Em Caxias do Sul não fez isso. Também lá em Recife contra o Sport não fez isso. Tomava, mas demorava para tomar aquela decisão de velocidade, demorava para ligar, para fazer a transição e aí permitia com que o adversário se reorganizasse. Algo que nós não vimos contra o Ceará, por exemplo, mesmo fora de casa, como é hoje, fora de casa para o Guarani, e algo que nós não vimos também contra o Avaí em casa, né? Quando o Guarani aparentemente deixava o Avaí vir e depois retomava e atropelava e saía em alta velocidade. Então eu acho que a Ponte, se eu fosse treinador da Ponte, se eu fosse treinador do Guarani, não mudaria nada do que deu certo até agora. E se eu fosse treinador da Ponte, eu diria, ó, se for perder a bola, dá um bico lá na linha. Se tiver dúvida do passe, não passa. Prende. Espera alguém aparecer para receber sem estar pressionado. E não permitam com que o homem da bola seja pressionado. Porque se ele perder, a Ponte vai estar com linhas altas, vai estar saindo. E aí vai dar tudo aquilo que o Guarani quer. Mas é teórico. Às vezes vem o jogo e a Ponte marca mais atrás do que o Guarani. E o Guarani, de repente, montou na cabeça, montou uma estratégia na sua comissão técnica e com o seu elenco, de dizer, ó, eles estão esperando a gente marcando um pouco baixo e vamos surpreender. Vamos pegar a bola e já partir para cima, porque daí eles não estarão preparados para isso. Então essas dúvidas todas e expectativas, só o jogo é que vai responder, só o jogo é que vai clarear para todos nós, viu, Edu? Perfeito, grande Tigrão, sempre sensacional. Olha, segundo tempo de Criciúma 1, Ceará 2. Estamos a 9 segundo tempo, hein? 1 Criciúma, 2 Ceará. Terminando o primeiro tempo, lá no Brasileirão, Maracanã, Flamengo e Corinthians 0-0. 18h30 tem Grêmio, tem Grenal, Grêmio Internacional. E 18 horas, majestoso Derby 205, Ponte Guarani. Voltamos já já. Vou falar já já da promoção. Primeiro faturando, vou repetir a promoção. Vá no YouTube, faz o seguinte. Vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. E eu vou explicar pra você. Lá tem um número do WhatsApp e tem uma senha. Vou falar o que você tem que fazer e os prêmios que estamos oferecendo. O regulamento do encontro. Agora 16h49. Concentração.
Derby Campineiro 205, um dos maiores clássicos do Brasil. Ponte Preta e Guarani, no estádio Moisés Lucarelli. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Concentração. Bandeirantes. Bandeirantes, uma rádio que tem história, estofo, conteúdo de décadas, lastro, experiência e continuamos avançando atentos às novidades, aos novos meios, às novas mídias, ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E você, com sua audiência, nos dá musculatura para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. É com a sua força e por sua causa que questionamos autoridades, reivindicamos respostas e cobramos atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Já o Catarino, mais uma da Ponte. Já Heitor Fredo, mais uma do Guarani. O destaque, hein, gente? A promoção sensacional. Vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem o número do WhatsApp para você participar. Tem um número, tem uma senha. Você vai mandar nesse WhatsApp seu nome completo, o seu CPF, se você torce para a Ponte ou para o Guarani, e coloca a senha. Se tiver tudo certinho, tá? Você tá participando. É um CPF, não adianta mandar 2, 3, 20, 30, não aceita, só aceita um. Só uma vez. Por gentileza, compreenda, participe de forma correta. Olha, tem um kit da Ponte mais um rádio portátil faixa estendida. Então, quem ganha esse kit da Ponte, qual é o kit? É uma camisa oficial, mais brindes e mais o rádio portátil. Um kit do Guarani. Como é que é o kit? É uma camisa oficial do Guarani e mais o rádio portátil. Tem também, deixa eu ver aqui, são 4 parafusadeiras, são 4 parafusadeiras da Uesco e tem uma churrasqueira Mondial, mais o rádio portátil. Quem ganhar a churrasqueira também ganha o rádio portátil. E tem um ventilador, quem ganhar o ventilador também ganha o rádio portátil. Então são 8 prêmios no total. O sorteio vai ser no jogo aberto, logo após a partida. A retirada é na terça. Estaremos falando os ganhadores no nosso jogo aberto depois da partida Ponte Guarani. Tá bom? Retirada é aqui na Band, terça-feira. Vamos ao majestoso. Oi, Vladimir Catarino, como é que são as coisas aí? A escalação você acha que vai sair quando, Catarino? Ô Edu, mais uma vez voltando aqui do gramado do Majestoso, acredito que no máximo aí em 5 minutos, né? Normalmente 1 hora, 50 minutos antes de começar a partida, a escalação é divulgada. Claro que hoje é derby, é tudo diferente, né? Um espera pelo outro, o Guarani esperando pela Ponte, a Ponte esperando pelo Guarani. Mas não acredito em muitas novidades na equipe da Ponte Preta não, viu, Edu? Acredito no Pablo Diego no ataque ao lado do Gé, acredito também a dupla de volantes com Leonaldi e Amaral e Matheus Jesus e Elvis completando o meio campo. O Arthur deve jogar na esquerda
com o Fábio Sanches e também jogando com o Matheus ali na dupla de zaga, Luiz Felipe na direita. Acho que não deve ser muito diferente disso não, até porque não tem tantas opções assim o técnico Felipe Moreira para escalar a macaca, mas daqui a pouquinho a escalação tá na pedra, Edu. E a chegada do ônibus foi fervorosa, não poderia ser diferente. A expectativa era essa mesmo, né? O torcedor da Ponte fazendo aquele corredor para esperar aí o ônibus chegar. O presidente Marco Eberlin esteve na porta do vestiário cumprimentando um por um cada jogador que entrou, e o Elvis foi um dos mais aplaudidos pelo torcedor que esteve presente ali do lado de fora. Elvis, ídolo também dessa equipe da Ponte Preta. Festa muito bonita fora dos gramados, tomara que também seja legal dentro de campo, Edu. E agora o Guarani, Heitor Fredo, recebemos imagens aqui, muito bem recebida a equipe, saída da concentração. Bom, o Guarani já está no Majestoso, né, o Heitor Fredo? Já está sim, diretoria atrás do gol de fundo do estádio Moisés Lucarelli, com a equipe de segurança, claro, com aquela recepção que o torcedor da casa teria, não poderia ser diferente, mas aqui nenhuma confusão registrada. Conversei com a equipe de segurança, também com a escolta da Polícia Militar. A chegada do ônibus Flecha Verde foi muito tranquila aqui ao Moisés Lucarelli. Na saída do hotel, há um vídeo circulando pelas redes sociais de uma van que teve os vidros quebrados, mas ainda não há detalhes do que aconteceu. O Guarani ainda não escalado, expectativa que dentro de 5 minutos no máximo a escalação oficial seja divulgada, e por enquanto o que se tem aqui de cenário, pro ouvinte da Bandeirantes que está nos acompanhando saber, já há tudo montado para o aquecimento do time. O técnico Bruno Pivetti subiu ao gramado, fez um primeiro e rápido reconhecimento, mas o elenco ainda no vestiário nesse momento. Daqui a pouco todo mundo sobe para começar os trabalhos antes do Derby 205, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, hein, o meu caro Vladimir Catarino, foi uma semana tranquila, se machucou, ninguém ficou sabendo, saiu alguma grana, já tinha saído, pagamento em dia. E aí, Catarino? Nós tivemos, Edu, nesta semana, né, entrega daquele carro, aquele bonito carro, inclusive, que foi premiação dado pela Federação Paulista à Ponte Preta por ter conquistado o título do Campeonato Paulista da Série 2. E também houve a liberação de dinheiro, né, pagamento de premiação também para jogadores e membros da comissão técnica. Então, tudo isso, lógico, serve para incentivar ainda mais os jogadores, para motivar ainda mais os jogadores, se é que é necessária alguma motivação extra para uma partida como essa, Edu. Como você disse, né, treinamentos a gente não acompanha, não há mais o acompanhamento de treinos, mas não há informação de nenhuma contusão, ninguém se machucou nesta semana. Então, dentro das suas possibilidades, com a ausência do Felipinho, por exemplo, e alguns outros jogadores que vão ficar um tempo mais fora de campo, a Ponte, o técnico Felipe Moreira, deverá ter à sua disposição os jogadores que ele conta como quase que uma base titular para essa partida de daqui a pouquinho, Edu. E a semana do Guarani, como é que foi? Atenção antes, porém, olha, campanha Sanasa, todos contra a dengue, mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas, garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpa. Bandeirantes. Aí, Edilson Fredo, semana bugrina também não divulgado, não se acompanha treino, também se machucou, ninguém ficou sabendo, hein, Heitor? É o mistério clássico do Derby, né, Edu? Mas essa semana para o Guarani foi de despedida por conta da saída de Nicolas Careca numa rescisão amigável que foi publicada na última quarta-feira pelo próprio Guarani. Nicolas Careca que pouco atuou, foram 31 partidas, ele que chegou em fevereiro do ano passado, marcou apenas 2 gols na vitória contra o Sport em julho de 2022 na Série B, e esse ano no Paulistão, na segunda rodada, vitória 2-0 contra o Santos no Brinco de Ouro. Ele veio emprestado pelo CRB e agora negocia com o Paysandu para disputar a Série C, mas também tem sondagens de clubes da Ucrânia e de Portugal. Essa semana também, segundo foi publicado no portal Carlos Batista, que você acompanha também na internet, salários em dia. No começo do mês o Guarani já havia pago a parte salarial referente ao CLT, e essa semana os direitos de imagem e FGTS também ficaram em dia. O clube recebeu uma cota da CBF e ainda parte do valor da venda de Richard Rios ao Palmeiras e de Jamerson ao Coritiba. Além disso, também foi uma semana de fechar contratos. O Guarani tem 4 novos patrocínios, um deles pontual para o derby de hoje, que vai ficar nas costas, e outros 3 previstos até o final da temporada, até o final da Série B, Edu. Firme, hein? Heitor Fredo firme, hein?
Moleque firme, bom repórter, sensacional, fazendo uma dupla sensacional com Vladimir Catarino, hein? Ala Jovem Bandeirantes. CH, vamos lá. Quem tem melhor banco? Quem tem melhor opção nas mexidas? Quem? Ponte Guarani, Guarani Ponte. Guarani tem mais elenco que a Ponte. Isso significa o quê no momento do derby? Talvez nada, talvez muito, depende da circunstância do jogo. No campo teórico, antes da bola rolar, na frieza dos números, quem tem mais banco é o Guarani. Tigrão, as laterais, quem hoje está mais apurado? Quem agride melhor e quem defende melhor? Luiz Felipe e Arthur na Ponte ou o Diogo Matheus ou o Mike no Guarani? Muito equilibrado, viu, Edu? Bastante equilibrada essa briga aí. A vantagem que eu vejo para o Guarani é a bola parada. Essa é uma vantagem do Guarani do Diogo Matheus. Você acabou de dizer aí que os últimos 2 gols de falta do Guarani em 1 ano e meio é pouco, mas foram marcados os 2 por ele, Diogo Matheus. Já o Arthur não tem nenhum gol de falta, nem tampouco o Luiz Felipe. Agora, marcando Mike, né, fazendo a função de lateral e não de ala, Mike e Diogo Matheus se equivalem a Luiz Felipe e Arthur. No apoio, eu entendo que pelo lado direito o Guarani leva vantagem. Acho que apesar da voluntariedade do Luiz Felipe, o Diogo Matheus chega com mais qualidade. E do outro lado o inverso. Acho que apesar da voluntariedade do Mike, o Arthur chega com mais qualidade. Pelo menos pelo que a gente tem visto, por aquilo que a gente tem visto aí nas últimas partidas. Muito bem, agora o homem, vamos falar com o homem, mais um derby, não contei, desde 84 chegando em Campinas, mas sem dúvida no Rádio Esportivo de Campinas é o que mais transmitiu derbys. Vamos para mais uma e hoje recheado de promoções, hein? Alô, amigo Batistão, aquele abraço! Alô, Edu, aquele abraço para você, para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes, mais um, mas com a mesma emoção de sempre fazer um derby é uma emoção diferenciada. O dia é diferenciado. E nós estamos aqui para esta partida, que é a mais importante do esporte de Campinas. Eu, certa vez, estava numa palestra na Unicamp e comigo o seu Pepe. E cabia a mim fazer perguntas ao José Macio, seu Pepe. E uma das perguntas foi: seu Pepe, o senhor disputou clássicos aí pelos 4 cantos do país. Qual é o clássico de maior rivalidade? E ele enumerou Grenal, Repá, Remo e Paysandu lá em Belém do Pará e o derby campineiro. E a explicação é muito simples, viu, Edu? Cidades que têm 3 ou 4 times, a rivalidade se dilui entre os adversários. Cidades que têm 2 times, que é o caso lá do Grêmio Internacional Grêmio, lá em Belém tem mais times, mas a grande rivalidade é entre o Remo e Paysandu, e em Campinas o derby campineiro. Então, sem dúvida, né, palavra de quem tem autoridade para falar. Então o seu Pepe colocou o derby campineiro como um dos 3 maiores clássicos do Brasil, Edu. Olha, Guarani escalado. Pois não diga. Atenção. Guarani escalado. Então vamos lá. Ponte também, Edu. A Ponte também. Então, pela ordem do mandante, primeiro a Ponte, depois o Guarani. Atenção, 17h03, escalação da Ponte e do Guarani na Band. Começando Edu Pinheiro com a Ponte, escalada com Kaique França 12, Luiz Felipe 14, Fábio Sanches 27, Matheus Silva 4, Arthur 15, Amaral 8, Leonaldi 5, Matheus Jesus 20, Elvis 10, Pablo Diego 11, Gé 19. Repeteco da Ponte, Kaique França, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Matheus Silva, Arthur, Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus, Elvis, Pablo, Diego e Gé. Time que a gente já vinha adiantando, esse é o time titular da Ponte. No banco, Edu, estarão à disposição do Felipe Moreira, Luan com a 30, Pedro Rocha 1, Mailton 2, Edson 3,
Dudu Ratamoto 7, Tomás Kaique 13, Ramon Carvalho 16, Guipira 17, Samuel 18, Cássio Gabriel 21, Júnior Tavares 22, o Everton 23. É a ponte já definida do Pinheiro. Vamos à escalação do Guarani, 17-4, alô, alô, repórter Heitor Fredo. Fim do suspense na escalação bugrina, o técnico Bruno Pivetti manda a campo para o jogo de número 205, derby contra a Ponte Preta, Tony, camisa 25, Diogo Matheus, número 13, o capitão Alan Santos, 12, 3, Lucão e meia dúzia lateral esquerdo, Mike. No meio campo, Matheus Barbosa, 5, 18 para Matheus Bueno, 78 Regis e no ataque 17 Bruno José, 27 Bruninho e 11 Derek. Será titular no derby aqui no Moisés Lucarelli. Repetindo o Guarani de Tony, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike. Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Regis, Bruno José, Bruninho e Derek. No banco de reservas, Bruno Pivetti terá à disposição o goleiro Pegorari, Titi, Valber, Ivan Alvarinho, Diego Porfírio será a opção no banco de reservas, Bernardo, Lucas Araújo, Wenderson, Isaac, Lucas Silva, João Vitor e Bruno Mendes de volta do departamento médico, Edu. E agora quem apita? Quem apita? Atenção, vamos lá fazer uma dobradinha aí. Primeiro o Catarino faz o árbitro e o Fredo aí vai fazer os bandeiras. Vamos lá. O árbitro é o contestado, né? O carioca Wagner do Nascimento Magalhães, árbitro FIFA, ele quem apita Ponte Guarani. Fredo. Já os auxiliares, auxiliar número 1 corre do lado das cabines de imprensa e dos bancos de reservas, Alessandro Álvaro Rocha de Matos da Bahia. Auxiliar número 2 será a Lilian da Silva Fernandes Bruno, do Rio de Janeiro. E o quarto árbitro, João Vitor Gobi de São Paulo. E no VAR estará o mineiro Emerson de Almeida Ferreira, vai ser o responsável pelo VAR no jogo de hoje, Edu. O Wagner que apita, ele é administrador de empresas. Ele promete que amanhã cedo já vai estar administrando a empresa, né? O Alessandro, bandeira 1, é investigador de polícia na cidade de Simões Filho, na Bahia, e promete que amanhã, 8 horas, vai estar na delegacia. E a bandeira 2, a Lilian, ela é autônoma. Ela tem um pouco mais de espaço no horário, tem 42 anos, Lilian Fernandes Bruno. Ela é de Pindamonhangaba. Vamos lá, 17-7, oi Tigrão, queremos ouvi-lo, equipes escaladas. É, tudo rigorosamente dentro do que era esperado, né, Edu? Pro derby, salário é posto em dia, quem tá machucado, parece que uma história aí do evangelho, parece uma história evangélica, quando estava morto Lázaro e a família chorava, e Jesus disse, não há motivo para chorar, levanta-te Lázaro, e Lázaro viveu novamente. Contra o derby, o cara tá morto lá no DM, chance 0. Aí vem o derby, o que acontece? Todo mundo à disposição, até quem vai para o banco, como é o caso do Bruno Mendes. Então sarou o Luan Santos, sarou também pelo lado da ponte o Fábio Sanches, sarou o Pablo Diego, todo mundo se cura, parece um passe de mágica. O clube financeiramente, os dois, hein? Parece que tem mais estrutura do que a Inter de Milão e o Manchester City juntos. A grana aparece não sei da onde. Parece que ela brota nas árvores que circundam os dois estádios. Todo mundo em dia. O Guarani disse que até antecipou o pagamento. A Ponte botou tudo em dia. Ah, não pagava fundo de garantia, no caso do Guarani, há não sei quantos anos. Passou a recolher. Então o derby mexe com as estruturas e eu recebi telefonemas aí de pessoas ligadas a alguns jogadores dizendo assim, ô Tigrão, telefonema e mensagens, né? Mais mensagens. Você não consegue dar uma mexida no doce aí para ter derby todo mês? Assim vai estar sempre tudo em dia? Então, Edu, nós divulgamos essas escalações aí desde a última segunda-feira e não deu outra. Acho que o Guarani botando o Matheus Barbosa e vindo com o Matheus Bueno no meio de campo, né?
Ele ganha um pouco mais de mobilidade com a bola nos pés, ele ganha um pouco mais de manejo de bola, eu vejo dessa forma, né? Fica mais leve teoricamente, vamos ver na prática se assim funciona. E a Ponte tem sim algumas preocupações, né? Aliás, o Barbosa começa o jogo, né? O Barbosa começa o jogo. Tinha uma expectativa de que ele fosse para o banco, ele está pendurado, mas não, ele começa o jogo. São dois Mateus, o Barbosa e o Bueno, mais o Regis, e o ataque é dentro daquilo que a gente esperava pela inatividade do Bruno Mendes, que vai só para o banco, com o Derek na pilotagem de ataque, o canhoto Derek, com o Bruno José do lado direito e com o Bruninho do lado esquerdo, voltando também um pouco para fazer aquele quarto homem de meio campo e em alguns momentos da partida dividindo essa responsabilidade de fazer a bola chegar à frente, fazer a transição ofensiva com qualidade. Eu vejo aqui 29 o Isaac no banco. Eu pensaria, se fosse treinador do Guarani, jogando fora de casa e na pressão que deve ocorrer naturalmente, em ter mais um meia no time. Mas ele, eu acho que de certa forma mantém uma linha de coerência, porque ele acaba, né, mantendo a base, mantendo a estrutura tática que vinha utilizando. E na Ponte todo mundo, né? Esse é o time que mais rendeu na Série A2 e que não jogou nesse campeonato ainda. Ora é um que tá, hoje é 7ª rodada. Ora é um que está fora, ora é outro que está fora, ora é outro que está suspenso, ora é outro que se contundiu, e hoje vem todos. É exatamente o time base que deu certo, subiu e foi campeão na Série A2. Só que o Elvis não tem a forma, a mobilidade que tinha nos seus bons momentos da Série A2. O Fábio Sanches também vem, entra, sai, machuca de novo. Não tem aquele ritmo dos seus melhores momentos. O mesmo se aplica ao Matheus Silva, que teve um problema no joelho e ficou muito tempo fora. O mesmo se aplica ao Leonaldi, que também teve um problema no joelho e ficou um bom tempo fora. Agora, no derby, cara, cidadão toma infiltração, vai lá no pai, como é que chama o pai lá, Edu? Zé Pilintra. Vai no Zé Pilintra e joga uma água benta, joga lá um incenso de alguma coisa, joga lá dá pro cara tomar um chá de asa de morcego e o cara vem e joga. Então é jogo de superação para a Ponte, para o Guarani também. O Guarani com mais do dobro de pontos ganhos que a Ponte, mas aqui não tem, nesse jogo não tem muito disso. Nós já vimos aqui de um lado Amoroso, Luizão e Djalminha, e do outro eu nem me lembro. Não consigo pegar 3 jogadores da Ponte. E o Guarani com 15 minutos do primeiro tempo estava ganhando de 2-0. E aí a Ponte foi buscar, empatou 2-2 e quase que ganha o jogo. E já vimos o contrário também. A Ponte com Piá, Mineiro, Washington, Macedo. Um timaço. Um time que foi 3º colocado da Copa do Brasil de 2001, porque pegou o Corinthians na semifinal. E aí 2 jogos no interior do estado, um em Rio Preto e um em Presidente Prudente, e a Ponte foi eliminada. Esse timaço da Ponte ficou aí um tempão sofrendo com um tabu. Foi quebrar em 2002. Ficou um tempão sem ganhar do Guarani, nem lá, e nem no Brinco e nem no Moisés, nem lá no Brinco e nem aqui no Moisés. E o Guarani com times às vezes inferiores ganhava da Ponte. Então não entra muito em campo esse negócio de classificação, de campanha até antes do jogo. O que vale aqui é perna, o que vale aqui é peito, o que vale aqui é pulmão, coração, e tudo isso fica pequeno diante do principal. Aquela parte do corpo, normalmente esférica ou próxima disso, que fica em cima do pescoço. É ligada ao tronco pelo pescoço, que é a cabeça. Tem que ter cabeça, tem que estar concentrado, tem que errar o mínimo possível, tem que ter noção que é jogo de superação, e aí a gente conta tudo depois da partida. Antes é muito difícil prever o que vai acontecer, mas os 2 times escalados, conforme a gente falava ontem, tanto na TV Bandeirantes como também na Rádio Bandeirantes,
nenhuma surpresa. Tudo rigorosamente dentro daquilo que a gente esperava. E eu entendo que Bruno Pivetti, exceção feita talvez a um questionamento aí do Isaac no time, mas taticamente ele mantém a mesma estrutura. Eu entendo que o Guarani entra com aquilo que de melhor ele tem no momento, dentro do elenco para escalar 11, e o mesmo se aplica à Macaca Campineira. Edu. Olha só uma observação, o Eliel nem no banco da Ponte, hein? O Eliel nem no banco, no Guarani, o Bruno Mendes é banco, o Derek vai pro jogo. Oi, CH, equipes escaladas, queremos ouvi-lo. Dentro da coerência e dentro daquilo que era esperado. A Ponte retorna o que tem que retornar, que é o Amaral pro meio campo. Pablo Diego e Gé recuperados vêm para o jogo. Provavelmente o Eliel não se recuperou, por isso que não está nem no banco de reservas. Os 3 estavam no departamento médico, não é? Zaga completa, meio campo titular. O melhor meio campo da Ponte foi esse. O Filipinho entrou depois no Campeonato Brasileiro. Então eu considero esse meio campo da Ponte titular. E no ataque são os 2 melhores que a Ponte tem no elenco. Sem nenhum segredo, resta saber. Tem 2 perguntas para fazer. Eu tinha 3. Saber se o Pablo Diego e o Gé jogariam, eles estão em campo. Se Matheus Jesus vai jogar o futebol do Campeonato Paulista ou o futebol do Campeonato Brasileiro. Serve para o Elvis também. Do lado do Guarani, eu imaginava que o Enderson começaria a partida. Ele dá mais uma oportunidade para o Barbosa, mantém o Matheus Bueno no meio campo. Na frente não tem segredo, retorna o Alan Santos, inclusive, que é capitão do time no jogo de hoje. Eu acho que não tem nenhum problema. Agora a grande dúvida é qual é a estratégia de jogo, como vai marcar, como vai jogar, enfim, tanto Ponte como o Guarani. Em termos de escalação, Edu, nenhum segredo, nenhuma surpresa. Muito bem, entrando na roda aqui, Ponte escalada, Guarani também escalado. Oi, Gleger Zorzin, grande abraço, boa tarde, queremos ouvi-lo. Boa tarde, Edu, um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Quanta história em campo hoje, né, Edu? Eu quero dizer aqui, né, tive o privilégio de poder estar dentro de campo atuando num clássico gigantesco como esse. Para mim, o maior clássico do Brasil, de maior rivalidade, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma. E olha que eu já joguei diversos clássicos aí para esse Brasil afora. Então, com muito respeito, eu falo sobre isso porque é muita história, né? Grandes craques, grandes jogos. Você esmiuçou aí já há algum tempo histórias do derby. Como é bonito, né? Como é legal e encantador esse jogo Guarani-Ponte, Ponte-Guarani sem dúvida nenhuma. Aí saem as escalações, né? E assim, dentro daquilo que os treinadores planejaram, daquilo que foi proposto durante já o início da competição, durante toda a semana, onde a gente ficava conjecturando quem será o time, que time você escalaria, quem você levaria a campo. Primeiro dizer que há algumas escalações, né, de jogadores, principalmente que estavam aí no departamento médico, isso é claro e óbvio, né, que o cara sendo titular e jogador importante, o time, não vou dizer que acelera o processo, não é nada disso, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, Pablo Diego, que eu disse desde o começo da semana, eu estou dizendo nos programas da rádio, da TV, que eu tinha a impressão de que o Pablo Diego viria para o jogo. Por quê? Porque ele poderia ter voltado, por exemplo, na última partida da Ponte, mas isso não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque não estava ainda 100%, né? Não estava ainda totalmente recuperado, e até por um jogo que a Ponte poderia ter escalado, por que não? Mas aí arriscar de perder um jogador dessa importância, a gente vê a dificuldade que é para a Ponte escalar um jogador, então claro, vamos guardar e a gente deixa para o jogo mais importante, um dos jogos mais importantes do ano, que é o derby. Então é claro e óbvio que isso iria acontecer. E eu dizia que a sinalização era total para que isso acontecesse. Do lado do Guarani, o exemplo é o Alan Santos, que poderia ter voltado, mas o técnico Pivetti preferiu esperar e voltá-lo nesse jogo de hoje. Eu não sei se eu concordo com esse meio de campo do Guarani, Barbosa e Bueno. Eu, por exemplo, não escalaria o Barbosa. Escalaria o Alvarinho, que está no banco, que veio quebrando um galho aí pro Pivetti como zagueiro. Né? Ah, mas não foi bem o Alvarinho. Mas, poxa vida, ele não é zagueiro.
e todas as vezes que foi efetivado como titular na volância foi muito bem. Mas aí é critério, não sei o que preparou o Pivete de plataforma, e acho que esse é a única ressalva minha na escalação do Guarani, que mantém o Derek no ataque, para mim tá certo. Bruno Mendes, apesar de toda a grandeza, de toda a história com o clube, né, com a camisa do Guarani, é um jogador que não vem muito bem, né, não tá muito bem, e isso, a escalação dele no banco de reservas provavelmente é para isso mesmo, um jogador que fica como opção. No lado da Ponte, eu acho que é o time base, o time titular, esse é o time titular da Ponte, né, com o Luiz Felipe, com o Sanches, com o Matheus Silva, Arthur, Leonardo Amaral, Elvis e Jesus, e na frente Pablo, Diego e Gé. Então tá certo o time, é por aí mesmo, a Ponte vai com força máxima, tá jogando em casa, mas independente disso que eu falei, que o Tigrão falou, que o CH falou, né, sobre a escalação, sobre a plataforma, acho que não vale nada isso, Edu. O que vale para um jogo como esse, sem dúvida nenhuma, é a parte emocional. Como preparou os times, os treinadores, durante a semana, na pré-eleição, né, que deve estar acontecendo, já deve ter terminado, os caras já estão ali batendo aquele último papo, aquele último ajuste dentro do vestiário. Então é isso, que vale para uma partida dessa, e o Tigrão estava dando um exemplo aí do Guarani, depois outro exemplo com a Ponte, é justamente isso, não vale, não adianta, não vale o momento na competição, não vale o momento vivido dentro do campeonato, não. O que vale é quem foi melhor preparado para enfrentar o seu adversário, né? E também na preparação emocional, a gente sabe que se pilhar demais acaba atrapalhando. Então tem que saber o ponto exato, e é nisso que eu vou ficar de olho, viu, Edu? Como preparou os times emocionalmente Pivete e Felipe Moreira. Grande Zorzinho, olha, destaques finais, fechando aqui o Concentração, o Batistão vem para a grande abertura, começa às 18 horas, o grande clássico, e mais uma vez falando da promoção. Vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, o YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, embaixo tem o número de um WhatsApp para você participar. Não é esse aqui, o famoso 97102 1493, não vale, não é esse. É um outro número que está no YouTube. Lá você manda, por favor, nesse WhatsApp, você digita seu nome completo, o seu CPF, você torce para quem? Ponte ou Guarani? E coloque a senha. A senha também está no YouTube. No YouTube está o número do WhatsApp e a senha. Se não tiver esses ingredientes, não entra no concurso. Nome completo, CPF, a senha. E se torce para a Ponte ou para o Guarani. A sua inscrição, a sua participação vale até o final. A hora que terminar o jogo, as inscrições estarão encerradas. A participação estará encerrada. E nós vamos sortear no Jogo Aberto, que é um programa que nós temos aqui depois da partida. Durante o Jogo Aberto, durante os nossos quadros, o craque do jogo, o gabarito, a defesa, nós vamos falando. Quem vai promover o sorteio é o site sorteador.com.br. Sorteador.com.br, tá? Então, os prêmios tem o kit da Ponte. Tem o kit da Ponte, tá? É uma camisa oficial, mais brindes e mais um rádio portátil. Kit do Guarani, uma camisa oficial, mais brindes, mais um rádio portátil. Tem um ventilador Mondial, quem ganhar o ventilador ganha também um rádio portátil, faixa estendida. Tem uma churrasqueira Mondial, quem ganhar a churrasqueira também ganha o rádio portátil, faixa estendida. E eu tenho 4 parafusadeiras, 4 parafusadeiras da Uesco WS 2555K. Vale a pena, hein? Tá bom? Então na terça-feira a Band estará entregando aqui na recepção. Terça-feira, no horário comercial, aqui na Bandeirantes, a entrega. Oi, Catarino! Repita a escalação da Macaca. O Edu, no momento que a Ponte sobe para fazer trabalho de aquecimento, muito bem recepcionada por sua torcida. Ponte vem a campo com Kaique França, 12, Luiz Felipe, 14, Fábio Sanches, capitão do time, 27, Matheus Silva, 4, Arthur, de volta à lateral esquerda, 15, Amaral, 8, Leonardo, 5, Matheus Jesus, 20, Alves, 10, Pablo, Diego, 11, G19, a Macaca pronta para o derby. E o banco, Catarino, banco? Luan, 30, Pedro Rocha, 1, Mailton, 2, Edson, 3, Dudu, 7, Tomás Kaique, 13, Ramon Carvalho, 16, Guipira, 17, Samuel Andrade, 18,
Cássio Gabriel 21, Júnior Tavares 22, o Everton 23. Heitor Fredo, você me ouve? Atenção. Tudo ok, Edu. Escalação do Guarani, Heitor. Escalado com 25, Tony no gol, Diogo Matheus número 13, 12, Alan Santos, 3, Lucão e meia dúzia, Mike. 5, Matheus Barbosa, 18, Matheus Bueno e 78, Regis fechando o meio campo. No ataque, Bruno Pivetti escala Bruno José com a 17, Bruninho 27 e Derek, camisa 11, Edu. E o banco alviverde. As opções para o técnico Bruno Pivetti: Pegorari para o gol, Titi com a 16, depois vem Valber, Ivan Alvarinho, Diego Porfírio, Bernardo, Lucas Araújo, Wenderson, Isaac, Lucas Silva, João Vitor e Bruno Mendes, o camisa 9, Bugrino. Grande Adilson, é o seguinte, hein? Grande, Heitor, é o seguinte, hein? Que seu pai tá na minha mente aqui, mas tem Bruno, né? Bruno Mendes, Bruno Pivetti, Bruno José, Bruninho, como tem Bruno Alviverde. Meus amigos, fechado concentração, vem aí a grande abertura, a grande transmissão e o grande comando do amigo Batista. Vem aí o Derby 205, Batista no comando mais uma vez e até já! Concentração. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Jornada Bandeirantes.
Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Derby 205 aqui na Bandeirantes, o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora, vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Falamos para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições para você na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Com a Uesco você realmente vai fazer grandes trabalhos. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Preços baixos todos os dias. E Sul Eletro, os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. Visite na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Sul Eletro. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol da Bam Bam Bam. Está no ar a Jornada Esportiva Bandeirantes. Você concorre a prêmios. Entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas para participar do sorteio dos prêmios. Lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes Campinas tem um número do WhatsApp e uma senha. Você vai mandar para aquele número de WhatsApp o seu nome completo, o CPF e a senha. E aí você vai concorrer a um kit da Ponte Preta, mais rádio portátil faixa estendida. O kit da Macaca tem uma camisa oficial, um boné, uma flâmula de bancada e um squeeze com o brasão da Macaca. Um kit do Guarani, mais a rádio portátil faixa estendida. O kit do Guarani tem uma camisa oficial, uma necessaire, aquela bolsa para carregar os pertences, um cachecol e um chaveiro com o brasão do Guarani. E mais, um ventilador mundial, mais a rádio portátil faixa estendida, uma churrasqueira mundial, mais o rádio portátil faixa estendida e 4 parafusadeiras da Uesco, a WS 2555K. O sorteio será no jogo aberto, logo depois que terminar o Derby 205. Participe, boa sorte para você! Informações da Ponte. Começamos com o mandante. Alô, alô, boa noite, Vladimir Catarino. Boa noite, meu caro amigo Carlos Batista. Uma ótima noite para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor da Macaca. Ponte Preta que busca e necessita da reabilitação. Afinal, o time está na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Vem de derrota para o Londrina na última rodada fora de casa. E nada como um derby para buscar esta reabilitação e buscar a retomada da confiança.
para esta partida. O técnico Felipe Moreira não poderá contar com o Felipinho, está suspenso, foi expulso em Londrina, mas terá a volta do Amaral, que cumpriu suspensão automática, e também a volta de Pablo Diego e Gé, o seu ataque titular à Ponte. Confiante para o derby 205, Batista. Informações do adversário, o Guarani. Alô, Heitor Fredo, um abraço, boa noite. Oi, Batista, um grande abraço a você, bom final de tarde, bom começo de noite pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Guarani, que está próximo do G4 e quer se aproximar cada vez mais da liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, ainda mais depois do tropeço do Vitória na abertura desta rodada. Para o jogo de hoje, um único desfalque. Torcedor bugrino deve ficar atento, não ouviu o nome do Neilton até agora, é o único vetado pelo departamento médico por conta de uma forte gripe. No mais, as opções são do técnico Bruno Pivetti, como por exemplo a manutenção de Matheus Bueno no meio-campo e o atacante Derek, artilheiro do Guarani nessa Série B com 3 gols até aqui. São os escalados para esse esquema 4-3-3. Guarani nesse momento no gramado do Moisés Lucarelli fazendo o aquecimento, já treinou bola parada, já treinou jogadinha ensaiada e agora caprichando nas finalizações antes de descer para o vestiário e voltar para quando a bola começar a rolar, Batista. E daqui a pouco os comentaristas vão falar. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, um abraço, amigo Batista. Um abraço a todos aqui, em especial os amigos da Bandeirantes. Bola rolando no Brasileirão, Maracanã, 0-0, segundo tempo. Flamengo e Fluminense, 18h30, tem Grêmio e Internacional. E acabou na Série B. Acabou lá em Criciúma, Criciúma 1, Ceará 2, derrota do Criciúma interessa ao Guarani. O Vitória já perdeu na rodada e tivemos hoje cedo Chapecoense 0, Juventude 2. Na 7ª rodada, abertura, sexta-feira, Tombense 0, Londrina 2, Mirassol 2, Vitória 0, Atlético Goianiense 0, Avaí também 0. Ontem, Sport 3, Botafogo Ribeirão 0, Ituano 0, Novo Horizontino 2 e Sampaio Correia 1, ABC também 1. Nesse momento, classificação da Série B, o Guarani é 5º colocado com 12, a Ponte é 18ª com 5 pontos. Equipe técnica Bandeirantes, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e Gabriel Ribeiro no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Derby Campineiro 205, um dos maiores clássicos do Brasil. Ponte Preta e Guarani, no estádio Moisés Lucarelli. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, qualidade e preço baixo, ofertas sensacionais todos os dias. Vinho Country Wine 750ml, 12,98. Empanados Tequito Seara 1 kg, 22,69. Manteiga Tourinho 200 gramas, 11,98. Água sanitária IP 2 litros, 5,29. Ofertas válidas até dia 22 de maio. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br. Beba com moderação. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. O lançamento mais esperado do ano chegou! Conheça o martelete perfurador rompedor WS3228K da Uesco, apresentado na FEICOM 2023, que chega com motor de 900 watts, 4 funções, proteção contra superaquecimento e muito mais. E você sabe, né? Se é Uesco, é o melhor custo-benefício do mercado. Transforme seu trabalho com a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Uesco, 10 anos construindo com você.
Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Agora futebol, ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui. No comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Bandeirantes. Os números do derby, ele que é um dos maiores narradores do rádio esportivo do Brasil, hoje vem com os números do derby, Leandro Polis. Alô, Polis, um abraço, boa noite. Olá, Carlos Batista, um grande e forte abraço a você, a toda a galera ligada na Rádio Bandeirantes. É isso, chegou a hora do derby, o derby 205. E no decorrer deste jogão de bola, vou trazer informações, números, as estatísticas de mais um confronto entre Ponte Preta e Guarani.
E eu destaco que no último derby, o 204, a Ponte terminou com mais posse de bola, 57 contra 43 do Guarani. No total, foram 46 faltas, 22 cometidas pela Macaca contra 24 do Bugre. Estou ligado e vou trazer todas as informações para o ouvinte da Bandeirantes em mais um derby campineiro. E atenção, torcedor, times escalados e definidos. Escalado a arbitragem e aqui na Bandeirantes a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Para mostrar o seu valor no derby, a Ponte Preta vem a campo escalada pelo técnico Felipe Moreira. Com Kaique França é o goleiro 12. Luiz Felipe tem a 14. A dupla de zaga conta com o capitão do time, Fábio Sanches, 27. Matheus Silva tem a 4. Na esquerda, Arthur vem com a 15. Meio campo da Ponte com Amaral, 8. Leonaldi, 5. Matheus Jesus, 20. Elvis, 10. No ataque, 11. Pablo Diego, 19. Gé. Ponte de Kaique França, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur. Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus e Elvis. Pablo Diego e Gé. No banco, Felipe Moreira manda Luan, 30. Pedro Rocha, 1. Mailton, 2. Edson, 3. Dudu, 7. Tomás Kaique, 13. Ramon, 16. Guipira, 17. Samuel, 18. Cássio Gabriel, 21. Júnior Tavares, 22. E o Everton, 23. Ponte Preta vai pro campo. Sempre comigo. Hoje o torcedor bugrino não pôde trazer a bandeira por ser um clássico de torcida única numa determinação do Ministério Público, mas vai empurrar pelo microfone da Rádio Bandeirantes o time em busca de volta ao G4, proximidade para a liderança e quebra de tabu. Para isso, o técnico Bruno Pivetti escala o Guarani com Tony no gol, camisa 25. Diogo Matheus, lateral direito, tem a 13. Alan Santos, zagueiro e capitão, com a 12. Lucão, camisa número 3. E o lateral esquerdo, meia dúzia, é Mike. No meio campo, 3 homens. Matheus Barbosa, pendurado, camisa número 5. Matheus Bueno, camisa número 18. E ele que foi herói no Derby 200, Regis, veste a camisa 78. O trio de ataque do Guarani para o derby de hoje tem Bruno José com a camisa 17. Bruninho com a 27 e Derek, artilheiro do Bugre na Série B com 3 gols, tem a 11. Repeteco do Guarani para o derby 205, Tony, camisa 25, 13 Diogo Matheus, 12 Alan Santos, 3 para Lucão e Mike ao meia dúzia, 5 Matheus Barbosa, 18 Matheus Bueno, Regis 78. Bruno José 17, Bruninho 27 e Derek 11. O técnico Bruno Pivetti tem à disposição no banco de reservas uma enorme lista. Pegorari no gol número 1, 16 Titi, 4 Valber, 14 Ivan Alvarinho, 15 Diego Porfírio, 28 Bernardo, 21 Lucas Araújo, 23 Wenderson, 29 Isaac, 20 Lucas Silva, 19 João Vitor e 9 o atacante Bruno Mendes. Arbitragem do jogo. O árbitro é FIFA, o carioca Wagner do Nascimento Magalhães apita o jogo, Heitor. Auxiliar número 1, Alessandro Álvaro Rocha de Matos, do estado da Bahia. Auxiliar número 2 será a Lilian da Silva Fernandes Bruno, do Rio de Janeiro, Lilian Bruno, do Rio de Janeiro. E o quarto árbitro, João Vitor Gobi, de São Paulo. Quem estará como árbitro de vídeo hoje, Catarino? Hoje, vindo de Minas, Emerson de Almeida Ferreira, ele é o do VAR.
A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Raionic, inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa, você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Raionic. Encontre na Brasitone. Brasitone.com.br. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, torcedores do futebol de Campinas, é um jogo que vai ser decidido, no meu modo de entender, no comportamento dos dois meio-campos. Se a Ponte tiver Matheus Jesus e Elvis acordados, jogando o futebol que eles sabem jogar, vai ficar mais difícil para o Guarani. E o Guarani, se tiver Barbosa e Matheus Bueno dando a proteção e a saída de bola necessária para que Regis e os atacantes possam jogar, vai ficar muito interessante. Eu só torço, além de uma grande partida de futebol, para que Wagner do Nascimento Magalhães, da FIFA, o juiz de Palmeiras e Fortaleza, tenha uma ótima arbitragem. Eu estou preocupado. Se ele deixar os dois times jogarem, com certeza teremos uma grande partida de futebol. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Vou ficar de olho na parte emocional de ambas as equipes. Eu acho que isso é o ponto fundamental para uma partida como essa. As duas equipes, em se tratando de escalação, na minha opinião, levam a campo o que tem de melhor, né? Uma ressalva apenas no meio de campo do Guarani. O CH tocou no ponto do meio de campo e eu concordo perfeitamente quando ele diz da questão defensiva. E o Guarani, aparentemente, com o Barbosa e com o Bueno, mostra uma certa lentidão. Bom, essa é a minha opinião, né? Mas é a única ressalva a escalação do Matheus Barbosa no meio de campo do Guarani. No time da Ponte, para mim, é o time titular, é o que tem de força máxima o Felipe Moreira, né? As duas equipes bem escaladas. Vamos ver como é que vai ser, né, a estratégia de jogo do Pivete, que joga fora de casa, do Felipe Moreira, que precisa se recuperar na competição para voltar a ter uma autoestima, uma confiança melhor. A Ponte, que ainda não se firmou na Série B desse ano, o Guarani já fazendo um campeonato um pouco mais sólido, né, frequentando a parte de cima da tabela, é importante demais. Repito, independente da campanha das duas equipes, isso não vai para campo hoje. O que vai para campo, Tigrão, é a parte emocional. Quem tiver melhor preparado vence o derby. Tiger, o que você espera do jogo? Eu acho que o emocional, um abraço para você, Gleger. Eu acho que o emocional é fundamental. A cobrança em cima da Ponte é maior, né? Até pela sua campanha muito ruim até agora. Ganhou apenas 5 pontos em 6 jogos disputados. Diferente do Guarani, que ganhou 12. Mais do que o dobro, já tem uma estrutura tática bem definida. Tem um técnico efetivo e não um interino, que ninguém sabe se continua, se vai voltar para a base, se volta para o Sub-23. Ninguém sabe. Acho que o jogo de hoje define, de alguma maneira, os destinos da comissão técnica da Ponte aí para a temporada. Qualquer resultado que não seja o de vitória para a Ponte complica demais a situação da equipe, que está na 18ª colocação. Guarani na 5ª, aí com 1 ponto, volta para o G4. A Ponte na 18ª. Então, mas tem muito campeonato, mas já é 7ª rodada. Já é quase metade do primeiro turno. E depois é difícil, quando é construído um passivo muito grande, é difícil recuperar. Então eu acho que emocionalmente o Guarani entra mais robustecido. A Ponte entra muito pressionada. E para mim o jogo vai se definir exatamente nesse aspecto. Eu não vejo muita diferença entre as equipes. Eu vejo a Ponte com um preenchimento de meio campo melhor do que o do Guarani. Com 4 jogadores, Amaral, Leonaldo, Matheus, Jesus e Elvis. Contra Pereira, Bueno e Regis, na equipe do Guarani, com o Bruninho, que é um cara que puxa contra-ataque pelo lado esquerdo, vem por dentro, às vezes se mete como centroavante, mas ele vai tentar encarnar aí também a figura de um 4º homem de meio campo. Vai tentar. E a Ponte tem 4 ali no meio, tem
o Elvis que se mete lá entre os dois atacantes, o Diego e o Gé, tem o Matheus Jesus que chega, tem o Leonaldo que chega como elemento surpresa às vezes pelo lado direito, mas tudo isso se dilui demais, fica com uma importância muito pequena diante de como é que vai estar a cabeça dos jogadores, a estratégia que os treinadores irão utilizar, até porque a Ponte não tem alternativa, ela terá que se submeter ao risco do contra-ataque do Guarani. Essa massa faz uma festa extraordinária aqui, ela quer o time para cima, ela quer o time tomando a iniciativa, ela quer o time saindo para jogar, é uma obrigação de quem joga em casa. E qualquer resultado para a Ponte, em termos de classificação, é catastrófico. Não perder o derby não é de todo ruim, mas em termos de pontuação é muito pouco. Então os dois treinadores escalaram para mim no momento aquilo que eles têm de melhor. Se a Ponte tivesse o Eliel, talvez pudesse optar por uma outra formação ofensiva. Se tivesse o Felipinho, poderia utilizá-lo aí dentro, obviamente, do setor de meia cancha, mas não tem, ambos estão fora, um suspenso, outro contundido. Vou dar um brequinho aqui para ouvir o hino nacional brasileiro, som ambiente aqui do estádio Moisés Lucarelli com o intrépido Gilberto Sufi. É sempre reconfortante e é sempre uma esperança ouvir, confortante também, ouvir o hino nacional brasileiro apesar de tudo. Olha, espero um grande jogo. Eu acho que a responsabilidade da Ponte, como eu acabei de dizer, é maior porque joga em casa e porque está muito mal posicionada na tabela. É árdua a missão da Ponte de ter que tomar a iniciativa e também tomar cuidado com o contra-ataque do Guarani. É algo que não dá muito encaixe, não dá muito nexo. Você, quando ataca, automaticamente se expõe. E quando você não ataca, você se expõe menos, mas também traz o adversário para cima. É um contraditório duro de ser decidido, é uma opção difícil de ser concatenada. É difícil encaixar com sucesso as duas coisas. Mas a missão do Guarani também é árdua, porque ele joga com uma atmosfera totalmente contrária, apoiando o seu adversário dentro da casa do adversário, mas me parece o Guarani com um momento psicológico melhor. Me parece o Guarani mais senhor de si, mais confiante. Isso, agora, são 17 horas e 58 minutos. É antes da bola rolar, ela rola às 18. Quando ela rola, tudo isso que a gente fala aqui pode ou não se confirmar, porque na teoria é tudo mais fácil. Na prática, um erro, na prática, uma falha, na prática, um lance de genialidade, são aspectos, fatos e acontecimentos que podem mudar completamente a história do Derby 205. Tá tudo pronto, os capitães nesse momento estão escolhendo bola ou campo, em que campo que vão defender no primeiro tempo, em que campo que vão atacar no primeiro tempo. Tá tudo pronto, o cenário tá montado, o quadro é lá dentro do retângulo verde, a moldura é essa torcida que veio para ver um bom jogo e nós viemos aqui para contar tudo para os senhores. A bola vai rolar e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro.
Batista. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, Gleger Zorzin e Carlos Henrique, o bate pesado. Traçaram as possibilidades dos times Ponte Preta e Guarani para o Derby 205. Você continue participando. Entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas para participar do sorteio de prêmios. Lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes Campinas tem um número de WhatsApp. Você vai pegar esse número de WhatsApp e a senha e vai mandar seu nome completo, CPF, a senha, o time que você torce, para o WhatsApp que aparece lá na tela no YouTube, no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. E o sorteio será depois do jogo, no jogo aberto. São 8 prêmios, 8 sorteados. Um kit Ponte Preta mais rádio portátil, um kit Guarani mais rádio portátil, um ventilador da Mundial mais rádio portátil, uma churrasqueira Mundial mais rádio portátil e 4 parafusadeiras da Uesco. Batista. Estou observando aqui um minuto de silêncio. A bola vai rolar, apita o árbitro. A bola rola no Derby 205. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, o microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa um dos maiores clássicos do futebol do Brasil. A primeira falta pela esquerda no campo de ataque do Guarani. Tá caído, camisa número 18, Matheus Bueno, pois não há informação na Bandeirantes. Primeira chegada um pouco mais forte, posse de bola, portanto, para o Guarani. Começou o derby, o torcedor ponte pretano já está animado aqui no Moisés Lucarelli, viu, Batista? Saiu amarelo? Saiu o cartão amarelo? Saiu sim. Saiu? 30 Amaral. segundos de jogo, o Amaral conseguiu dar uma chegada desnecessária no meio campo e tomou cartão amarelo. Ele que é um jogador de marcação. Se eu sou treinador, tiro agora e põe o Ramon Carvalho. Porque o Amaral tem que ter um pouquinho mais de equilíbrio, aquilo que eu falava do emocional. Isso compromete uma partida num jogo como esse, compromete uma equipe num jogo como esse. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com telas e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Vem embora o time do Guarani. Bruninho tentou o corte em cima do Luiz Felipe. Luiz Felipe foi empurrado. O árbitro parou, marcou falta. Falta para Macaca. Rapidamente, Gleger, o cartão amarelo foi bem aplicado ou não em Gleger? Foi justíssimo. Carrinho totalmente desnecessário no meio de campo. Acertou o árbitro em dar o cartão amarelo. E pra você, CH? Cartão amarelo correto. Tigrão já falou, né, Tigrão? Cartão amarelo bem aplicado para o Amaral. Claro, errado o Amaral. Cabeça fraca nesse momento do lance. É muito bom jogador, mas fez uma grande besteira, fica pendurado pro jogo todo. É um absurdo. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, preço baixo todos os dias. Óleo de soja lisa 900 ml, 5,90. Oferta válida até nesta segunda-feira, dia 22 de maio. Acesse iga.com.br. Domina o time do Guarani no campo de defesa. Bola pela esquerda, vem Mike. Recolhe, recua, toca o jogo no campo de defesa. Vem para Lucão. Lucão para Mike. Jogo pegado no começo da partida. Passe errado no Mike. Vem Matheus Jesus para dominar. Ele carrega no campo intermediário. Leva a bola com a perna direita. Foge na marcação. Abriu para Luiz Felipe. Partiu na beirada do campo. Tentou levar. Chegou tirando e afastando o Matheus Bueno. Na esquerda com o Bruninho, com o Matheus Bueno, com o Bruninho. Lançou no campo de ataque para Derek. Gira o corpo em cima da marcação. Carrega a bola curta para Matheus Barbosa. Errou o passe, mas corrige Matheus Bueno. Recua para Alan Santos. Ele que está reaparecendo depois de contusão no time do Guarani, para Diogo Matheus. Sai da lateral, vem por dentro, recolhe e domina. Abriu para Bruno José, vai recuar.
Sudeletro, os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação hidráulica. Visite na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 995450320. Sudeletro. Domina Bruno José, vem pra bola, pé canhoto, bateu, vai embora. Regis desceu, veio por dentro e soltou a perna canhota, ela saiu. À esquerda de Kaique França, tiro de meta e Torfredo. Jogada que nasceu com passe de calcanhar do Bruno José. O Regis arriscou a primeira de fora da área, a bola caiu rasteira. O Kaique França só acompanhou. Tiro de meta para Ponte, 0-0 no Moisés Lucarelli. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Domina Alan Santos no campo intermediário, soltando o jogo pela direita, vem embora, Diogo Matheus ultrapassa a linha da metade do campo, soltando lá na direita. Trabalha Regis na lateral do campo, recua, volta a bola no Alan Santos, no campo de defesa, manobra, leva a bola na perna direita, o time da Ponte marca só a partir da metade do campo. Bola pela esquerda do cão, domina, recolhe, não vai, prefere o recuo para Alan Santos, domina pela metade da zaga, bate a bola de perna direita para Diogo Matheus no campo de defesa, ajeita, vai para a bola para fazer o passe, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui, se manda Matheus Bueno, vem embora, tocou para Bruninho, chega a marcação, a bola volta de novo com o time do Guarani, vem embora, pela esquerda, vai Lucão se aventurando no campo de ataque para Mike, erra o passe, Bruninho tentou, retomou, perdeu, tira lá atrás, afasta o time da Macaca. O Esco, 10 anos construindo com você, sempre com o melhor custo-benefício do mercado. Vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. E vem embora, domina Regis, sai da lateral, surgiu na frente Diogo Matheus, ele meteu o pé direito, levantou na área, chega para tirar Matheus Silva, joga para fora, a bola saiu, foi embora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o Guarani bater, Heitor Fredo. Mais uma jogada do Regis, aberto pela direita, na dobradinha com o Diogo Matheus. É o próprio Regis que vai para a cobrança do primeiro escanteio do jogo, Batista. Regis vem para a batida zagueirada do Guarani na área. Guarani ataca contra o gol do portão de entrada no Majestoso. Regis levantou no segundo pau. Muito alta, a bola vai embora. Pela linha de fundo em tiro de meta para a Macaca bater, Heitor. Muito alto o cruzamento, não tocou em ninguém, direto pela linha de fundo. Só tiro de meta, 0-0 Ponte Preta e Guarani. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7 passados. Depois desse ataque eu sigo com o giro do placar. Dominou o Pablo Diego, pé direito, bateu pro gol, pega Tony. Batida de perna direita, Pablo Diego, Tony ligado, atento, pegou e não soltou o Catarino. Primeira jogada mais perigosa do ataque da Ponte Preta com o Pablo Diego, que está de volta ao time. Dominou, bateu no canto do goleiro Tony, no canto direito, foi buscar o goleiro do Bugre para fazer a defesa. E eu sigo com o giro do placar aqui na Bandeirantes. Derby 205, Majestoso, Ponte Preta 0, Guarani 0. Olha, Maracanã, Flamengo marca no final com Léo Pereira e termina assim, Flamengo 1, Corinthians 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas para participar do sorteio de prêmios. Pegue o número do WhatsApp que está lá na tela do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes e também a senha. Você vai mandar o seu nome completo para o número de WhatsApp que está lá no canal de vídeos, CPF, a senha e o time que você torce.
concorra a prêmios. Domina Matheus Jesus, carrega soltando para Amaral. Ele gira, parece nervoso o Amaral. Toma um cartão com 30 segundos de jogo. Vem atrás dela, Amaral toca a bola de perna direita para Luiz Felipe. Vem Mike, recuperou, soltando para Matheus Barbosa. Vem Matheus Bueno, soltando o jogo pela direita para Regis. Na lateral, domina Diogo Matheus, tenta levar em cima da marcação, prefere o recuo. A bola volta no meio campo. Bate Alan Santos. Mike dominou, pé canhoto, bateu pro gol. A bola desviada, vai fora, escanteio. Escanteio para o Guarani, Heitor Fredo. E o chute era perigoso, mas o Matheus Jesus estava atento, cortou na hora certa, mandou para escanteio. Regis mais uma vez vai botar a bola na área, Batista. Regis vem para fazer o erguimento de bola, time do Guarani. Vai colocando a zagueirada na área. Autorizado. Regis com a canhota. Levantou a bola na área, não estava valendo, né? O árbitro não havia autorizado. Vai de novo, quase 10, primeiro tempo, placar de 0-0. Toma posição Regis, camisa 78 para fazer o erguimento na área. Zagueirada lá dentro, o árbitro quer resenha. Conversa aqui, ali. Tá certo, tudo bem, tá bom. Então vamos. Escanteio pro time do Guarani bater. Zagueirada na área, 2 no rebote na entrada na área. Regis, pé canhoto, levantou, desvio de cabeça, Matheus Jesus. Corta a bola, volta. Sobra com Matheus Bueno pela esquerda, recua, toca o jogo, vem Mike recua. Lá dentro da grande área para Tony. Tony usa os pés. Bate de perna direita, levanta no campo de ataque para ninguém. Vem Fábio Sanches, corta, tira de cabeça. A bola sobra com o time do Guarani que recua. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Derby 205, majestoso, Ponte Preta 0, Guarani 0. Ainda a Série B encerrado em Criciúma 1, Ceará 2. Falta para a Ponte Preta bater pela meia direita no campo de ataque. Vem Elvis, aí tomando posição, o árbitro conversa muito. Autorizado, Elvis levantou na entrada na área. Vem lá atrás, tira, corta de cabeça a retaguarda do Guarani. Derek ajudando a defesa, bola em arremesso lateral. Era a esquerda para o time da Macaca, placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Cobra, arremesso lateral, o Arthur meteu no fundo do campo, vai para lá, ajeitou já em cima da marcação, tocou atrás para o Elvis, chega a marcação, a bola volta, sobra com o time da Macaca, Amaral toca na bola, Luiz Felipe, pé direito, cruzou na área, vem Alan Santos de cabeça, tira, a bola sobra com o Regis, domina o time do Guarani no plano intermediário, abrindo na lateral pela direita para Bruno José, ele recua para Diogo Matheus, carrega, vem por dentro, solta a bola curta pela meia direita, placar de 0-0, Bruno José, vai lá pela ponta direita, Arthur chega na marcação, a bola espirrou, vai na linha de fundo e acabou o campo. Tiro de meta para a Ponte Preta bater, Heitor Fredo. Para a cobrança do Bruno José, que queria o escanteio, e agora o Matheus Barbosa no começo da jogada, Batista ao fazer o passe, tomou uma entrada, ficou sentido, mas já está levantando, tudo bem com o volante bugrino. Posse de bola para Macaca. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 13 do primeiro tempo. É tempo de análise. Valdemir Gomes, soltar a palavra fácil. E aí, como é que começam Ponte Preta e Guarani em Tigrão? Guarani começa melhor o derby, fica mais com a bola, está melhor posicionado. A Ponte marca muito atrás, a Ponte espera, parece assustada com o volume de jogo do Guarani. Começa melhor o Guarani, domina o jogo,
toca, tem o controle da partida. A Ponte já tem um jogador de marcação amarelado, o Guarani é melhor. Não criou nenhuma grande situação até agora, mas chega de novo, ó. E lá vai. E vem embora, partiu Bruno José, cruzou na área pra Derek, veio na bola, pecanhoto, bateu Mike, vai embora. Bruninho chegou pela esquerda, chegou finalizando, bateu, foi embora pela linha de fundo. Bandeira já apontava impedimento, Heitor Fredo. Foi na origem da jogada, Batista, e aliás, que bela origem da jogada, porque na dobradinha do Regis com o Bruno José, 2 jogadores da Ponte ficaram para trás, Matheus Jesus ficou no chão, mas foi assinalada a posição de impedimento. Ainda assim, o Guarani chegou mais uma vez ao ataque da Ponte nesse primeiro tempo. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Preço baixo todos os dias. Arroz grão de campo 5 quilos, 21,98. Oferta válida até nesta segunda-feira, dia 22 de maio. Acesse iga.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado e o comecinho do derby 205 CH. Guarani melhor, comanda a partida, tem mais posse de bola, é mais perigoso, mais organizado. Guarani melhor que a Ponte. Bola parada lá pela esquerda, o árbitro marcou a falta, é falta para Macaca Vladimir Catarino. Falta cometida pelo Alan Santos, é bem próximo à linha lateral da intermediária ofensiva da Ponte Preta pelo setor esquerdo. Cobrança vai ser feita na área, Elvis já vem para a batida, apenas um jogador do Guarani na barreira. Falta lá pela esquerda, Elvis vai fazer o erguimento na área, o time da Macaca ataca contra o gol da linha do trem. Autorizado, zagueirada na marca, levantamento na área, subiu lá atrás dele, de cabeça afasta, vai para a linha de fundo. E o árbitro marcou o tiro de meta. O último toque foi do Gé, marcou falta. Falta do Gé, ele marcou, né? Porque o último a tocar na bola foi o jogador do Guarani. Mas a marcação foi de falta cometida pelo Gé, atacante da Ponte, Batista. Sudeletro, os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. Visite na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Daqui a pouco, Leandro Boles e os números do derby. Gleger Zorzi, comecinho do derby 205, para você análise até aqui, Gleger. Ô Batista, o Guarani é ligeiramente melhor, mas assim, é pelo posicionamento, né? Pelo posicionamento, a Ponte povoa um pouco mais o meio de campo. E o Guarani tem um time mais espaçado em campo. Não dá para dizer que que a Ponte está desorganizada, não é isso. É que o Guarani, ele tem um pouco mais de espaçamento e o Regis está bem no jogo, né? Tá flutuando ali nas costas dos volantes e por esse aspecto o Guarani, mas muito pouco, tá ligeiramente melhor o Guarani. O jogo é muito equilibrado, né? Muito tenso também o jogo e até o momento a arbitragem está muito bem no jogo, tá segurando, tá mantendo os nervos ali, né? Que sempre são muito a flor da pele. Para mim o jogo é extremamente equilibrado. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com telas e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Time da Ponte vem com Jean, tocou no corredor, a falta. O árbitro paralisa e marca. A torcida reclama, quer o cartão Vladimir Catarino. Falta foi cometida pelo Matheus Barbosa. Deu um trança-pés ali pra cima do Elvis, quase que na meia-lua da grande área. O árbitro marcou a falta e a torcida, lógico, pede cartão. Não vai pintar aparentemente, mas é uma grande oportunidade de bola parada pra Macaca. Chicken Supreme feito 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Falta para Macaca, Matheus Jesus. Fica ali nas proximidades, Elvis também. O árbitro orienta a barreira à frente da linha frontal da grande área. Momento de expectativa, o time da Macaca ataca contra o gol da linha do trem.
Pelo jeitão, é o Elvis, é quem vai bater. Matheus Jesus usa a canhota e o Elvis é destro. Vamos ver quem é que vem. Ali é pancada, né, Batista? Porque é um pouco além da linha intermediária, um pouquinho além da intermediária. Você vê que a barreira está formada na linha de frente da meia-lua, um pouco mais para o lado esquerdo. Então o Matheus pega mais forte, o Elvis é mais jeito. E tem o Matheus Silva também, que pode dar uma pancada dali. Ele tá ali de Miguel. Pode ser que os outros abram e venha o Matheus Silva, porque é longe. E aí é pancada, é para quem chuta forte. Eu vejo o Matheus Silva talvez como surpresa aí. Falta pra Macaca. Elvis, pé direito, bateu, explodiu na barreira. Vai embora, pra fora, pra linha lateral. É arremesso na direita, vem para fazer a reposição Matheus Jesus. Ele recua para Matheus Silva. Toca de lado na metade da quarta zaga. Vem Fábio Sanches, recua na entrada da área para Kaique França. Sai dominando e tocando pela direita para Matheus Silva. Passe completamente errado, equivocado. Matheus Bueno tocou para Regis, dominou, entrou na área, pé canhoto, cortou, limpou, rolou por dentro. A bola passou por dele, que vem Diogo Matheus, levou para a linha de fundo, fez o cruzamento. Kaique França dá um tapa nela, que defesa! A bola voltou, o time do Guarani domina pela direita. Diogo Matheus tentou levar em cima da marcação, escapa, vem pra bola, toca por dentro, vem pra Matheus Bueno, tocou na entrada da área. Em cima da marcação, Gleger, Zorzinho, conceito e definição. Grau de dificuldade, defesa do Kaique França, Gleger. Foi meio no susto ali, né, Batista? A bola, o Matheus Barbosa acabou cruzando ali. Regis tocou pra Derek, entrou na área, levou com o braço. O árbitro viu e marcou, pois não, Gleger. Então foi meio no susto, né, o lance. O Matheus Barbosa cruza ali, e o Kaique França tinha muita gente na frente. Ele faz uma defesa importante, mas menos susto, né? Se tivesse um pouquinho mais de tranquilidade, a bola foi viajada, daria para ele ter feito uma defesa mais segura. Mas mesmo assim o grau de dificuldade é 7,5. O Esco, a marca do profissional brasileiro, com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autorizadas de norte a sul do Brasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21, etapa primeira, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois desse ataque, Amaral para Matheus Jesus, voltou no Amaral, desce o time da Ponte, erguimento na área, matou no peito, vai fazer, bateu Pablo Diego, vai embora, para fora pela linha de fundo, estava impedido, subiu a bandeira, marcou o impedimento do Pablo Diego, Vladimir Catarino. Mas é uma jogada que a Ponte fez muito na Série A2, nesse lançamento às costas da zaga, Pablo Diego dominou, conseguiu dar um toquinho na bola, tirou do goleiro Tony, ela bateu na trave e saiu mansinha, mas o assistente já havia marcado posição irregular do Pablo Diego. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Derby 205, aqui majestoso, Ponte Preta 0, Guarani 0, alô Edu. Sim, Série B pela manhã, em Chapecoense 0, Juventude 2, Thiago Carpini, primeira vitória no Juventude, já estreando. Jogo muito picotado, agora falta Bruninho caído, uma intensa reclamação dos jogadores ponte-pretanos. E o massagista foi acionado. Caiu, o que acontece é o seguinte, teve um jogador da Ponte que caiu lá no campo de defesa da Ponte e ele mandou seguir o jogo. Agora caiu o jogador do Guarani, ele parou com a Ponte articulando um ataque já dentro do campo de ataque. Detalhes de uma arbitragem, mas a grande verdade é que me parece muito pilhado o time da Ponte, né? Todas as anotações do árbitro, elas são contestadas pelo time da Ponte. Agora foram 5 ou 6 para cima da arbitragem. Detalhe, isso não é bom, tem que ter a cabeça no lugar, né? Os dois lados.
Detalhe no ar. Batista, depois da última oportunidade que o Guarani criou, a defesa pontepretana conversou muito para prestar mais atenção na saída de bola, porque tudo começava com a posse da defesa da Macaca, mas a pressão de Derek e Regis está muito grande. Luiz Felipe dominou, vem a ponte, pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás, afasta, tira Alan Santos, a bola vai ficar com o time da Macaca. Em lá pela esquerda, tentou Fábio Sanches, vem, o árbitro parou, marcou falta. Falta do Regis. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E vem o time da ponte, Luiz Felipe domina, centralizou para Elvis, tocou, errou, Matheus Bueno tocou para trás. Sai Tony para pegar. Pega e sem rebote, já sai jogando pela esquerda no campo de defesa com Mike, recolheu, dominou, tocou para Bruninho, errou, Matheus Jesus, tomou tocando para Amaral, vem pela meia direita, furando o bloqueio do time do Guarani para Pablo Diego, pé canhoto, bateu para fora. A ponte reage em Catarino. Reage sim, o Pablo Diego bateu de longe, não pegou legal na bola, né? Saiu à esquerda ali do gol do Tony, pediu desculpas aos seus companheiros, mas ganhou aplausos do torcedor da ponte. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Darugi. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandarugi.com.br. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Daqui a pouco, intervalo inteligente, comando de Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Lucão bate a bola de perna direita, tentou uma ligação direta, foi direto para os braços do Kaique França, que pega e agradece. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Domina Matheus Bueno, recua na zaga. No campo de defesa, Alan Santos para Matheus Bueno, para Matheus Barbosa. Na lateral para Diogo Matheus. O que tem de Matheus e Bruno no time do Guarani é uma grandeza, hein? Vem Mike, domina, puxa, arruma, pé canhoto. Lançamento no ataque para Bruno José. Dominou, entrou na área, uma bomba! Defendeu Kaique França. Contra-ataque armado, Elvis dominou, soltou para Pablo Diego, lateral da grande área, rola atrás. Toca a bola para Amaral de perna direita, Leonaldo tocou no fundo e errou completamente. Tinha tudo para cruzar essa bola. E o Pablo Diego resolveu recuar para o Leonaldo em Catarino. Eram pelo menos 3 jogadores dentro da área esperando o cruzamento, né? A escolha da jogada não foi legal, errou a ponte nesse contra-ataque que era gigantesco. Kleger Zorzinho, conceito e definição. Grau de dificuldade, defesa do Kaique França. Defesa boa, né, Batista? Kaique já é a segunda boa defesa do Kaique. O Guarani começa a se soltar um pouco mais no jogo e o grau de dificuldade 7,85. Carlos Henrique, bate pesado e o jogo 27, primeiro tempo 0-0 CH. Ponte acordou no jogo, nesse momento mais calma, mais tranquila, tá mais organizada dentro do campo, parece que baixou a adrenalina e nesse momento, para mim, Guarani e Ponte fazem um jogo equilibrado, Batista. Bruno José cruzou, desvio, a bola vai para fora. Pela linha de fundo em escanteio para o Guarani, Heitor Fredo. Mais uma vez o Pablo Diego ajudando na marcação, evitando o cruzamento. Mais uma vez Regis é quem vai para a bola no escanteio, Batista. 27,5, primeiro tempo 0-0. Regis vai para a bola para fazer o erguimento na área. Time do Guarani vai povoando a área da Ponte Preta. Cruzamento curtinho, a bola voltou, Regis dominou, pé canhoto, cruzou na área, toque de cabeça, Bruninho, Kaique França,
defendeu, a bola voltou, Matheus Bueno dominou e abriu para Diogo Matheus na ponta direita. Ele domina, vai para cima da marcação de Arthur, meteu o pé direito, cruzou na área, tira Fábio Sanches. A bola caiu com o time da Ponte lá pela esquerda. Arthur tenta descer, em cima dele a marcação, a bola para a linha lateral, Gleger Zorzin. Kaique França, mais uma defesa, Gleger. Essa mais importante, né, Batista? Mais difícil. O Bruninho tentou ajeitar ali para trás. Ele faz um belíssimo corte. Bruninho, a posição do Bruninho era legal. A bola ia já chegando ali no Alan Santos, que estava ali para fazer o gol. E o Kaique França fez uma ótima intervenção. 7,95. Lembrando que pelo regulamento, defesaça só acima de 8. E no derby a rigorosidade é maior, tá? No derby eu sou mais rigoroso. Essas 3 ou 4... tudo, é? Cara chato, pô. Essas 3 ou 4... Fez curso, né? Essas 3 ou 4 já boas defesas do Kaique França mostram que é o jogo até agora, né? Só um time atacou. A Ponte tenta se ajeitar e tal, olha aí, perde a bola bobamente. Matheus Jesus desatento, o Guarani muito melhor no jogo. O Tony até agora não trabalhou, isso não quer dizer que a Ponte não arme um e faça o gol. O time da Ponte, vem Elvis pela meia esquerda, solta lá pela ponta canhota, Pablo Diego tentou o cruzamento, fecha a porta lá atrás. Time do Guarani, a bola volta, a Ponte domina, vem pro jogo, Elvis abriu, Arthur partiu, beiradeira do campo, parou na frente da marcação por elevação pro Elvis. Mas a bola não chegou a marcação, Matheus Barbosa recua para Tony, sai jogando lá atrás o time do Guarani. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, preço baixo todos os dias. Bebida Tampico, frutas cítricas 2 litros, 6,49. Oferta válida até nesta segunda-feira, 22 de maio. iga.com.br. Luiz Felipe domina atrás o time da Ponte para o campo de ataque para Matheus Jesus. Por elevação, passe muito forte. Tony pegou. Sudeletro, os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. Visite na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Matheus Bueno tenta o passe, erra. Tira, afasta Leonaldi, a bola volta com a defesa do time bugrino. Recebe lá atrás, ajeita Alan Santos, tocando para Lucão, Lucão domina, solta o jogo por dentro, vem Matheus Bueno para recuar. Matheus Barbosa trabalha a bola na perna direita, na chamada saída de 3, 2 zagueiros e mais um volante. Lançou para Bruninho, Bruninho tentou o passe e errou. Recupera a Ponte, a falta no Amaral. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas e com tela e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Domina o time da Ponte, vem Matheus Silva, campo de defesa. Ele solta o jogo lá pela meia esquerda no campo de ataque para Leonaldi, rasteirinho para Arthur, recua, a bola vem para Fábio Sanches, ele domina na primeira metade do círculo central, abrindo pela direita para Luiz Felipe, atrás para Matheus Silva, para Fábio Sanches. A Ponte toca a bola lá atrás na tentativa de atrair o Guarani, que não vai. Arthur tentou um passe, errou completamente, sobrou fácil para Tony dominar com os pés. Entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas para participar do sorteio de prêmios. Lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes Campinas tem um número de WhatsApp e uma senha. É para aquele número de WhatsApp que você vai mandar, tá bom? Domina, vem pro jogo, carrega Regis para Mike, meteu o pé direito, a bola subiu lá atrás Luiz Felipe para afastar, tira. Regis reclamou de uma falta, a bola sobrou com Leonaldi, domina o time da Macaca. Para curta pela meia esquerda, Pablo Diego Ciranda para fazer o passe rasteiro, tocando dentro do círculo central. Elvis domina, toca a bola para Matheus Jesus, abriu na ponta direita, Luiz Felipe preparou o cruzamento, mandou por baixo, passe ruim, hein?
muito ruim. Pegou Tony Catarino. Se livrou da bola, na verdade, né? Não houve o passe ali por parte do Luiz Felipe. O cruzamento foi errado. Permitiu a defesa do goleiro do Guarani, Batista. Os prêmios que você concorrerá no Jogo Aberto com Edu Pinheiro. Kit da Ponte Preta mais rádio portátil, kit do Guarani. Mais rádio portátil, um ventilador mundial. Mais rádio portátil, uma churrasqueira mundial. Mais rádio portátil e 4 parafusadeiras Uesco WS2555K. Você vai concorrer no Jogo Aberto, mas para concorrer você tem que mandar agora nome completo, CPF, o time que você torce e a senha. Tudo isso está no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Placar de 0-0. Domina o time da Ponte, imprime lentidão. Bola pela esquerda, Arthur recua para Fábio Sanches. Pela direita, vem dominando no campo de defesa, Matheus Silva para Luiz Felipe. Luiz Felipe está cercado por Bruninho. Ele encontra o caminho por dentro pela meia direita para Amaral, dali para Elvis. Abriu na ponta canhota, Arthur, pé canhoto, cruzou na área. Subiu, toque de cabeça. Matheus Jesus estava na área, não pegou como queria, né, o Catarino? Ele foi atrapalhado pelo Lucão, né, Batista? O Lucão subiu juntamente ali para fazer a marcação, por isso a bola apenas tocou na sua cabeça, não levou perigo nenhum. Mesmo antes de sair, o Tony já ficou com ela. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba. Arremesso lateral para o Guarani, derby 205, mais emoção aqui na Bandeirantes. Já intervalo inteligente no rádio do Brasil. Domina o time do Guarani lá atrás, vai sair jogando com Tony. Ele carrega dentro da sua área de confinamento, soltando para Lucão no campo de defesa. Manobra, apenas fica à frente, marcando a saída de bola. Chega agora também Amaral. Bola pela direita no campo de defesa. Trabalha, vem Alan Santos para fazer o passe na lateral para Diogo Matheus. A bola por dentro, vem no campo de defesa na metade da zaga. Matheus Bueno para Matheus Barbosa, domina e recua, o Guarani não vai. Bola no campo de defesa, trabalha Alan Santos, bola curta pela direita. Vem Matheus Barbosa para recuar. Toca a bola, o time da Ponte marca a partir da metade do campo. Vem na bola Matheus Bueno para fazer o passe na frente para Bruninho, para Regis, voltou para Matheus Bueno, para Bruninho. Ele recebe dentro do círculo central. Recolhe, domina, tocando para Matheus Barbosa, enfiou a bola na área. Chega, tira Fábio Sanches, a bola voltou. Dominou Bruno José, tocou na área. Chega Fábio Sanches para afastar. A bola sobra no campo intermediário, sai jogando Leonaldi pela direita para Matheus Jesus. Na passada pela direita, vem Luiz Felipe. Parou, fez o break. Matheus Bueno está na marcação. Soltando para Leonaldi, para Matheus Jesus. Ele balança o corpo. Saiu da marcação, tocou na lateral. Lá pela esquerda vem Arthur. Enfiou o pé canhoto, cruzou na área para o Jean. Subiu a bola viva na área, tira. Afasta lá atrás a defensiva do Guarani. Já conhece a Uesco? É a marca de ferramentas elétricas com o melhor custo-benefício do mercado. Sempre com novidades para você. Uesco. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36-37 agora. Passados do primeiro tempo, vem embora Matheus Jesus, dominou na entrada da área, voltou já, recolheu, girou, é pênalti! Penalidade impedido, máxima, Batista. mas o Bandeira marcou impedimento. Gé foi derrubado pelo Mike. Mas numa fração de segundos antes o Bandeira marcou impedimento do Pablo Diego, né? Me deu a impressão que era o Pablo Diego quem estava à frente, não o Gé. E quando o passe foi recebido, o Gé foi derrubado, mas o assistente já havia marcado o impedimento.
E aí, Tigrão, bem marcado, impedimento, o que você achou? Estavam no lance o Gé e o Pablo Diego, né? Eu acho que é lance pra VAR. É muito justo. Tinha ali uma situação, uma sensação de mesma linha. Eu acho que ele vai conferir, vai esperar passar as linhas. Eu acho que vai esperar lá, não é batido o impedimento. Um lance muito difícil. Daqui do meu ângulo de visão não é conclusivo. Vamos ouvir CH. Para você, CH, estava impedido ou não, CH? Foi exatamente como o Tigrão falou, muito difícil. Tanto é que o árbitro ainda não decidiu. Muito difícil o lance, Batista. E para você, Gleger? Mas muito pouco. Vai definir ainda o VAR aí, a hora que traçar as linhas, pode ser que ele dê como lance normal. Mas eu fiquei com a impressão aqui, vendo o lance novamente, que estava muito, mas muito pouco à frente o Pablo Diego. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br, encontre a loja mais próxima de você. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro, com prêmios. Aqui na Bandeirantes é super legal. Opa, hoje muitos prêmios e tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango com um tempero suave. Casquinha sequinha e fininha, tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Bom, o árbitro definiu. Estava impedido. Portanto, com o auxílio do VAR, impedimento marcado do Pablo Diego. E vem dominando o time do Guarani. Passe errado do Matheus Bueno. Mas deu certo, acabou sobrando lá pela direita. Trabalha o Bruno José, vem pra bola, lançamento na frente, Regis. Partiu bem em cima da marcação. Abriu o Bruno José, pé direito, cruzou na área. Chega Fábio Sanches pra tirar. Volta a bola com o Mike. Pra Bruninho, pra Mike, no fundo, pé canhoto, cruzou, Matheus Silva tira, volta no Bruninho, ele domina, faz o giro em cima da marcação, levando na perna direita e recua muito. Vem, domina Lucão, trabalha outra vez lá na ponta canhota pra Bruninho pra Matheus Bueno, lançando pra Regis, dá um tapa na bola, pra Mike, pé canhoto, cruzou na área, dominou Bruno José, vem Diogo Matheus, pé direito, bateu, espalma, Kaique França, a bola voltou, Bruninho dominou, pé direito, bateu, desvia e vai embora. Escanteio pro Guarani, mais uma grande defesa de Kaique França, Heitor Fredo. Uma blitz do Guarani, Carlos Batista, até que o Kaique França conseguiu fazer o corte, tirou a defesa, Bugre segue no ataque agora com a cobrança do escanteio. Escanteio, Regis vem pra bola pra fazer o erguimento na área. 42 primeiro tempo, 0-0. Zagueirada do Guarani na área da Macaca. Escanteio curtinho, naquela jogadinha curtinha. Levantamento, cruzamento na área, subiu lá atrás, afasta, tira a zaga da Macaca.
A bola volta reboteada pela esquerda. Trabalha no campo de ataque. Vem pra bola Matheus Bueno. Limpou a jogada. Carregou. Tocou pela meia esquerda. Trabalha Mike. E por dentro vem Matheus Barbosa. Pra Matheus Bueno. Dominou. Rolou de volta pra Matheus Barbosa. Voltou. Regis partiu. Vai por dentro. Preparou o tiro. Preferiu tocar para Diogo Matheus. Recolheu, voltou, dominou. Regis limpou, perdeu. Recupera lá atrás. Em Pablo Diego tocando a bola para Elvis. Pra Gé, entrou na área, vai fazer pé canhoto, bateu. Defendeu com a ponta dos dedos. Tony não tocou nela, ela passou. Bateu cruzado, mas errou a passada e o arremate. Gé teve a chance. Teve a oportunidade, mas desperdiçou o Vladimir Catarino. Contra-ataque muito rápido da Ponte Preta. 3 jogadores tocaram na bola. O Elvis passou para o Gé, que nas costas da zaga chegou, conseguiu tocar de mansinho, tirou do goleiro Tony, mas a bola não foi na direção do gol. Pra azar da Ponte Preta, quase o Gé abre o placar. Nissan Daruge, o melhor estoque da região para ter um seminovo de procedência. Chame no WhatsApp 1937561820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Amaral levanta o jogo lá pela esquerda. Arthur para bem, domina, toca atrás pela meia esquerda. Placar de 0-0. Elvis vem para fazer a jogada, recua para dentro do círculo central. Fábio Sanches domina, a bola escapa, ele volta, controla de novo, soltando para Matheus Silva, dali para Luiz Felipe. Escapou do Bruninho, rolou para Matheus Jesus, na área para Gé, limpou o pé direito, bateu cruzado. É aquela jogada característica do Gé. Ele gira em cima do próprio eixo e bate. Mas descalibrado, errou completamente o gol, hein, Catarino? Ele saiu mais um cruzamento do que um chute, né? E como era um cruzamento, ali era o lugar onde o Gé receberia a bola e não faria o passe. Por isso não tinha ninguém para aproveitar, apenas tiro de meta Guarani. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e atacados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Mais 4. Vamos, portanto, com a additional time de 4 minutos. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas e com tela e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Análise Gleger Zorzinho, até aqui, placar de 0-0. Depois desse ataque do Guarani não vai dar em nada. E aí, Gleger, o placar é justo? É justo. É justo sim, Batista. Para mim é justíssimo. O Guarani, claro, um pouco melhor, né? Mas assim, é mais pela estratégia, posicionamento em campo. O Guarani um pouco mais espaçado, né? A Ponte mais agrupada. A Ponte tentando, em alguns momentos, até um contra-ataque. Vamos depois do escanteio, eu termino. Vai pra bola, pra cobrança de escanteio, Regis. Na marca de 46 minutos, 45 do primeiro tempo, 0-0. Zagueirada na área, Regis, pé canhoto, levantou cruzado, Kaique França vem de soco pra afastar. A bola voltou, Diogo Matheus, mas com a canhota. Bateu mal, a bola subiu, saiu. E aí, concluindo o Gleger. Então é isso, Batista. Eu acho que o jogo é muito equilibrado. Teve chances para os dois lados. O Guarani criando mais oportunidades. Para mim, fez do Kaique o homem do primeiro tempo, com boas defesas. Essa última aí no chão, né? Na batida ali do Diogo Matheus, ele foi muito bem, uma bola difícil. E ele fez uma grande defesa. Depois teve o contra-ataque do Gé. Mas assim, é pela estratégia. O Guarani, para mim, um pouquinho a coisa melhor. Mas o jogo, sem dúvida, muito equilibrado. 0-0 correto. Grau de dificuldade, defesa última do Kaique França. Ali pra mim é defesa-aça, viu, Batista? 8.25. E pra você, CH, placar justo, 0-0, derby 205, primeiro tempo. Teve chance dos dois lados, né, Batista? O Guarani um pouco melhor, mas não dá para contestar o marcador, não. 2 chances para cada lado fortes, né? Mais incisivas. Eu acho que 0-0 ficou legal pro primeiro tempo.
Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria porque é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais e no youtube.com/portal Carlos Batista. 0-0. Domina o time do Guarani, vai para o campo de ataque. Matheus Barbosa lateralizou a jogada. Mike vem pela esquerda, recuando para Matheus Bueno. Ele domina, leva em cima da marcação, carrega, dá um tapa na bola para Regis na ponta canhota. Ele para, raciocina, recua para Matheus Bueno. Trabalha na perna direita, vai inverter tudo. Da esquerda para a direita, de uma extremidade a outra. Alan Santos, o zagueiro, vai se aventurando no campo de ataque. Toca a bola de perna direita para Bruno José. Voltou para Alan Santos, erra o passe, Amaral tira. Mas erra também. Dominou o Lucão, vem de novo o time do Guarani. Matheus Bueno domina no campo avançado, solta o jogo pela esquerda, Mike tocando para Regis, vem na lateral para fazer o passe para Bruninho, para Regis, pé canhoto, cruzou na área, chega, tira, Kaique França, veio no susto, meio de peito, a bola voltou, dominou Bruninho, Regis tocou, rolou atrás, Matheus Bueno, pé direito, bateu, vai embora. Entrada da área, a bola passou lambendo a trave. Pancada de Matheus Bueno, pé direito, tiro de meta para Macaca, Heitor Fredo. Jogada construída pelo Regis, agora do lado esquerdo. Jogou o tempo todo na primeira etapa pelo lado direito, construiu uma boa oportunidade. Foi um bate-rebate enorme. A última bola sobrou para o Matheus Bueno, que arriscou o rasteiro, pegou não tão bem na bola. Tiro de meta, segue caído o Derek ali, estamos encaminhando para o fim. Sudeletro, os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. Visite na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. O WhatsApp 995450320 Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo, vem aí intervalo inteligente do Rádio do Brasil. Alô, alô, Edu Pinheiro. Opa, muitas anotações aqui, ok. Vamos lá, os repórteres, lembrando que a Ponte ataca pro gol da Fepasa, uniforme tradicional, Guarani todo de verde. Alô, Vladimir Catarino. Jogadores da Ponte Preta deixando o gramado, o torcedor misto de impaciência com alguns lances que não deu certo e incentivo também. Ponte descendo pro vestiário, lógico, não contente que era vitória na partida daqui a pouco, Edu. E agora o Guarani, pois não, Heitor Fredo. Jogadores também descendo, o Regis conversando muito com os companheiros, ele que foi o cérebro bugrino neste primeiro tempo. Inverteu de lado agora no finalzinho e vamos aguardar se isso se mantém para a segunda etapa, Edu. Olha, já vou falar da promoção mais uma vez, sensacional. Vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, por favor, vai lá no YouTube. Você já está no YouTube? Eu vou falar de novo, a grande promoção da Bandeirantes. Os números do derby, o moço de Piracicaba. Oi, Boli. Vamos lá, Edu. O Guarani termina o primeiro tempo com mais posse, 62% contra 38%. Em finalizações foram 11 no total, 6 do Guarani, 5 da Macaca, escanteios 5 do Guarani, nenhum escanteio da Ponte Preta, além de passes trocados. A Ponte trocou 150 passes contra 244 do Guarani. Os números do primeiro tempo no derby, 205, Edu. Ok, Boris. Gente, olha a promoção sensacional. No YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, tem o número do WhatsApp. E tem uma senha, uma palavra, uma senha. Mande nesse WhatsApp o seu nome completo, o seu CPF e mande a senha. E diga se você torce para a Ponte ou para o Guarani. O sorteio vai ser no jogo aberto. Quando terminar o jogo, vai terminar a participação. Não aceitamos mais, é até o final do jogo. No jogo aberto, vamos sortear o que está valendo? Um kit do Guarani, camisa oficial, mais brindes e mais um rádio. O kit da Ponte, uma camisa oficial, mais brindes, mais o rádio. Tem também um ventilador Mondial e mais o rádio. Tem uma churrasqueira Mondial e mais o rádio. E tem uma parafusadeira Uesco. Eu tenho 4 parafusadeiras Uesco WS2555. Ok? Participe terça-feira. Aqui na Band você retira.
Vamos lá, CH, comentando aqui, 0x0. Olha, Kaique França, 5 defesas. A mais impressionante, cabeçada do Bruninho e o chute do Diogo Matheus. A Ponte chegou a 43, o Gé não conclui um chute cruzado, o lançamento do Elvis. Lance polêmico a 37, pênalti ou não no Gé. E no mais foi isso aí, CH, 0x0, queremos ouvi-lo. O volume de jogo foi maior do Guarani, né? Tanto é que o Kaique França foi o jogador que mais se destacou no primeiro tempo. A Ponte equilibrou a partida depois do início muito forte do Guarani. A Ponte estava muito nervosa em campo, tanto é que o Amaralzinho tomou, com pouco tempo de jogo, um cartão amarelo depois de uma entrada violenta ali no jogador Matheus Bueno. Depois dos 15 minutos, a Ponte deu uma baixada no facho, ficou melhor posicionada e é claramente, pelo menos foi assim no primeiro tempo, a estratégia do Felipe Moreira. Linha baixa, né, ou linha média e contra-ataque em velocidade. O Guarani com mais posse de bola. A Ponte deu a posse de bola para o Guarani na maioria do tempo do primeiro tempo. Agora, o Guarani criou, você citou 5 oportunidades, sendo 2 muito fortes, né, que poderiam ter efetivamente surtido em gol, só que o Guarani errou o alvo, não foi preciso, não é? Teve volume, mas não colocou a bola na rede. A Ponte também teve volume e teve oportunidades. Agora, se você colocar dentro aqui na análise o futebol, o desempenho, o volume de jogo, o início da partida e também como terminou, o Guarani foi melhor no primeiro tempo que a Ponte. Agora, por que eu acho que o 0x0 tá correto pelo primeiro tempo? Porque o Guarani não teve precisão no arremate. Bom para o Kaique França, não é? Futebol é lance convertido. O Guarani criou e não conseguiu ter competência de fazer o primeiro tempo. E a Ponte foi perigosa, em 2 oportunidades também. Essa é a estratégia do Felipe. Terminou 0x0. Gostaria de saber, né, se eu fosse uma formiguinha, para saber o que os 2 treinadores trarão para o primeiro tempo. Eu falei antes do jogo começar, para encerrar meu comentário, que a briga seria no meio-campo. E o meio-campo do Guarani jogou mais futebol do que o meio-campo da Ponte. Melhor o Elvis, mas o Matheus Jesus muito longe daquele jogador que é decisivo. Pode até mudar no segundo tempo, mas no primeiro tempo ele apareceu menos. O Elvis em 2 momentos muito importantes de assistência. Enfim, 0x0 num jogo equilibrado, mas um pouco melhor aí a equipe do Guarani em termos de volume de jogo, Edu. Olha, Luiz Soares, gol do Grêmio, Grêmio 1, Inter 0, acabou o Flamengo 1, Corinthians 0, gol no finalzinho. 0x0 derby no Majestoso, Gleger Zorzin. Então, Edu, eu achei o primeiro tempo, apesar de dar aí uma certa... O Guarani jogou melhor, né? Um favoritismo nesse primeiro tempo. O Guarani teve mais oportunidades, né? Criou algumas chances, fazendo inclusive do Kaique França o homem para mim do primeiro tempo. Agora, é estratégia de jogo, né? Você vê que a Ponte foi lá num contra-ataque, poderia ter feito... poderia ter saído o pênalti ali, foi muito pouco. O Pablo Diego estava impedido, mas muito pouco. Eu parei até a imagem aqui da TV para olhar, muito pouco, acertou a arbitragem, mas era muito pouco, quer dizer, poderia apontar na frente, né? Mesmo com todo esse volume do Guarani. Agora, por quê? Porque é estratégia, é posicionamento em campo. Então eu acho que o empate é justo, acho que o empate é correto, o Guarani tentou, criou mais oportunidades, mas a Ponte também mostrando em alguns momentos ali precisão na hora do contra-ataque, chegando com perigo e assustando aí o goleiro bugnino Tony. Então, pra mim, o primeiro tempo correto, 0x0, viu, Edu? Olha, gol do Vila Nova, hein? CRB 0, Vila Nova 1, acabou pela manhã, Chapecoense 0, Juventude 2, à tarde acabou, Criciúma 1, Ceará 2, aqui intervalo, hein? Já, o Tigrão vai falar, Ponte 0, Guarani também 0. Derby Campineiro 205, um dos maiores clássicos do Brasil. Ponte Preta e Guarani, no estádio Moisés Lucarelli. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320.
Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Uesco, quem conhece, recomenda. É a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com presença em mais de 3.500 revendas. E ainda contando com mais de 630 assistências autorizadas em todas as regiões do país. Com uma linha de mais de 150 modelos para as mais variadas aplicações. E o melhor custo-benefício da categoria. A Uesco completa 10 anos de história por aqui, feita para profissionais. Vem fazer parte do nosso time. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. É hora de acreditar na mudança. A Nissan Daruge acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Lançando pra Regis, dá um tapa na bola. Pra Mike, pé canhoto, cruzou na área, dominou Bruno José. Vem Diogo Matheus, pé direito, bateu. Espalma! Kaique França, a bola voltou. Bruninho dominou, pé direito, bateu, desvia e vai embora. Tem Pablo Diego tocando a bola pra Elvis. Pra Gé, entrou na área, vai fazer, pé canhoto, bateu. Defendeu com a ponta dos dedos, Tony não tocou nela, ela passou! Bateu! Valdemir Gomes. E 0-0 Tigrão, queremos ouvi-lo. Eu não vi esse equilíbrio na partida, não. De forma nenhuma. O Guarani mandou no jogo. O goleiro da Ponte fez 5 defesas importantíssimas. O Guarani trabalhou a bola nas imediações de grande área da Ponte e dentro da grande área um sem número de vezes. O Guarani teve 5 escanteios, a Ponte não teve nenhum. O goleiro da Ponte com 5 defesas é o nome do jogo e o Tony foi mero espectador. Poderia ter feito o pênalti, foi ele que fez o pênalti no Gé. Mas no início da jogada estava um pouquinho à frente, muito difícil, só traçando as linhas. Foi bem o Bandeirinha, porque as linhas confirmaram o impedimento do Pablo Diego. Poderia a Ponte ter saído à frente. É do futebol. Mas eu vi uma imperfeição no time da Ponte absurda. Mas assim, muito óbvia, que o treinador não consegue ver. E eu vou explicar aqui agora em rápidas palavras, que os times não voltaram ainda. O Amaral, com 30 segundos, tomou um cartão amarelo, porque a determinação dele era pegar o Matheus Bueno. Quem é que é o cara que começou todas as jogadas do Guarani do meio campo para frente? O Matheus Bueno, para mim, o melhor jogador do Guarani em campo. E qual que era a determinação? Ele ser pressionado como homem da bola. Todas as saídas de bola do Guarani eram nos pés do Matheus Bueno, que vai fazendo, volto a dizer, uma grande partida, o número 18. Com essa determinação, no primeiro lance do jogo, o Amaral deu um carrinho irresponsável e desnecessário e tomou cartão amarelo. E ele era o cara da marcação em cima do Matheus Bueno, porque o Regis tá jogando
da intermediária ofensiva do Guarani para frente. O Guarani joga com 4 jogadores à frente. Regis, Bruno José, Derek e Bruninho. Não é o Regis que está iniciando as jogadas. Quem está iniciando as jogadas é o Matheus Bueno. E aciona os laterais e vira e gela a bola e inverte o eixo de posicionamento. Só que o Amaral, assustado, porque tomou com 30 segundos o amarelo, não foi mais. E o Matheus Bueno jogou livre, solto, à vontade, como se tivesse passeando na praia, como se tivesse fazendo uma caminhada no jardim da casa dele, mas à vontade, sem ser molestado. E a Ponte puxou as linhas para trás. Então aí para mim é um erro estratégico. Precisa ver o jogo, você precisa ter uma leitura tática. Pera aí, o Amaral não pode ir nesse cara que se fizer mais uma vai ser expulso. Inverte. Põe o Amaral mais para trás e põe o Leonaldi para pegar o nascedouro das jogadas do Guarani, mas não pôs ninguém. E o Guarani trabalhou a bola à vontade. À vontade. E a Ponte sai no lucro no primeiro tempo. Sai no lucro. 0-0 é justo? Tem que ser justo, porque ninguém botou a bola pra dentro. Eu não gosto de falar de justiça no futebol. Agora, se vocês me perguntarem qual foi o time que teve muito mais perto de fazer o gol, foi o Guarani. Algum time mereceu mais do que o outro fazer o gol? Sim, o Guarani. Goleiro da Ponte, 5 defesas. Goleiro do Guarani, nenhuma. Posse de bola do Guarani, 62%. Posse de bola da Ponte, 38%. Número de passes trocados pelo Guarani, passes verticais. Sempre procurando o gol da Ponte. Praticamente o dobro dos passes que a Ponte trocou. Então a Ponte teve 2 ou 3 lampejos, teve. Mas está claríssima a estratégia. Que nós esperávamos essa estratégia do Guarani. De jogar atrás da linha da bola e sair no contra-ataque. Não. Quem está jogando atrás e aparentemente com medo do Guarani é a Ponte. Aparentemente. Pode ganhar o jogo? Claro que pode. Claro que pode. O clássico é cheio de mística. Mas o Guarani é que propôs o jogo. E a Ponte, toda vez que foi no contra-ataque. E também andou falhando nas finalizações. Então eu não vi equilíbrio coisíssima nenhuma. Eu vi um time muito melhor do que o outro e muito mais próximo do primeiro gol. E esse time foi o Guarani. Carlos Batista. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo. Saída de bola pertence ao Guarani. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, arremesso lateral. Time da Ponte vem para fazer a cobrança. Arthur, autorizado, levanta, tira. Diogo Matheus, placar de 0-0. Regis domina, mas levou no braço. O árbitro viu, marcou. Campanhas Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Campanhas Sanasa, todos contra a dengue. Vamos aos repórteres, começando com o mandante Vladimir Catarino. Alguma alteração na Ponte Preta em Vladimir? Não, Batista, nenhuma mudança. A Ponte volta com a mesma formação da primeira etapa. E no Guarani, Heitor Fredo. Guarani também é o mesmo. 2 informações, Batista, de fora de campo. Tem uma torcedora ponte pretana que se sentiu mal no setor das organizadas. Ela está sendo atendida agora pela ambulância que fica aqui atrás do gol onde o Bugre ataca nesse momento. E um torcedor foi retirado também pela Polícia Militar. Está no gramado atrás aqui do campo, mas não gerou mais tumulto além da retirada dele. Mike domina, acionou o Bruninho, que vem lá pela ponta canhota, já arrefeceu a jogada. Recuou para Mike, tocou de volta pro Bruninho. Bruninho partiu, vai para lá. E o árbitro está marcando, marcou o quê? A falta ou o arremesso lateral? Foi falta do Matheus Silva para cima do Bruninho. Muita reclamação da zaga ponte-pretana, mas é bola parada para o Bugre, a primeira no segundo tempo, Batista. Guarani que nesse segundo tempo ataca contra o gol da linha do trem. Vem Regis, tomou a posição para fazer o erguimento de bola.
Guarani vai levando a zagueirada lá para dentro da área. Momento de expectativa, não há barreira. Apenas um homem ali da Ponte Preta à frente no cruzamento, na cobrança de falta, que é bem rente à linha lateral do gramado. Regis, autorizado, partiu, pé canhoto, levantou na área, subiu Alan Santos, a bola subiu lá dentro da área, vem para afastar, tira Luiz Felipe, bate ele peta direita, organiza o contra-ataque com Elvis, recolheu, partiu, meteu o pé direito, levantou para Gé, foi matar do peito, desequilibrada, a bola passou, já pegou, dominou, tocou na área, Regis chega para tirar, a bola caiu com o Matheus Jesus, domina na beirada do campo, tenta arrancar e vai para o solo, o árbitro parou, marcou. E o Regis está protestando, hein, Catarino? Protestou bastante, Batista, porque inicialmente a assistente que estava bem próximo ao lance não marcou. O árbitro um pouco mais longe, ou bem mais longe, foi ele quem marcou esta falta cometida pelo Regis, por isso a reclamação do meia do Guarani, a falta para a Ponte cobrar. Falta para a Ponte cobrar, vem Elvis. A Macaca adianta suas fileiras, zagueirada lá para dentro da área. E o Elvis chama a torcida para ajudar. Elvis, autorizado, vai para a batida, zagueirada na área, Elvis meteu o pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, a defensiva do Guarani tira, Luiz Felipe pegou o rebote, mandou na entrada na área, já ajeitou de cabeça. Tentou uma bicicleta lá na entrada da área. A bola voltou, o time do Guarani tem o contra-ataque pela direita, 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Vem Diogo Matheus, partiu na perna direita, vai pra cima da marcação. Arthur chegou. É ombro com ombro, disse o árbitro, não marcou a falta. Vem a Ponte, Matheus Jesus domina. Com o lado interno do pé canhoto, soltando para Elvis. Elvis vem por dentro, leva a bola, recolheu para fazer o passe, toca atrás para Amaral. Amaral com dificuldade, dominou Bruninho na marcação, bola recuada, vem Matheus Silva para Fábio Sanches abrindo pela esquerda. Organiza-se no ataque o time da Macaca. Arthur tentou o passe, errou, recupera a posse de bola, vem Bruno José, domina tentando levar, fica encaixotado. E o árbitro parou, marcou falta. Pablo Diego e Arthur encaixotaram o Bruno José. Falta que o Diogo Matheus vai bater. Iga Atacado. Produtos no atacado e no varejo. Preço baixo todos os dias. Óleo de soja lisa 900 ml, 5,90. Oferta válida até segunda-feira, dia 22 de maio. Acesse iga.com.br. Batista. Oi, pois não, a informação. No seu tempo de jogador, você alguma vez foi encaixotado por dois adversários? Sim, várias vezes. Foi bem? Aí eu utilizava aquela técnica do cavalo. Coice? Dava coice, claro. Mas aí é pra cartão, hein? Sudeletro, os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. Visite na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Vem pra bola, dominou, tentou, o passe errou completamente Matheus Jesus e depois ele cometeu a falta. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. Super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. E aquela pergunta logo no comecinho do segundo tempo. Os treinadores não mudaram os times. E você, Tigrão, mudaria? Faria alguma alteração? Sim. Olha o Guarani. Vem embora o time do Guarani. Bruninho entrou na área, parou, fez o branco em cima da marcação. Levou na perna direita, rolou por dentro. Já veio impedimento. Esse negócio 20 anos depois tem que esperar o jogador tocar na bola para marcar o impedimento. Todo mundo vendo que o cara está impedido, né? Aí a bola vai, a hora que ele toca na bola está impedido. Mas regra chata essa. Pois não, Tigrão.
Eu tiraria o Amaral e voltaria com o Ramon Carvalho. O Amaral tá com medo de jogar, tá com medo de marcar. E aí eu colocaria o Ramon Carvalho como segundo volante e colocaria o Leonaldi como primeiro, né, para adiantar a marcação nessa saída de bola do Guarani em cima do Matheus Bueno. Eu faria isso. E para você, Gleger, faria alguma alteração nos times? Não, Batista, e nenhum dos dois. E para você, CH, alguma alteração? Não, no Guarani não, e na Ponte só colocaria o dedo do Matheus Jesus na tomada. Domina o time do Guarani, vem pro jogo, toca na bola por dentro, Derek foi absorvido, tragado pela marcação do Matheus Silva. Tocando na frente, o time da Macaca se manda, vem pela direita, partiu, já entrou na área, se livrou da bola, tentou recuperar e caiu. E reclamou de pênalti, mas não houve, né? Não houve não, Batista, forçou o Gé. Quem estava ali, o contato aconteceu com o Lucão, né? Mas não a ponto de derrubar o atacante da Ponte. O Esco, 10 anos construindo com você, sempre com o melhor custo-benefício do mercado. Vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. 8 minutos passados, segundo tempo. Placar de 0-0. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Vai entrando aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um número de WhatsApp, você vai pegar e pegar também a senha. Mande o seu nome completo, CPF, a senha e o time que você torce para concorrer a um kit da Ponte Preta mais rádio portátil. Um kit do Guarani mais rádio portátil já com a faixa estendida para ouvir a Rádio Bandeirantes no FM. Um ventilador mundial mais o rádio para você ouvir 85.7 da Rádio Bandeirantes. Uma churrasqueira mundial mais rádio portátil, faixa estendida. E vem o time do Guarani, bola aberta, a Ponte arranca no campo de ataque, vem pra bola, já bateu o desvio, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, escanteio. É o primeiro escanteio da Macaca, hein, Vladimir? É o primeiro, apenas no segundo tempo a Ponte vai cobrar o seu primeiro escanteio. O chute foi do Gé, desviou na zaga, linha de fundo. Elvis vem na cobrança, quem sabe agora, Matheus Silva e Fábio Sanches vem para a área, Batista. E tem também 4 parafusadeiras da Uesco para você. Sorteio no jogo aberto. Elvis levantou no primeiro pau. Chega atrás o time do Guarani para afastar da entrada da área. Tocou o Leonaldi. Vai para a bola, pé canhoto, já bateu, vai embora. Ele tropeçou, né? Tem pernas enormes. E não conseguiu finalizar com perfeição. É tiro de meta para o Guarani bater. Mas estava bem impedido, viu, Batista? Muito impedido. Se faz o gol não valeria e o Bandeira marcou. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Arremesso lateral, Arthur vai cobrar para o time da Macaca, 0-0. Cobra, toca na frente para Jé. Ele não consegue dominar, tirando o time do Guarani, encontra dificuldade com Regis pela direita, é falta. O árbitro parou, marcou a falta e olha lá. Arthur e Derek se estranhando. O árbitro contemporizou. Só foi lá conversar, né? Poderia ter até pintado o cartão amarelo para ambos. Domina o time da Macaca, vem Arthur, recua para Fábio Sanches no campo intermediário, toca o jogo lá pela direita, ajeita Matheus Silva para fazer o passe lateral, empurra pela direita para Luiz Felipe, vem por dentro para Amaral, lançamento muito comprido, passe completamente equivocado. Mas nem que o Arthur tivesse turbina nas nádegas, chegaria nessa bola, hein? Aroma das Ervas, linha completa de especiarias. Temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas.
presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Regis domina pela esquerda, vem carregando pela meia, erra o passe, chega lá atrás, Leonaldi puxa o contra-ataque do time da Macaca, soltando o jogo pela esquerda no campo de defesa. Pablo Diego domina, carrega, toca na frente para Leonaldi, girou para escapar da marcação, desceu pela esquerda, tentou imprimir velocidade, Bruno José ganhou dele. E aí o Leonaldi empurrou a falta, campo de defesa, falta para o Guarani bater. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, preço baixo todos os dias. Arroz grão de campo 5 quilos, R$ 21,98. Oferta válida até segunda-feira, amanhã, dia 22 de maio. Acesse iga.com.br. Placar de 0-0. Olha a recuada, vem, abandona a sua área de confinamento. Kaique França levanta a bola de perto da canhota. Lá atrás, afasta a defensiva. Alan Santos tirou a bola. O Elvis está dormindo em campo. Muito mal, camisa 10. Regis domina para o time do Guarani. Abriu na ponta canhota. Tentou o cruzamento, Mike fecha a porta lá pela direita, Matheus Jesus. Mike vem para a cobrança de arremesso lateral, placar de 0-0, derby 205, ninguém mexeu no marcador até aqui. Sudeletro, os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. Visite na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Matheus Barbosa domina para o time do Guarani, soltando para Matheus Bueno. Na tabela com Bruninho para Matheus Bueno, abriu para Mike. Recolheu, voltou para Matheus Bueno. Vem com Bruninho, Bruninho para Matheus Bueno, outra vez para Bruninho. Calibrou, pé direito, bateu mal. Muito mal. Linha de fundo quase saiu do estádio, hein, Heitor? A triangulação funcionava bem entre o Bruninho, o Matheus Bueno e o Mike. Passes curtos, criando oportunidade, mas na finalização pegou muito mal na bola. Segue 0-0 no Moisés Lucarelli. Campanha Senasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas e com tela e cobertas. Campanha Senasa, todos contra a dengue. Homem no time da Ponte vem pro jogo, pois não, informando. O Bruno Pivetti chama Bruno Mendes, daqui a pouco vai vir alteração aí no Guarani. E o Elvis perdeu, partiu o Derek, vem embora o time do Guarani, entrou na área, rolou para Regis, tocou nela. Elvis voltou para recuperar, saiu Kaique França. Elvis quase entrega o ouro. Impressionante, vem o time da Ponte. Arthur tentou o passe, tira Diogo Matheus, mandou para fora, para a linha lateral, tem pressa. Arthur cobrou para já entrada na área, ganhou da marcação, limpou, perdeu, tira Lucão, afasta Diogo Matheus, tocando a bola para Derek por trás. Leonaldi empurrou e é falta. Chicken Supreme feito 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Vai mexer a informação. Havia dúvida antes do jogo de quem jogaria, Derek ou Bruno Mendes. É a substituição que vai fazer Bruno Pivetti e vai entrar o Bruno Mendes no lugar do Derek. E aí, Tigrão, tá correto o Bruno Pivetti na alteração? Olha a Ponte, domina, saiu jogando errado o Guarani. Elvis dominou, rolou para Matheus Jesus no corredor, fez o passe pela meia esquerda no campo de ataque para Arthur, para Leonaldi, voltou para Arthur e recolheu, pé canhoto, levantou na área, vem de Socotone, afastou, tirou, Amaral dominou, perdeu na entrada da área. E vem no contra-ataque o time do Guarani com Bruninho. Dá tempo, o Tigrão pode falar, vai entrar já Bruno Mendes. Participou muito pouco, apesar de ter se movimentado bastante, mas em termos de jogadas agudas participou muito pouco o Derek.
Ele é um jogador mais forte fisicamente, atleticamente não está no melhor da sua forma física, mas é um artilheiro. O Derek vive um melhor momento, mas no jogo de hoje não foi bem. Se for ele, realmente eu já vejo o número 11 ali sendo aceso naquela placa. Sendo ele, eu acho que é correta a alteração. Guarani vai oxigenar o seu ataque. Agora, alguns jogadores, né, de alto grau de experiência, a bola está parada, porque o Tony está sendo atendido lá. Se contundiu, está sendo atendido pelo DM do Guarani. Bolas paradas, né? Bolas às vezes tranquilas, bola dominada no pé do cara. 3 ou 4 companheiros para receber a bola, como o Elvis nesse último lance. Tivesse com um pouquinho mais de explosão, o Derek teria saído na cara do Kaique França. É que ele arrancou, mas sem convicção, deu chance de recuperação para o Matheus Silva, com pernas compridas, chegar e calçar. É impressionante esse tipo de atitude de alguns jogadores de boa qualidade, jogadores experientes, mas com uma desconcentração absolutamente incompreensível que a gente vê às vezes num jogo de futebol, e já vimos também pelo lado do Guarani aqui no derby. O Esco, a marca do profissional brasileiro, com mais de 150 produtos em linha em mais de 600 autorizadas de norte a sul do país. E aí, CH, alteração que está acontecendo agora, vem aí Bruno Mendes. Eu acho que é uma alternativa diferente, né? O Derek não fez um grande jogo, eu acho que o Bruno Mendes tem a oportunidade de trazer um pouco mais de vontade, de disposição. Não que o Derek não tenha vontade, não é isso que eu estou querendo dizer, mas já está cansadão, né? Eu acho que vale a alternativa, vale a mexida, Batista. E para você, Gleger, a alteração no time do Guarani, Gleger. O Guarani perde um pouco na agilidade, na movimentação, né? Mas ganha no arremate, porque o Bruno Mendes é um cara mais experiente e tem um bom arremate. Então, acho que o Derek, concordo com meus companheiros, não foi tão bem no jogo, mas e o Bruno Mendes é um jogador sempre muito perigoso. Acho que agora, até para uma última bola, uma definição, o Pivete coloca o Bruno Mendes em campo. Domina o time da Ponte, Amaral, deu um chapéu, levou no campo de ataque para Pablo Diego, para Amaral, na entrada na área, vem Elvis, abriu, lateralizando a jogada, Arthur, pé canhoto, bateu pro gol em 2 tempos. Tony pegou o Catarino. Pegou firme, né? O pessoal da Ponte pediu um toque de braço, mas não aconteceu ali do Diogo Matheus. A bola ficou tranquila, mansinha nas mãos do goleiro Tony. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Leandro Boles, e aí os números do derby, 205, Boles. Vamos lá, Batistão, o Guarani prossegue com mais posse de bola, mas a Ponte deu uma equilibrada, 57% para o Guarani contra 43% da Macaca. A Ponte que teve agora há pouco seu primeiro escanteio no jogo contra 6 do Guarani. Vem embora o time do Guarani, Bruno José para Bruninho, entrou na área, limpou o pé direito, bateu, a bola voltou, bateu Bruno Mendes em cima do paredão, Mike, pé canhoto, bateu, pega, Kaique França, batida de longe, pé canhoto, pancada forte, pegou firme lá atrás o Kaique França. E foram 3 oportunidades do Guarani no mesmo lance, tanto que 2 jogadores da Ponte ficaram caídos porque se atiraram na bola. O Arthur foi um deles, o outro Matheus Silva, eles usaram o corpo de bloqueio. Na hora da finalização do Mike, não pegou tão forte na bola, ficou pro Kaique França, posse de bola pra Macaca. Aproveite o fechamento de ano fiscal na Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21:30, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, aqui majestoso. Ponte Preta 0, Guarani 0. Maracanã encerrado no finalzinho, Flamengo 1, Corinthians 0. Intervalo em Porto Alegre, Grêmio 2, Inter 0. Bandeirantes. Bandeirantes AM.
1170, FM 85.7 para a região de Campinas, para a região de Ribeirão Preto, FM 85.3 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, hoje com muitos prêmios para você. Batista. Oi, informe Catarino. Vamos ao público total, 11.726, 11.726. Público pagante, 11.016. Só um minutinho, vem Regis, pé direito, cruzou na área, Kaique França. Pegou com firmeza, pois não, Catarino? 11.016, pagaram 710, não pagaram uma renda de R$ 171.610. Luiz Felipe dominou, tocou para Matheus Jesus, volta no Luiz Felipe, para Matheus Jesus, domina lá pela ponta direita, pé canhoto, cruzou direto, recuou para o Tony. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias, temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadas-ervas.com.br. Detalhe no ar. Com a entrada do Bruno Mendes, tem mudança também na forma do Guarani jogar. O Bruno José, que atuava mais centralizado, é quem está fazendo a função de ponta direita. E o Bruno Mendes é o centroavante bugrino agora. Vem embora, domina, partiu na linha de fundo, tentou o cruzamento, Regis em cima da marcação, a bola saiu, mas quando ele dominou, a bola já tinha cruzado a linha de fundo, é tiro de meta apenas para Ponte Preta bater em Heitor Fredo. E saiu mesmo, ele até ganhou do Luiz Felipe, mas a bola já tinha saído, ele lamentou, não contestou a arbitragem, segue 0-0 no DEB 205. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, preço baixo todos os dias. Bebida Tampico, fruta cítrica, 2 litros, 6,49. Oferta válida até amanhã, dia 22 de maio. Acesse iga.com.br. Kaique França levanta no campo de ataque, vem Diogo Matheus, tira a bola de cabeça, é arremesso lateral, vem Arthur pela esquerda para fazer a reposição para o time da Macaca, recua. No campo de defesa, Fábio Sanches domina soltando para Amaral, Amaral trabalha com a perna direita, solta o jogo lá pela direita, lentamente vem Matheus Silva para rolar na ala, Luiz Felipe domina, recua, toca tudo lá para trás, no campo de defesa, recolhe Fábio Sanches, toca a bola curta para Elvis, Elvis com a marcação de Bruno Mendes, abriu lateralizando a jogada pela esquerda com Leonaldi, não progride, recua, vem para Fábio Sanches na primeira metade do círculo central, bola com Matheus Silva, levantou direto para os braços do Tony, pega e não salta. Sul Eletro, os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. Visite na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 995450320. Vem embora, dominou Bruno José, vai fazer pé direito, bateu e defendeu Kaique França e depois Diogo Matheus, a bola vai embora. Não valia mais nada. Bruno Mendes estava impedido. Bruno José bateu primeiro, também estava impedido, mas houve a defesa do Kaique França. Impedimento no ataque do Guarani, Heitor Fredo. Mais uma vez exigido, mais uma vez respondendo o goleiro pontepretano, mas no segundo lance foi gigante o Fábio Sanches, que evitou que seria um gol certo do Bruno Mendes. A arbitragem já havia assinalado o impedimento, mas novamente o goleiro pontepretano mostrando que não sente a responsabilidade desse jogo tão grande, Batista. E aí, CH, realmente havia um impedimento em CH. Sim, o Bruno José estava adiantado, Batista. Placar de 0-0, Derby 205. Sul Eletro, os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. Visite na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 995450320. Sul Eletro,
a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. 0-0, o tempo vai passando, 27 minutos. Vem Amaral, domina a bola pela esquerda, marcação, jogo terrivelmente picotado. Bruno José comete a falta no Amaral. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Vem pra bola Jean, recua, entrega pra Amaral, abriu pra Arthur, pé canhoto, cruzou na área, Lucão, chega pra tirar, Arthur toca de cabeça, vem Bruno José, afasta, tira, Fábio Sanches, toca a bola de cabeça, Matheus Barbosa, toca, erra o passe, mas o árbitro marcou uma falta, levou com o braço, né, o Luiz Felipe, e a falta está marcada. Chicken Supreme feito 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba. 30 faltas. Vamos lá, os números do derby, Leandro Bolis. Essa falta cometida aí pelo jogador da Ponte foi a 30ª falta. 15 para cada lado, Batistão. Já conhece a Uesco. É a marca de ferramentas elétricas com o melhor custo-benefício do mercado, sempre com novidades para você. Domina Luiz Felipe lá pela direita. Recolhe para fazer o passe curtinho para Matheus Jesus. Ele carrega colado interno no pé direito. Para Leonaldi. Leonaldi escapa de Regis na marcação. Vem por dentro, levou na perna direita. Isolou, abriu pela esquerda. Vem Arthur, pé canhoto para Matheus Jesus. Chega bem para tirar Mike. Bola para a linha lateral, na sequência o arremesso é para o time da Macaca bater. Cobra Luiz Felipe, tem pressa o time da Ponte, empata o jogo. Placar de 0-0, passe errado no Luiz Felipe. Vem Mike para afastar, tira, mas erra o passe, também um festival de erros. Matheus Silva domina, soltando o jogo para Amaral. Amaral foi atropelado pelo Matheus Barbosa, falta. O árbitro parou, marcou falta pro time da Macaca. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Falta de longe, Elvis, vem pra batida, não há barreira. A Ponte adianta suas fileiras. Meia direita, campo de ataque, Elvis está autorizado. 0-0, Elvis, pé direito, levantou na área, Matheus Jesus, e cabeça vai embora, pra fora, passou à direita, lambendo o poste do Tony, é tiro de meta pro Guarani bater. Conseguiu o cabeceio ali o Matheus Jesus, mas não com a força que ele esperava, até tirou do gol, mas a bola foi pela linha de fundo, é tiro de meta Guarani. 19h36. Derby 205 que você também acompanha na tela da Band para todo o Brasil. Nissan Darujo, o melhor estoque da região para ter um seminovo de procedência. Chame no WhatsApp 1937561820. Nissan Darujo, o melhor caminho entre você e o futuro. Bola parada lá pela direita, falta, a Ponte vem de novo na bola parada, Elvis. Prepara-se, toma posição para fazer o erguimento da bola. A Macaca adianta suas fileiras lá para a entrada na área. Momento de expectativa, 31-0-0. Autorizado, Elvis, pé direito, levantou na área, Matheus Barbosa. Tirou de cabeça, a bola voltou, dominou o Arthur. Atrás para Leonaldi, pé direito, bateu errado. E o árbitro marcou uma falta. A falta, entrada na área, a falta do Arthur. E aconteceu, viu, Batista? O Arthur, na tentativa de recuperar a bola, acabou cometendo a falta. O árbitro, muito próximo ao lance, marcou e acertou. E olha, sorteio pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Um kit da Ponte Preta tem uma camisa oficial da Macaca, camisa preta, uma necessaire masculina, kit da Ponte Preta, camisa oficial da Macaca, camisa preta, um boné, uma flâmula de bancada e um squeeze. E vem o time do Guarani, cruzamento na área, passa por todo mundo, vem Leonaldi para afastar. E o kit do Guarani tem uma camisa oficial do Guarani, uma necessaire masculina, um cachecol e um chaveiro com um brasão do Guarani. Um kit do Guarani, um kit da Ponte e mais outros prêmios. Domina o time do Guarani, Diogo Matheus por elevação, colocou para Regis na área. Arthur tira, é arremesso lateral. Guarani vem para fazer a cobrança pela direita. E na vai marca de 32, Já mandou chamar Guipira daqui a pouco para Macaca, o técnico Felipe Bruno Moreira. José cruzou na área, Matheus Silva tira, reboteada, a bola sobrou com o time do Guarani, Matheus Barbosa. O árbitro parou, marcou falta no Elvis. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Batista. Oi. Só confirmando, até para ajudar o Catarino, é o Dudu, né? Que vem aí daqui a pouco na Macaca. Isso, vai entrar no lugar do Amaral. Domina, vem pro jogo o time da Macaca. Fábio Sanches carrega, soltando o jogo pela esquerda. Arthur na frente para Pablo Diego. Ele domina para escapar da marcação. Toca na bola por dentro. Vem para Matheus Jesus. Abriu para Luiz Felipe. Meteu o pé direito. Cruzou na área. Vem bem lá atrás. Tira defensiva do time do Guarani. Voltou o Amaral. Dominou para Macaca. Abriu para Luiz Felipe. Pé canhoto. Levantou na área. Sai Tony para pegar. Dois jogadores estavam lá. G e Pablo Diego. Tony no meio dos dois, saiu com firmeza, catou e não largou. Catarino. Corajoso foi o Tony nesse lance, hein? Cruzamento do Luiz Felipe foi a meia altura. O Tony saiu, surgiu ali à frente do Pablo Diego e atrás do Gé. Acabou sendo atingido pelo Gé. Pra mim não houve maldade do atacante da Ponte Preta. Na minha opinião foi um choque, mas o árbitro viu como falta, tanto que tá dando cartão amarelo. Gé recebe cartão amarelo, terceiro dele, né? Não pega a equipe do Sampaio Corrêa na próxima rodada em São Luís. O Gé tá fora e cartão amarelo para ele quando a alteração vai acontecer na Ponte Preta, confirmando a entrada do Ratamoto com a camisa 7 para a saída do Amaral. Amaral 8 sai, Dudu 7 entra. E aí, Tigrão, uma alteração na Macaca. Ele vai abrir mão de um dos volantes, a torcida não gostou. O Amaral no segundo tempo fazia uma boa partida. Não gostei do Amaral no primeiro tempo, mas ele estava ganhando toda a segunda bola ofensiva. Rebote do Guarani, o jogo mudou. Nesse momento quem joga no contra-ataque é o Guarani, quem propõe o jogo é a Ponte. Já no adiantado da hora aí, né? É claro que o time que joga em casa tenta fazer prevalecer o aspecto campo e torcida. 35 minutos do segundo tempo. Ele tira o Amaral, vai puxar o Matheus Jesus um pouco para trás e vai soltar o Ratamoto pelo lado direito, com o Gé centralizado e o Pablo Diego do lado esquerdo. A Ponte vai agora pronunciadamente para um 4-3-3. Vamos ver como é que o time reage. Guarani mexeu. Vai. Duas alterações. Na primeira saiu o Matheus Bueno, camisa 18, para a entrada do Isaac com a número 29. Isaac 29, camisa nova, bugrina inclusive. E tem também o 23 em campo, é o Wenderson. O Wenderson está entrando no lugar do Bruno José. O Wenderson, Isaac, caras novas no bugre. Duas alterações no Guarani e uma na Ponte. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Vamos lá, CH, as alterações aí nos dois times em CH. A Ponte fica mais ofensiva, né? Evidentemente, traz o Matheus Jesus para segunda volante, teoricamente. E o Dudu entra na frente. E o Guarani, na minha opinião, está fazendo mexida em relação principalmente ao aspecto físico. Os dois times, nesse momento,
fisicamente sentem o jogo, Batista. Domina o time da Macaca, vem Pablo Diego, recua. Toca para Fábio Sanches, para Matheus Jesus e para você, Gleger, as alterações. Perdemos o contato com o Gleger. Domina, vem para o jogo pela esquerda, Fábio Sanches. Tentou o passe, tira lá atrás o time do Guarani. Tocou na bola, Matheus Barbosa, cobra, arremesso, vem pra bola, dominou, olha a batida, cruza toda a extensão da área já, sobrou lá do outro lado, vem Luiz Felipe, cruzamento na área, Ratamoto, pé direito, bateu contra o paredão alviverde, voltou, dominou, partiu, Luiz Felipe levantou, Lucão tira, volta a bola para Elvis, domina tocando a bola de perna direita, errou o passe, o Elvis tira Mike. Último toque do jogador da Macaca, Luiz Felipe. É arremesso para o Guarani bater. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Acesse o youtube.com/portal Carlos Batista. Saiu um amarelo lá, hein? O amarelo saiu, me parece ser quem tá correndo por lá, é o Luiz Felipe, talvez, né? Já confirmo quem foi, mas é o Luiz Felipe mesmo. Amarelado, Luiz Felipe, camisa 14 da Ponte Preta. Uma falta mais forte ainda no campo de defesa do Guarani, tá amarelado Luiz Felipe. Luiz Felipe, cartão amarelo. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, preço baixo todos os dias. Ovo branco Caldana, 14,98, cartela com 20 unidades. Oferta válida até segunda-feira, amanhã, 22 de maio. Acesse iga.com.br. Domina o time da Macaca, vem Fábio Sanches, lateralizou a jogada pela esquerda com o Arthur. Ele tenta levar, a bola já havia transposto a linha lateral, arremesso para o Guarani bater no campo de retaguarda. Derby 205, ninguém mexe no marcador, 0-0. E o árbitro está marcando uma falta. Marcou uma falta e vai dar cartão amarelo. Fábio Sanches, zagueiro da Ponte Preta, recebe cartão amarelo. Cometeu uma falta aqui no meio campo para cima do Bruno Mendes. Chegou com o braço, né, de uma forma exagerada, segundo a arbitragem. Amarelo, portanto, para o Fábio Sanches. Sudeletro, os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. Visite na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Domina o Guarani, Bruninho passou por dentro, lançou na área, a bola passa pelo Anderson, vai embora pelo Isaac, melhor dizendo. Saiu, é tiro de meta para Macaca bater. A intenção era boa, o passe um pouco comprido demais. E olha, tem jogador da Ponte Preta agora pedindo atendimento. É o camisa 14, Luiz Felipe, tá levantando, sentindo cãibras. E tem também o Matheus Silva tomando água. Correria tá enorme pelos dois times aqui embaixo no gramado, viu, Batista? Já tem ali o número 2 da Macaca. Mailton vai entrar, né? Já entrou, aliás, né? O Mailton com a camisa 2 já está em campo no lugar do Luiz Felipe. Saiu o Luiz Felipe 14, entrou Mailton 2 na ponte. Alteração saindo, portanto, Luiz Felipe completamente extenuado. E a torcida faz a festa. Vai jogando junto nas arquibancadas. Domina Matheus Silva lá pela direita, levanta, centralizando a jogada na entrada da área. Chega lá atrás, afasta, tira a defensiva do Guarani, mas o Elvis consegue dominar. Toca o jogo pela esquerda, vem para Arthur, por dentro para Matheus Jesus. Ele carrega, partiu para fazer o passe aberto para Pablo Diego. Ajeitou o lateral da grande área, cruzou. A bola desviou, voltou. Dudu Ratamoto não conseguiu dominar. Tirando a defesa do Guarani, a bola volta a Matheus Silva.
Domina dentro do círculo central, lançou para Pablo Diego. Vem lá atrás, Diogo Matheus de cabeça. Bem lá atrás, jogando plantado, Diogo Matheus. Guarani desiste de atacar. Amarelo. Só vai na boa. Estamos com 42, a informação. Arthur recebe cartão amarelo, também estava pendurado, outro que está suspenso, não pega o Sampaio Correia, Arthur 15 da Ponte. E o Bugre mexe. Vai. Saindo Regis, camisa 78, para a entrada do 19, João Vitor. É a primeira alteração dessa leva do técnico Bruno Pivetti, porque vem mais uma. A saída do camisa meia dúzia, Mike, para a entrada do 15, Diego Porfírio. Ele que está envolvido nas investigações do Ministério Público sobre possíveis manipulações em jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado. Volta a campo com a camisa bugrina, Diego Porfírio, no lugar do Mike. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. E aí, Tigrão, alterações dos dois times. Elas se explicam mais pela questão do desgaste. Elvis dominou, Mailton partiu, cruzou na área, chega lá atrás para a tirada defensiva do Bugre, seguindo. Elas se justificam mais pelo aspecto físico do que propriamente pela questão técnica. Daqui a pouco eu confirmo, a Ponte vai jogar bola na área. Mailton levantou, bola na área pro Jean, a bola voltou, dominou, vem Elvis, pé direito, bateu! Espalma Tony, que defesa! E na sequência a bola foi embora pela linha de fundo. Lá atrás tirando a defesa, escanteio para Macaca bater. Espetacular a defesa do Tony, porque bateu forte o Elvis e tinha um monte de gente na frente do goleiro. Conseguiu espalmar, depois a zaga tirou o escanteio. O próprio Elvis bate. Elvis vem para cobrança de escanteio. 44 segundo tempo, 0-0. Zagueirada na Ponte na área. Elvis levantou o cruzamento, toque de cabeça, gol! 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 Da Ponte! Na marca de 44 minutos de cabeça, mesmo sabendo que precisaria transpor insondáveis abismos, conseguiu, na base da testada, desvendar o mistério do derby. Marcar um gol em derby é uma faceta de um diamante. Com a cabeça, plenitude da graça para estufar a rede. Protagonista robusto, uma experiência imersiva de proporções épicas. O gol do derby está paternizado. Gé de cabeça, mandou a bola no fundo do gol e ela fez chuar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A Ponte marca e a torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Gol da Macaca, examada Ponte Preta. Já com infinita simplicidade estética, entra pra imensidão da história do derby campineiro. Camisa 19. Derby 2005, 205. Ponte Preta 1-0 pro Guarani.
Guarani. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Tinha que ser ele, Batista, o Gé. Até pouco tempo jogava na várzea, sequer estava profissionalizado. Veio para a Ponte Preta desacreditado e a cada dia foi se provando um jogador de qualidade. Artilheiro do time na Série 2 do Campeonato Paulista. Foi poupado na partida contra o Londrina, especialmente para este jogo. E provou que merecia ter sido poupado. Subiu no embora o time do Guarani, levantamento na área, Isaac bateu. E defendeu Kaique França. Defesa espetacular. Levantamento na área. A batida, um tiro a queima-roupa. Tá caído. Sentiu Kaique França depois de uma defesa monumental. E na sequência a bola pela linha de fundo. Em escanteio para o Guarani bater em Torfredo. E quando não dá com a mão, vai com o pé. Foi assim que o Kaique mandou para escanteio. Informações importantes. Teremos 5 minutos de acréscimos. E na comemoração teve mudança na ponte. Saiu Elvis, camisa 10. Entrou Ramon, 16. Veio o Bugre no escanteio. Escanteio, bola levantada na área. Tira lá atrás a defensiva do time da Macaca. A bola voltou, o Anderson dominou. Tocou pela esquerda, Isaac, levantamento na área. Defesa lá atrás, afasta. A ponte se fecha, monta. Um paredão na defesa. É arremesso lateral. Vem o time do Guarani. A ponte recua. Na marca de 48. Levantamento. Não tá valendo nada. O árbitro não havia autorizado o arremesso lateral. Amarelo. Porfírio vai cobrar. Amarelo para quem? Leonaldi chutou a bola na galera, vibrou, mas foi advertido por isso. Porfírio vem pra bola para fazer a cobrança de arremesso lateral. Vai mandar da área. Vai usar a força do braço. 1-0 para Macaca. Autorizado. Levantou na área. Subiu o toque de cabeça lá dentro da área do Bruno José. A bola reboteada sobre o Congé. Ele puxa o contra-ataque. Vem para dentro do círculo central. Vai para cima da marcação. Levou na entrada da área. Cortou, dominou, virou. Cutucou para Pablo. Diego, pé canhoto. Bateu cruzado. Vai embora. É tiro de meta para o Guarani bater. O Dudu Ratamoto não acreditou no lance. Poderia ter acompanhado porque o cruzamento seria para ele no segundo pau. Permitiu a recuperação da defesa do Guarani. 12º gol do Gé na temporada, primeiro na Série B. Iga Atacado, produtos no atacado em no varejo. Preço baixo todos os dias. Óleo de soja lisa 900 ml, 5,90. Domina o time do Guarani no campo de ataque. Vem pra bola, Isaac entrou na área, pé direito, bateu cruzada, Bruno Mendes, é gol! Gol! Do Bugre! Avante, meu Bugre! Na marca de 50 minutos passados o segundo tempo, Bruno Mendes, acreditar é a força que nos permite subir os maiores degraus da vida. O gol no derby, Bruno Mendes coloca o seu nome no gol do derby. Com a estirpe dos grandes heróis, deixa sua marca. Superou labirintos das dificuldades impostas. Um gol para empatar. Um gol que acende a paixão do torcedor, que é capaz de rasgar o peito com tamanha emoção. E os alados sentimentos surgem novamente. Derby 205. Bruno Mendes no cruzamento pela direita do Isaac com incrível simplicidade. Encostou o pé na bola e colocou lá dentro. A bola bateu no fundo do gol e fez. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. A torcida do Guarani em toda a cidade vibra. Vibra da pele
Empata o jogo. Bruno Mendes. Bruno Mendes. Bruno Mendes, 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 camisa 9. Ele, o autor do gol. Empata o jogo, derby 205. Hoje sempre Guarani. Guarani 1, Ponte Preta também 1. E o detalhe do gol é seu Heitor Fredo. Bola que atravessou toda a área da defesa ponte pretana. E aí vem o típico gol de centroavante com um toque. Bruno Mendes fez a festa do torcedor bugrino e provocou o torcedor ponte pretano. Fez aquele sinal de silêncio para comemorar. E fez a festa do torcedor que acompanha a Bandeirantes e veste a camisa bugrina, Batista. Termina o jogo, 1-1, placar final. Vladimir Catarino. Vladimir Catarino, Heitor Fredo. Saída dos jogadores. Confusão agora, e Batista. olha a confusão, não pode acontecer isso. Confusão. Uma confusão ali no círculo central, empurra. Não sei se o CH consegue ver aí pela câmera o que é que efetivamente aconteceu. Estamos transmitindo ao vivo para todo o Brasil na tela da Band. E o árbitro vai para lá para conter os ânimos, para evitar qualquer tipo de agressão. A Ponte venceu o jogo e tomou o gol de empate. Vamos lá, Tigrão. Placar justo, 1-1, derby 205. Eu acho que foi justo, sim. O Guarani melhor no primeiro tempo, a Ponte melhor no segundo. Claro que o Guarani festeja mais, porque marcar o gol de empate aos 50 minutos. E a falha, sabe de quem foi ou não? Lamentável. O jogador da experiência dele, o Fábio Sanches, foi com a perna curta, né? Quando a bola foi metida para o Isaac, ela era toda inteira do Fábio Sanches. E ele foi com a perna travada, não sei se está sentindo alguma coisa, e passou por ele. Quando passa por ele, aí Tigrão, tem muita qualidade técnica o Isaac. Só um minutinho, fundo, Tigrão, porque os jogadores estão saindo. Pois não. Vamos ouvir aqui o Bruninho, uma pergunta aqui para o Bruninho. Com certeza, né? Todo respeito aí à equipe da Ponte. A gente não podia perder esse jogo, nós dominamos o jogo inteiro. Mas paciência, pelo menos a gente não perdeu. E importante que fizemos um ponto fora de casa. Saída da Ponte, Vladimir. Torcedores da Ponte criticando bastante, jogadores da Ponte respondendo ao torcedor. Não pode acontecer, né? Vamos ouvir os jogadores aqui. Arthur, o pessoal saiu bravo, não quis falar. Vai, Fredo. Acompanhando aqui a saída também dos jogadores do Guarani, aguardando o autor do gol, o Bruno Mendes, mas quem está saindo por aqui é o Lucão. Lucão, uma perguntinha aqui, o alívio desse gol no final da partida? O alívio desse gol para o torcedor bugrino já nos acréscimos do segundo tempo, ponto conquistado aqui fora de casa. Cara, é um ponto conquistado, a gente tem que comemorar, mas a gente fica com um pouquinho um gosto de amargo, porque a gente sabia que a gente tinha condições totais de sair daqui com a vitória, principalmente pela partida que a gente fez, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Eu falei ali agora, é normal que o adversário também vai ter oportunidades, vai criar chances de gol, por se tratar de um clássico, um jogo de Série B, que é sempre difícil, mas acredito que a gente merecia sair daqui com a vitória, mas é um ponto importante que a gente tem que comemorar também e seguir nessa Série B, que é um campeonato difícil, e se a gente quer brigar lá em cima, quer continuar na parte de cima da tabela, é fazer o nosso papel de casa, e fora de casa a gente buscar o máximo de pontos que a gente conseguir. O Luiz falando por aqui. Se concentrar nas próximas partidas e ganhar jogo e somar ponto. Obrigado, Um ponto, foi uma vitória que estava na mão desperdiçada. Com certeza, como eu falei, clássico é detalhe. Infelizmente tomamos o gol no final. Agora é levantar a cabeça também, salientar que não perdeu. Quem correu atrás para empatar o jogo foi o Guarani. Segundo tempo muito bom do nosso time. Agora temos que transformar mais em gols e ganhar o jogo, né? Que um clássico desse era para ter ganho, mas assim, todo mundo levantar a cabeça e continuar lutando. Alguém aí, Fredo? O Regis passou agora, o Isaac não quis falar. Matheus Jesus vai falar por aqui, vamos ouvir então. Vamos lá. Ouvindo o volante Matheus Jesus da Ponte. Fez algumas trocas, surtiram muito resultado. A Ponte cresceu, o torcedor empurrou a Ponte Preta para cima do Guarani, buscou o gol, fez 1-0
e no finalzinho, ali numa bobeira defensiva, sofreu um empate. O que falar pro torcedor Ponte Pretano desse jogo? Cara, empenho não faltou. Acho que ele assistiu o jogo. Primeiro tempo a gente sabe desceu, a gente sabe que a gente não fez um bom jogo. Mas no segundo tempo a gente encaixou bem a nossa marcação, conseguiu subir. Infelizmente ali na falha coletiva a gente acabou tomando gol, mas agora é trabalhar quietinho pra gente ir lá no Maranhão buscar a vitória. Qual o sentimento que sai, Matheus, o time depois dessa partida? Tristeza, né, cara? Que toma um gol assim nos acréscimos, nunca é bom, mas jogo difícil, clássico, assim, é em detalhes, foi o que aconteceu, a gente tomou gol, agora é trabalhar quieto e buscar a vitória lá no Maranhão. Legal, obrigado, Matheus Jesus. Alguém por aí, Fredo? Aguardando o Bruno Mendes, ele acaba de gravar com a assessoria de imprensa do Guarani, tá se direcionando, mas se tiver alguém dá tempo ainda, Catarino. Dá pra ouvir mais uma palavrinha aqui do Matheus Jesus, o último jogador da Ponte Preta a sair do gramado. Cara, eu acho que isso é o sentido do time, né? Kaique, na hora que ele é acionado, ele vem fazendo um grande ano, no começo do ano também foi assim. Quando ele precisava dele, ele sempre aparecia. Precisava do Gé, também sempre aparecia. Eu acho que é um campeonato novo, menino novo, nunca jogou nesse nível assim. Está se adaptando, fez o gol hoje, ajudou muita gente, mas uma bobeira coletiva a gente acabou sofrendo gol. Mas agora é trabalhar e pra gente melhorar e crescer cada vez mais na competição. Legal, vai lá, Fredo. Aguardando o Bruno Mendes, agora é a assessoria de imprensa que está fazendo também um vídeo, aquele vídeo que deve ser postado também no canal oficial do Guarani, depois desse empate no Derby 205. Então deixa eu ouvir rapidinho aqui o Kaique França, vamos ouvir o goleiro da Ponte. Infelizmente, como eu até comentei ali, um lance que eu fiquei batido, né, porque o cara toca pro lado, sem goleiro, não tem o que fazer. Feliz pela minha atuação, triste com esse empate, mas também não perdemos o jogo, temos que trabalhar, descansar, que quarta-feira já tem outro. Bruno Mendes falando vai lá, por aqui, Fredo, vai lá. A alegria de fazer esse gol já nos acréscimos e garantir pelo menos esse ponto fora de casa, Bruno Mendes. Vamos ouvir aqui. Muito feliz em poder fazer esse gol, né? Ainda mais em derby. Infelizmente, o que eu acho que a gente saiu um gostinho amargo dessa partida, né? Porque pelo que a gente apresentou, a gente podia ter feito vários gols no primeiro tempo, também tivemos algumas chances no segundo tempo, né? Mas derby é isso, né? É luta do começo até o final. Agora é levantar a cabeça, que tem o segundo turno, tem o jogo de volta em casa com o apoio da nossa torcida, tenho certeza que a gente vai buscar essa vitória para eles. E agora é pensar no próximo jogo, né? Quarta-feira já tem o jogo em casa, trabalhar bem para a gente buscar os 3 pontos. Estava na hora certa, no lugar certo, ali na hora do gol, Bruno. Com certeza, centroavante tem que estar ali sempre na pequena área para poder fazer o gol, né? E graças a Deus fui feliz, estava ali, o passe do Isaac, né? A gente acabou fazendo uma jogada muito boa ali com o Diogo lançando, o Isaac saiu nas costas do zagueiro e acabou dando um passo para mim, né? E agradecer a ele também, que foi um belo lance também. Bruno, você voltou pro time hoje, né? Tinha aquela expectativa, o Derek foi escolhido. Como é que ficou a cabeça do Bruno Mendes e já com tanta experiência e até em derby para depois entrar e resolver ali no finalzinho? Cabeça tranquila, né? Como eu falei na outra entrevista ali, a gente não somos só 11, é uma equipe, né? Equipe de 30 atletas, ou mais ou menos, mas é uma equipe, né? Todo mundo que estiver disponível vai dar o seu melhor e não foi, sem dúvida, foi os outros que entraram ali no segundo tempo, acabando deu o melhor pra gente sair com o empate, né? Bruno, essa disputa saudável, você e o Derek, 2 centroavantes. A disputa sadia, né? Isso é bom pro Guarani, né? Quem tá podendo jogar ali sempre tá dando o seu melhor, fazendo gol, podendo ajudar o Guarani, né? O Guarani que sai ganhando com isso, é muito bom, porque o nosso elenco é bem qualificado e vamos continuar trabalhando aí para poder dar alegria para o nosso torcedor. Bruno Mendes, o último a descer para o vestiário do Guarani. Vladimir Catarino, mais alguém do lado da ponte? Não, voltamos lá às cabines. Carlos Batista, todo mundo já no vestiário, o torcedor da Ponte Preta frustrado, assim como jogadores, com esse empate com sabor de derrota. Repórteres da Bandeirantes, Vladimir Catarino e Heitor Fredo. Ô, Heitor, tem informação, a entrevista do Bruno Pivetti será aqui no Majestoso ou lá no Brinco? Assessoria de imprensa montando já o banner para a entrevista coletiva aqui no Majestoso, Batista. Final da jornada esportiva, só finalizando o seu raciocínio, Tigrão. Aquele raciocínio de final de jogo, depois o Edu vai acionar, mas para dizer que eu acho que ficou... Claro que para o torcedor da Ponte é frustrante tomar o gol a 50 minutos, mas também é verdade que a Ponte fez o gol dela a 44, né? Também no finalzinho, o jogo caminhava a passos largos para o 0-0. E aí questão de detalhe numa bola parada o Guarani tomou, detalhe numa falha defensiva e outra coisa. Quando o Kaique França fez aquele milagre já com 1-0 para a Ponte, na cobrança do escanteio a Ponte teve o contra-ataque. O Gé tinha o Dudu Ratamoto à disposição para matar o jogo.
Ele tentou avançar com a bola e perdeu a bola. Não vou responsabilizar o Gé, até porque ele fez o gol da Ponte. Mas nessa reposição que a Ponte teria que ter valorizado lá na frente, tomou o gol, falhou o Fábio Santos, a bola não poderia ter entrado no Isaac. Como entrou, Fábio Santos foi com a perna presa e o Isaac levou no fundo e tocou para trás. Mas no geral, Batista, você tinha perguntado, de bom tamanho. Primeiro tempo muito bom do Guarani, segundo tempo, da metade do segundo tempo para frente, muito bem a Ponte. Eu acho que o 1-1 mostra assim o que foi o jogo, sem nada a ser questionado. E na sequência vem o encerramento da jornada e depois a abertura do Jogo Aberto com Edu Pinheiro, aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Bandeirantes, Derby Campineiro 205, um dos maiores clássicos do Brasil. Ponte Preta e Guarani, no estádio Moisés Lucarelli. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Jogo Aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo Aberto. Jogo Aberto. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Edu Pinheiro. 11.726, 11.726, renda 171 mil. Um primeiro tempo com 5 defesas do Kaique França, uma chance do Gé. Segundo tempo morno, mas a emoção pro final. 44, gol de entrada. Elvis cobra escanteio, Gé de cabeça 1-0. E aos 50 minutos carrega Diogo Matheus, lança Isaac. No lance, falha o Fábio Sanches. Isaac trabalha, cruza, Bruno Mendes toca 1-1. Curiosamente, cartões amarelos só para jogadores da Ponte. Amaral com 28 segundos de jogo, 21 do primeiro tempo. Gé é o terceiro, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Arthur é o terceiro e Mailton. Alô, Bolis! Alô, os números do derby, Bolis! Os números do derby, Ponte 1, Guarani também 1. Ô, Tigrão, só para concluir, você deu uma pincelada no final, mas ao todo, o que mais você gosta de falar, Tigrão? Não, para dizer que a gente esperava já o jogo caminhando a passos largos pro 0-0, né? A gente fazia uma brincadeira ontem na jornada, ó, você me dá um duplo ou não, pro Batista, né? Dentro da transmissão da TV, do jogo Ituano e Novo Horizontino, seco empate para mim.
E você me dá um duplo? Duplo, tá bom, vai, um duplo pra você, empate ou ponte. A ponte levava a vitória até 50 minutos. Depois a gente vai dar uma detalhada melhor, né, Edu, até para que os companheiros também, ainda agora no calor da partida, possam passar as suas impressões. Mas, assim, dando uma enxugada legal, o primeiro tempo a ponte poderia ter tomado 2 ou 3 gols. Essa é uma verdade inconteste. O Guarani dominou, teve a bola, teve organização, subiu a marcação, a ponte não achava, os próprios jogadores disseram aí, primeiro tempo nosso foi ruim. No segundo tempo, especialmente depois dos 20 a 25 minutos, com o bafo da torcida, com o impulso da torcida, o Guarani também não acreditou nas suas possibilidades, né? Essa é uma verdade. O Guarani no momento tem mais time que a ponte. O Guarani foi a 13 pontos, a ponte tem 6. Mas sentiu que o clima ficou muito forte, a atmosfera favorável, e o Guarani começou a tocar. Tanto é que o seu treinador tira um atacante de beirada, de velocidade, de contra-ataque, o Bruno José, e vem com o Henderson. Ele tentou segurar o 0-0. Mostrou que não estava acreditando que ia ganhar o jogo, e a ponte viu isso. E foi buscar, estava fustigando, não criou lá grandes oportunidades, mas numa bola parada de escanteio do Elvis, sempre perigosa, o Jé foi lá em cima no meio dos zagueiros do Guarani e meteu na rede. A ponte poderia ter vencido. Então um jogo tecnicamente apenas razoável, de muita luta de ambos os lados, mas onde o torcedor do Guarani que está nos ouvindo e que viu o jogo pela televisão, que ouviu a transmissão com a gente, deve estar pensando o seguinte: puxa, se o Guarani tivesse acreditado um pouquinho mais, teria vencido o jogo. E o torcedor da ponte que estava aqui, ou que estava em casa, e estava em qualquer lugar ouvindo o jogo, ou vendo o jogo, deve estar pensando assim: puxa, mas a ponte com o jogo na mão, o juiz deu até 50, mas depois ele pediu mais 2. Vamos fazer justiça aqui porque teve contusão e tal, ele deu mais 2. 50 minutos, acaba o jogo. Valoriza a posse da bola. Aí é questão de malandragem no bom sentido dentro do futebol. Aí a ponte liga um contra-ataque, sai 2 contra 2 e o Jé consegue perder a bola, não sofre a falta, não leva a bola até a linha de fundo e o principal, não enfia essa bola para o Ratamoto, que corria livre pelo lado direito, ia sair ele e o Tony. Então, detalhes de erro. Você toma um gol de bola parada, o Guarani tirou todas as bolas cruzadas. Uma que não foi tirada pela sua boa dupla de zaga, Alan Santos e Lucão, e os volantes ajudando, e os atacantes ajudando, o Jé botou na rede. Então, futebol é jogo de erros. E aí, quando a ponte não mata o jogo no segundo gol e oferece a possibilidade do Guarani ir mais uma vez, aí uma falha, né? Aí faltou marcação, faltou pernas para chegar nessa bola e, acima de tudo, um jogador que fez uma boa partida, é um belo zagueiro, o Fábio Sanches, eu não sei, ele pode falar depois, até para se defender, até para justificar, mas a verdade, meu queridíssimo Edu Pinheiro, é que o Fábio Sanches, você viu, ele foi com a perna presa e a bola passou. A bola entrou para o Isaac, aí não tinha jeito, no fundo, tocou para trás e saiu o gol. Mas no geral, para mim, bom tamanho. 1-1 mostra e mostrou exatamente o que foi o derby de número 205 aqui no Majestoso. Lembrando que a promoção está encerrada, hein? Pois não, um chamado, coletiva de alguém. Técnico Bruno Pivetti chegou, responde aqui a primeira resposta, a primeira pergunta sobre o empate 1-1 entre Ponte Preta e Guarani aqui no Moisés Lucarelli. Boa noite a todos, um prazer falar com todos vocês. Eu acredito que nós tivemos um excelente desempenho na noite de hoje, mas não poderíamos ter sido melhor na questão da eficácia, num aproveitamento melhor em relação às oportunidades que nós criamos. No primeiro tempo, nós tivemos diversas oportunidades de gol, infelizmente não conseguimos abrir o marcador, mas tivemos amplo domínio da partida, conseguimos um bom nível de circulação de bola, estávamos conseguindo ter um volume considerável no terço final, mas infelizmente pecamos um pouco na questão da eficácia ofensiva. Às vezes não tivemos o mérito de terminar devidamente as jogadas e isso fez com que o adversário tivesse 2, 3 contra-ataques no primeiro tempo, mas acredito que um resultado normal na primeira etapa seria a vitória do Guarani. Na segunda etapa nós continuamos criando, agora não com tanta posse, era normal que jogando dentro dos seus domínios o adversário viesse para cima, mas conseguimos explorar as costas da linha defensiva do adversário, criamos oportunidades no segundo tempo. Infelizmente, a gente sofreu um gol no final da partida
E isso faz valer a força e a resiliência que o grupo de jogadores demonstrou para ir buscar e não desistir do jogo até a última bola. E foi assim que nós fomos premiados com um empate. Acredito que pelo volume de ações ofensivas que nós tivemos no jogo e o adversário, o placar mais justo seria a vitória do Guarani. Mas por essa resiliência demonstrada, por essa busca, por essa entrega dos jogadores, acabou que no final nós fomos premiados aí com um gol de empate. Bruno, você teve 2 jogadores que saíram do banco de reservas e já na segunda metade do segundo tempo, o Isaac quase conseguiu um empate anteriormente, depois fez a jogada para o gol do Bruno Mendes. Isso mostra também que o Guarani tem um elenco robusto e você vai ganhando opções depois de um tempo de alguns jogadores no departamento médico. Exatamente, isso é de fundamental importância num campeonato tão difícil como é a Série B. Especificamente essa semana nós jogamos na quarta, depois jogamos no domingo, depois vamos jogar na quarta e aí temos uma viagem longa para jogar contra o Tombense no domingo. Então o elenco é de fundamental importância e os jogadores estão tendo os estímulos necessários para que quem entre mantenha o padrão e agregue ainda mais qualidade à equipe, e foi assim que nós tivemos o envolvimento de jogadores vindo do banco de reservas que conseguiu decidir bem a partida. Bruno, eu queria que você falasse sobre a utilização do Porfírio, que a gente sabe que está sendo alvo de uma investigação do Ministério Público, mas o Guarani traz ele para o banco de reservas, você utiliza ele, como tem sido o diálogo com ele e o respaldo que o Guarani tem dado para o atleta? Nós estamos ali pelo aspecto jurídico, né? Juridicamente ele tem condições de jogo, vamos ver como que vai desenrolar, né? E acho que é uma situação de todos os clubes que têm jogadores envolvidos nesse caso. Eu já externei a minha opinião sobre, eu acho que eu não sou ninguém para julgar, não tenho nem competência para isso, não tenho especialização em direito, né? Não sou um jurista, acredito que todos os casos devam ser investigados e uma vez que aponte os culpados, esses devem ser punidos para que isso não manche, né, a lisura da modalidade esportiva que nós temos completa paixão, que é o futebol. Então nós estamos aí respaldados pelo aspecto jurídico e por isso que o jogador teve a oportunidade de vir para o jogo e ser utilizado, e acredito até que fez uma boa entrada, substituindo o Mike, que já estava com as pernas pesadas, um pouquinho o início de cãibra ali, foi importante a entrada dele também para que a gente pudesse buscar esse resultado. Bruno, eu queria que você falasse um pouco sobre o Matheus Bueno. O Wenderson estava à disposição, na última rodada estava o cartão amarelo suspenso, e o Wenderson mesmo estando disponível, você optou pelo Matheus Bueno. Que você falasse um pouco desse atleta, da partida dele, em relação entre ele e o Wenderson. São 2 grandes jogadores, mas nós fazemos uma análise estratégica do adversário. O Bueno tem por característica acelerar mais o jogo, é um jogador que joga mais a 1, 2 toques, né, e consegue acelerar a nossa circulação de bola. O Wenderson é um jogador mais de retenção, né, um cara que carrega e arrasta muito bem essa bola. E como a gente sabia que o adversário apresentava diversos espaços entre linhas, quanto mais a gente circulasse a posse de bola, principalmente devido à fragilidade da primeira linha de pressão do adversário, mais a gente conseguiria chegar nesse espaço entre linhas, nas costas do volante, e foi exatamente assim, nessa verticalização maior com o Bueno, que nós conquistamos tantas oportunidades, principalmente na primeira etapa. Então, a nossa decisão entre escalar um jogador em detrimento de outro passa por uma análise muito complexa, né, em relação ao adversário, em relação às nossas características, aquilo que o jogo vai apresentar. Mas nós temos 2 jogadores que fazem essa função de segundo volante, de 8, que têm características diferentes, mas são jogadores muito importantes para o nosso elenco, e é assim que a gente vai tomar as decisões para as escalações. Ô Bruno, a gente sabe que por uma determinação do Ministério Público há um bom tempo a gente só tem uma torcida aqui nos Clássicos de Campinas. O quanto que isso pode afetar vocês, ou faz muita falta a torcida do Guarani aqui? Sem dúvida, a torcida do Guarani é fantástica, até queria mandar um abraço a todos os torcedores que fizeram o Corredor Verde. Foi uma saída linda, todos os jogadores ficaram extremamente motivados e a torcida contribuiu muito para que nós apresentássemos esse nível de entrega e que não desistíssemos até o último momento para a busca do resultado. Então os torcedores têm um papel fundamental nesse resultado que nós conquistamos. Até na minha palestra falei que era importante nós jogarmos pelo nosso grupo, pela solidificação da nossa ideia de jogo,
porque focando na nossa ideia, no nosso padrão, nós conseguiríamos abstrair todos os fatores externos que poderiam intervir no nosso rendimento de maneira negativa, como o fato de uma torcida única, às vezes uma pilha ali do adversário, e acho que os jogadores conseguiram abstrair bem. E um outro fator que eu pedi na palestra é para que nós jogássemos também pelo nosso torcedor, que vivencia esse clássico e esse clube grandioso que é o Guarani, como se fosse a sua vida. Então nós conseguimos esse contato maior com os torcedores e eles podem ter certeza que foram peças fundamentais nessa entrega que nós tivemos hoje aqui nesse derby de número 205. Tá aí o técnico Bruno Pivetti falando desse empate. Grande, obrigado, grande Heitor. Pois não, Curitiba da Ponte, Catarino. Bem chateado. Felipe, boa noite, Gabriel Tina, Jovem Pan. O Guarani foi superior na posse de bola, foi superior no número de finalizações. Qual a sua avaliação, assim, de jogar um derby em casa com uma postura mais reativa, assim? O primeiro tempo eles tiveram mais posse, no segundo tempo a gente teve mais posse. A finalização foi 12-10, foi muito parecida, e algumas finalizações estavam impedidas dele, depois o Bandeira dá. Então a gente criou, é um grande jogo de futebol, uma rivalidade. Então a gente teve essa evolução do primeiro tempo, segundo tempo ficamos mais tranquilo, a torcida nos ajudou muito, empurrou o time cresceu, começamos a dominar. A partir do segundo tempo foi um domínio grande, eles ficaram reativos, né, para a gente conseguir encurralar, aproximar. Dudu entrando com velocidade do lado, o Matheus entrando bem para ter um pouco mais de controle do jogo, o Pablo, o Jé criando situações de gol. Então é isso daí, a gente teve um primeiro tempo que não foi muito na nossa cara, não foi muito ruim, mas também não foi aquilo que a gente buscou, aquilo que a gente treinou. Mas no segundo tempo evoluímos, aí sim a gente teve mais posse, queríamos mais oportunidades de gol e poderia aqui sair hoje com resultado, né? Hoje você vê a gente triste por ter tomado o gol no empate, que a vitória estava em nossas mãos, muito perto da gente ter os 3 pontos aqui dentro de casa. Felipe, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Assim como contra a Chapecoense, a Ponte sofre o gol aí aos 50 minutos, né? Ou seja, deixou escapar praticamente 2 vitórias quase que certas. O que falta, talvez, atenção, talvez uma corrida a mais ali na marcação? Como você classifica o fato de tomar 2 gols em 2 jogos tão importantes, praticamente aí no último lance da partida? São 2 situações diferentes, né? A primeira em bola parada, a gente demorou para se posicionar, o que a gente faz no treino, se posicionar rápido, essa cobrança da atenção rápida, e hoje a gente estruturado, né? A gente bem posicionado, próximo, atrás da linha da bola naquela situação. Infelizmente, todos nós falhamos e o Guarani conseguiu o gol de empate, e a gente poderia ter saído aqui muito mais feliz do que está saindo hoje. Tudo bem, Felipe? Antônio Lupe, Rádio CBN. Em alguns momentos, no gol do Gé, ele vai comemorar, e aí parece que o Arthur quer comemorar com ele meio que fica meio que nervoso. A gente fala muito de nervosismo de derby, só que hoje a gente viu um time da Ponte muito nervoso. E no gol do Guarani, o Gé toma uma decisão errada, ele acaba discutindo ali com o Dudu, e no intervalo dessa discussão tem um contra-ataque, a Ponte defendendo com menos jogadores do que o Guarani atacando. Essa questão do nervosismo, você acha que preocupa? É claro que ali dentro de campo todo mundo quer ganhar, foi isso que o Elvis disse quando eu fiz essa pergunta para ele. Mas, por exemplo, essa discussão, 2 segundos que teve, não poderia ter um jogador a mais ali no sistema defensivo para evitar esse gol que aconteceu nos minutos finais? Como o Elvis falou, você citou, perguntou para ele na saída do jogo, essa vontade de ganhar, ela tá imensa aqui, né? E tem hora que sai essas situações de discutir, mas sempre no sentido de melhorar. Uma entrevista atrás, um de vocês me perguntou, uma pergunta muito bem colocada, que a gente tem alguns jogadores que estão se adaptando à Série B, que estão entendendo como é que é um campeonato muito difícil. É uma evolução muito grande do primeiro semestre para uma Série B. É um campeonato mais competitivo, um campeonato de nível técnico muito maior, de equipes muito mais estruturadas. Então tem alguns atletas que ainda estão entendendo a competição. A gente está no momento de construção, né? A gente está no momento, perdeu muito jogador no começo, agora voltou, temos uma equipe mais equilibrada, tivemos banco para poder fazer substituições, então a gente ainda está nesse processo de construção, dos caras entenderem como é que é uma Série B, alguns que ainda não participaram, mas a resposta foi boa, o Gé fez um grande jogo. Infelizmente tem hora que o jogador tem que tomar atitude ali dentro do campo, de um passe, uma tomada de decisão. Hoje em dia se fala muito em tomada de decisão, então é uma decisão deles que ele toma dentro do campo e a gente apoia. Boa noite, Felipe. Pedro Lino do Futebol Interior. Por que da demora na substituição no jogo de hoje? Uma boa pergunta, Pedro. Primeiro, eu tinha alguns atletas em uma situação que eu precisava de uma resposta deles. O Naldi sentiu no momento uma virada do pé no tornozelo
e vocês podem ver que ele demorou a se adaptar de novo, que ele estava mancando, tem essa dúvida, um grande jogador, você tem que esperar a resposta. Eu tinha o Luiz, que estava fazendo uma grande partida e foi muito exigido no primeiro tempo pelo Guarani, de colocar a cara de velocidade do lado, de ter dobra do Bruninho com o lateral esquerdo, então foi muito exigido nesse sentido. Ele estava na preocupação de puxando cãibra. Eu tinha o Elvis, que está voltando, né, fez uma semana de trabalho, mas ainda precisa um pouco mais, fez uma grande partida, mas ainda precisa evoluir nessa questão. Então tinha essas situações, né? Eu tinha que esperar uma resposta. Assim que eu tive a resposta do Léo, porra, tá legal, vai dar para ir até o final, tô bem, Felipe, melhorou a dor. Aí eu tinha o Amaral, que era o cara por dentro, que já tinha amarelo, trouxe o Matheus para cá e coloquei velocidade lá e deu certo, a gente empurrou o Guarani para trás, criamos situações de gol, mas infelizmente tomamos um gol no final, mas fizemos uma grande partida, um grande segundo tempo. Boa noite, Felipe Cerrone, Put News. Você teve nesse jogo à disposição todos os jogadores que foram campeões da Série A2 e todo mundo vinha cobrando isso, mas por conta de contusão você não estava conseguindo colocá-los em campo. Você pretende manter essa equipe para o próximo jogo? Cerrone, você vê, né, esses caras estavam um tempo fora, foi a primeira semana de trabalho que eu tive com praticamente todo o elenco. Desde que eu cheguei, a gente sempre tinha 6, 7, 8 peças fora e rodando, entravam 3, saíam 4. Foi a primeira semana que a gente teve 2 baixas, né? O Filipinho suspenso e o Eliel, que está num processo ainda de reabilitação. Então a gente conseguiu trabalhar essa semana com quase praticamente o elenco todo, de construir de novo uma ideia de jogo, né? O modelo a gente tem, os comportamentos a gente já tem, a gente já cobra, e esses caras fazendo como fizeram hoje no segundo tempo muito bem. Então ele demora, vai ter encaixe, vai demorar, vai ter troca, mas eu tenho certeza que no final do campeonato a gente vai estar muito feliz pelo resultado que aconteceu aqui dentro da Ponte Preta. Aí a gente tem que ver, só amanhã eu consigo falar, porque o jogo hoje, o derby é muito acirrado. A gente perdeu o Arthur e perdemos o Gé, suspenso, né? E aí a gente tem que ver a questão do Fábio, que está retornando, do Elvis, a gente tem que estudar bem e só amanhã eu vou conseguir te dar essa resposta. Boa noite, Felipe, Cristiano da Rádio Resenha. Se falando do jogo num todo, na primeira etapa, a Ponte não conseguiu criar muito. Na segunda etapa, você faz uma leitura, você sente que a equipe está crescendo, você faz a troca surte resultado, você tira um homem de meio de campo, coloca um extremo de mais velocidade para quebrar as linhas defensivas da equipe do Guarani. Acha o gol de empate, num detalhe, uma bobeira da zaga acaba sofrendo um empate. Como manter esse nível dessa segunda etapa para a sequência da temporada? Com trabalho, com conversa, com tempo de trabalho, com a gente saindo da situação. Não é fácil você jogar com essa pontuação, a gente merecia estar numa pontuação melhor. Até acabei de responder para vocês, teve 2 gols no final, no acréscimo, eram 4 pontos a mais, eu acho que a gente já estava até na parte de cima da tabela, né? Então com trabalho, próximo dos atletas, com cobrança, se dedicando como todo mundo aqui na Ponte Preta se dedica. Vir cedo todo mundo, ter tudo detalhado, o nosso tipo de treino, próximo dos atletas, para a gente manter esse nível de apresentação e evoluir, né? O primeiro tempo a gente foi reativo muito pelo Guarani, de conseguir pressionar, de subir as linhas dele, fizeram uma pressão, e aí você tem que entender o jogo, o grupo tem que entender o jogo, e a gente criou algumas situações em transição. Isso faz parte do futebol. Tem hora que você planeja ter a bola, ficar com a bola e rodar, e tem hora que você não consegue. A outra equipe é um jogo de confronto, né? A gente tem confronto em todas as... Você começa a não ganhar nos confrontos, tem que abaixar as linhas, faz parte do futebol, está todo mundo próximo, e você acredita numa transição. Segundo tempo, acho que a gente já teve essa bola, já conseguimos empurrar, conseguimos trabalhar de um lado para o outro e criar situações de gol, e o Guarani ficou reativo. Boa noite, Felipe. Isabela Sabélico, da Record, aqui de Campinas. O que dá para dizer à torcida em nome do elenco depois desse empate? Primeiro, eu queria agradecer a torcida. Acho que 16 mil hoje, 15 mil, 11 mil, veio, nos empurrou do começo ao fim. Essa torcida é apaixonante, né? E ela é vibrante. E ela colocou 11 mil, 12 mil pessoas que cantaram do início ao fim do jogo. Então, primeiro, agradecer e dizer que ela pode esperar um grande trabalho da Ponte Preta aqui, né? Agradecer o apoio de ter vindo e falar para eles que não vai ter... que vai ter muita entrega aqui, que vai ter muito trabalho aqui de todos os jogadores. E que eles podem ficar tranquilos que a gente vai fazer um grande campeonato. Boa noite, Felipe. Guilherme Volpão, TV Bandeirantes. Eu vou puxar um gancho na pergunta da Isa. Você mesmo falou que a torcida foi muito importante hoje, mas ela, principalmente no final do jogo e agora no pós-jogo, fez duras críticas, inclusive também na diretoria.
Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e, se possível, também a sua opinião sobre a torcida única, que acontece aqui já tem um tempinho. Primeiro, eu acho que a torcida da Ponte, ela sim, tem tanto tempo que eu trabalho aqui, que todo mundo, o staff, né, conhece muito bem a Ponte Preta, e ela é exigente, e tem que ser. A torcida tem que ser exigente, tem que cobrar o melhor da gente, tem que cobrar o melhor dos atletas, o melhor da diretoria, o melhor do treinador. Então, eles apoiaram. Acabou o jogo, sentindo o direito de criticar, tem que criticar, a gente tem que assimilar, entender, né? Passar para os atletas a cobrança, que a nossa torcida é apaixonada, e trabalhar em cima disso. A gente sabe, a torcida da Ponte, ela é muito exigente, né? Ela apoia, mas do mesmo jeito que ela apoia, ela critica, né? Ela vem, ela está aí fora, cobrança, né? Acabamos o jogo, eles estavam apoiando até os 51 minutos que a gente estava com a vitória, a torcida cantando, empurrando, infelizmente tomou um gol, e eles sentindo no direito de cobrar. E a gente tem que escutar e trabalhar mais para reverter essa situação. Felipe, a torcida única. A torcida é uma questão de segurança, né? Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de ter o estádio cheio, torcida da Ponte, do Guarani, São Paulo, Corinthians, rivalidade, que eu acho isso joga o futebol lá para cima, né? O que move o futebol são as paixões das pessoas que torcem para os seus clubes. E você proibir de ver o jogo, de deixar a pessoa vir assistir o seu clube é muito ruim. Felipe, Rodrigo, do Globo Esporte, estava ali perto de você e ouvindo o que talvez você ouvia também da torcida. Você já falou a respeito das substituições que a torcida vinha te cobrando. Mas o que me chamou a atenção foi no gol do Guarani, a sua reação. Você dá um grito assim e eu consegui ver muito bem. Queria saber o que você sentiu pessoalmente, você que tem uma relação tão pessoal com a Ponte Preta. É um momento quando você está pensando em ganhar um derby, você jogar o time lá para cima, já pensando nas próximas semanas, de tranquilidade para trabalhar, de evolução, de aumentar... o pessoal do entorno acreditar mais, fazer aquele momento bom para a gente subir na tabela. E infelizmente, mas futebol assim, acontece essas situações, né? Tem hora que foge, o futebol é um esporte aberto, você não consegue controlar todas as ações, você não consegue controlar todos os movimentos, né? Você treina os posicionamentos, os balanços, você está sem a bola, você tem que estar atrás da linha da bola, muito bem posicionado, mas infelizmente é um esporte aberto, a gente tem outros caras jogando do outro lado, que vira a possibilidade e a gente toma o gol. E aí é aquele sentimento, né, de estar muito próximo, com a vitória na mão e deixar escapar. Mas eu tenho certeza que esse sentimento a gente vai transformar em motivação junto com os atletas para a gente buscar a vitória na quarta-feira. É isso, gente. Obrigado. Boa noite. Portanto, aí terminou a entrevista com o técnico da Ponte Preta, o Felipe Moreira, após esse empate no derby pelo placar de 1-1, Edu Pinheiro. Perfeitamente, tá, as coletivas realizadas, agora com calma, organizando aqui, então 1-1, público 11.726, 11.726, renda 171 mil. Lembrando que já temos aqui alguns ganhadores, hein? A promoção terminou, aquela promoção do YouTube, tem um WhatsApp para você mandar o seu nome completo, CEP e tal. CPF, né? Mandou, tinha uma palavra-chave. Isso já terminou. E a gente vai divulgar os ganhadores ao longo do jogo aberto. Oi, Boris, vamos lá, os números do derby. Edu. Vamos lá então, Edu. Números finais do derby 205. O Guarani termina com mais posse de bola, 57-43. Em finalizações, foram 10 da Macaca, 3 no alvo, contra 12 do Guarani, 5 no alvo. Evidentemente contando os 2 gols. Em escanteios, foram 2 da Ponte contra 7 do Guarani. Faltas cometidas, 42 faltas, 22 cometidas pela Ponte, 20 pelo Guarani. Tivemos 4 faltas a menos do que o último derby, o 204. Naquela ocasião, foram 46 faltas. E para fechar, passes trocados, 337 da Ponte com 78% de acerto contra 452 passes certos do Guarani, 83% de aproveitamento. Estes alguns números, os principais do derby 205, Edu. Certo, você volta daqui a pouco, o craque do jogo. O craque é o craque da Ponte e o craque do Guarani, valendo aí uma furadeira da Uesco, sensacional. CH, emoções no final, Jé faz 1-0 de cabeça após escanteio a 44 segundo tempo, gol de entrada. Kaique França faz uma defesa sensacional, giro do Isaac. A Ponte desce, o Jé não serve do Ratamoto, a Ponte perde o lance e desce o Guarani, Diogo Matheus para Isaac, trabalha e tal, cruza, Bruno Mendes empata 1-1, CH. Queria abrir meu comentário dizendo que a arbitragem do jogo fez um trabalho perfeito. Eu que estava muito preocupado com isso.
Wagner do Nascimento Magalhães, da FIFA do Rio de Janeiro, levou o jogo, na minha opinião, numa boa. Nem percebemos quase que ele trabalhou. Teve um lance polêmico que, na minha opinião, depois revendo, num impedimento, num pênalti marcado para a Ponte, ele estava correto. Então eu que estava muito preocupado com isso, quero deixar registrado aqui o meu elogio para a arbitragem do jogo, que para mim fez um trabalho perfeito. Ficou correto o resultado para mim. Primeiro tempo o Guarani esteve melhor que a Ponte, tanto é que o Kaique França fez 2 excelentes intervenções, fez outra no segundo tempo também, mas o volume de jogo da Ponte no segundo tempo também melhorou. Acho que foi um clássico equilibrado. Repito, primeiro tempo mais o Guarani, segundo tempo um pouco mais da Ponte. Teve mais chances o Guarani, verdade, para ganhar o jogo, se você pegar todas as grandes oportunidades, mas o Kaique está ali para trabalhar. E se quisesse levar vantagem, o Guarani teria que ter sido mais letal e não foi. Então não dá para discutir, não dá para falar de justiça. O volume do Guarani em termos de chances foi maior, mas não converteu, então não adianta nada, não é? Terminou empatado em 1-1, ficou aí uma chateação da torcida da Ponte pelo fato do Guarani ter feito o gol de empate no último minuto, né? Mas a Ponte também fez o gol do Gé numa bola parada aos 44. Então que legal que esse jogo não terminou 0-0, não merecia. Não merecia pela mobilização, pelo grande público, pelo que foi cercado, que cercou toda a semana de preparação. Eu acho que valeu pelos gols, eu acho que ficou de bom tamanho. Repito, o Guarani melhor no primeiro tempo e a Ponte um pouco melhor no segundo tempo. Edu Pinheiro. Olha, daqui a pouco o craque do jogo, tem também o gabarito, tem a ficha técnica, nome de Brasitone. 1-1 foi o derby. Oi, Gleger Zorzin, queremos ouvi-lo. Atenção, Gleger, daqui a pouco o Gleger no comentário. Olha, foi 1-1. Vamos dar uma faturadinha. Olha, eu já tenho aqui, deixa eu só falar uma coisa aqui, já tem o ganhador aqui. Lembrando que o sorteio, ele é realizado pelo site sorteador.com.br. Então ganhou o kit da Ponte, primeiro ganhador, o kit da Ponte é uma camisa oficial da Macaca, tem alguns brindes e também ganham um rádio, mais um rádio com faixa estendida. Quem ganhou? Cícero Francisco de Souza Filho. Cícero Francisco de Souza Filho, retirar na terça-feira aqui na Band, no horário comercial, hein? Então, olha, faltam mais 7 ganhadores ao longo do jogo aberto. Os ganhadores agora, 20h39. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Stella Artois Long Neck 330ml, 5,49. Leite Longa Vida Chefa 0 lactose 1 litro, 5,99. Filé mignon bovino peça vácuo 49,95 kg para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até 28 de maio. Compre online em supermercadotaquaral.com.br. Confira e aproveite. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Derby Campineiro 205, um dos maiores clássicos do Brasil. Ponte Preta e Guarani, no estádio Moisés Lucarelli. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br, siga no Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com telas e cobertas, garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Grande variedade de produtos no atacado e no varejo. Qualidade em alimentos, hortifruti, bebidas, mercearia, produtos de higiene, limpeza e muito mais. Sempre com ofertas sensacionais todos os dias e na loja toda. Compre também pelo Televendas e aproveite muitas opções de pagamento. Acesse iga.com.br e confira muitas novidades. Siga também no Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. O craque do jogo, o craque Oesco, valendo uma furadeira Oesco, uma pra Ponte, outra pro Guarani. Olha, o começo foi 1-1, hein? Foi 1-1, gols no final, público 11.700. Começar com o Catarino, vai. Vladimir Catarino. Diga lá, Catarino, craque do jogo. Fala, Edu. Votando, portanto, no craque do jogo, né? Duplo, um craque de cada time. Eu vou votar em atacantes. Na Ponte Preta, o Gé, o autor do gol, né? Do gol da Macaca. E no Guarani, eu voto no Bruninho. Então, meus votos aí para Gé e Bruninho. Meu cara Edu Pinheiro, um abraço para você. Um abraço aí pro amigo ligado na Bandeirantes, uma ótima semana a todos. Parabéns pelo trabalho, hein? Grande Catarino. Agora o outro repórter hoje fazendo o Guarani, Heitor Fredo. Firme, hein? Moleque firme, bom de Jundiaí, sensacional, brilha na TV, na rádio. Atenção, Heitor Fredo, craque. Pelo lado da Ponte Preta, Edu, craque do jogo, o goleiro Kaique França. Se não fosse ele, o resultado seria muito diferente. Pelo lado do Guarani, tem que prestigiar quem faz um gol já aos 50 do segundo tempo. Bruno Mendes entrou na etapa final, mas fez história no Derby 205 aqui no Moisés Lucarelli. Edu. Parabéns, abraço no papai. Adilson Fredo, grande narrador de Jundiaí. Gleger, atenção, Gleger Zorzin. O craque da Ponte, o craque do Guarani, Guarani Ponte. Oi, Gleger. Oi, Edu, pra mim o craque do jogo pro lado do Guarani foi o Matheus Bueno e do lado da Ponte, sem dúvida nenhuma, o Kaique França, que fez boas defesas aí durante todo o jogo, viu, Edu?
Falou, Greger. Segura, você vem com a defesa já também. Olha, tá bem distribuído o Guarani. Tem o Matheus Bueno, tem Bruninho e tem Bruno Mendes. Pra avaliar, tem que ter Bruno no Guarani. CH! Atenção, queremos ouvi-lo. Atenção, atenção. O craque da ponte do Guarani. Kaique França pela ponte, Bruno Mendes pelo gol no Guarani. Muito bem, Bruno Mendes está na frente aqui no Guarani, Kaique França disparando na ponte. Oi, Batistão, que narrou aqui mais um derby. Como é que eu vou esquecer do meu comandante? Qual Foi 1-1. esse derby, qual é o número? Como é que é? Esse derby, qual é o número? É o derby 205. Não. O meu, o seu? O meu. Não, eu não contei. Eu não contei o seu. Eu tenho que pegar... Foram tantos números e aquelas histórias que você mandou contar. Eu contei 30 histórias. 30. Não... 54. Eu não... Mas se o último era 53... 54. Esse é 54. Pela lógica, depois do 53, salvo a Terra virando em falso... A menos que Pitágoras... Não. Ou remexeu lá dentro Arquimedes. Da catacumba e mudou o negócio, né? A menos que a Terra gire num movimento de rotação ao contrário, depois do 53 vem o 54. Aí, Tigrão lembrou então, 53, 54. Essa é dos calabouços da cachola do Tigrão. Muito bem, grande Tigrão, salvando aqui a Eduzão, 54. Oi, Batistão, os craques. Kaique França pela ponte, Bruno Mendes pelo Guarani. Edu, foi um prazer inenarrável. Muitos prêmios hoje, hein, Edu? Eu tenho aqui já muitos textos pra falar. Não, vou falar pra você. Eu fiquei conversando com o Cidinho ontem até 10 da noite, a engenharia. E o Batistão... Reunião virtual. Não, Batistão, brincadeira, um grande abraço. Bom descanso, parabéns pela narração, hein? Parabéns, Edu, você é monstro. Não, o que é isso? Sou humilde aqui do rádio, seu Batistão, pela ponta esquerda. Um grande abraço, vai com Deus, hein? Valeu, muito obrigado, Edu. Parabéns. Oi, Tigrão, falta você, tá disparando aqui o França, Kaique França pela ponte, já ganhou. O Kaique França do Guarani, o Bruno Mendes na frente, Tigrão. Eu vou votar no Kaique França pela ponte e vou votar no Matheus Bueno pelo Guarani. Para mim fez um partidaço, distribuiu o jogo, tomou conta do meio de campo, tudo isso mais no primeiro tempo do que no segundo, depois ele cansou. Inclusive acabou sendo substituído pelo Isaac, mas jogou um bolão, inclusive empurrando o Regis um pouco mais para frente. Perigosíssimo o Regis, sempre rondando a área da ponte no primeiro tempo, sempre muito perigoso, quase que como um terceiro atacante. Para mim, lado verde e branco, Matheus Bueno. Lado preto e branco, Kaique França. Então é o seguinte, Kaique França, disparadamente da ponte, só o Gé foi voto do Catarino, os demais todos votaram no Kaique França. No Guarani quem ganha é Bruno Mendes, com 3 votos do Batista... do Heitor Fredo e do CH. Matheus Bueno, 2 votos, Tigrão e Gleger. E tem aqui o Bruninho, voto do Catarino. Posso aumentar aí também? Me desculpa, um osso de Piracicaba. Eu tô acostumado a você narrar. Você vem com o número, pois não? Oi, Bolis. Que não é vai isso? Mudar muita coisa, Mudou, mas... você... Não, mas por favor. Não. Kaique França na ponte e o autor do gol marcarem um derby. Aliás, eu olhei aqui no momento em que ele tocou a bola pro fundo do gol. 49-59 do segundo tempo, para você que gosta de números. Bruno Mendes, Edu. Desculpa, hein? Grande abraço, sensacional, junto, hein? Sensacional. Ô Boris, parabéns, viu? Parabéns. Valeu, Edu, abraço. Bom retorno a Piracicaba, hein? Então, Kaique França mais um voto, disparadamente, e o Bruno Mendes, então, com 4 votos, é o craque do Guarani, irão receber, respectivamente, a furadeira da Uesco. Sensacional. Então, deixa eu falar aqui da Uesco. É o craque Uesco, Há 10 anos, a Uesco tem transformado canteiros de obras Brasil afora, com uma linha de ferramentas elétricas que já passa dos 150 produtos. Reconhecida como a marca com o melhor custo-benefício do setor, a Uesco tem apresentado soluções incríveis para a construção civil em geral.
como o martelo rompedor WS 3250K com 1.200 watts e 15 joules de força de impacto. Ele já vem com função demolidor, carcaça de engrenagem alumínio, sistema de encaixe SDS Max, sistema anti-vibração e muito mais. Impressionante, né? Você encontra a Uesco em mais de 3.500 revendas e tem à disposição mais de 630 assistências técnicas. Essa é a Uesco, com uma década de história ao seu lado, mas sempre de olho no futuro. Acesse uescoferramentas.com.br para mais informações técnicas. Uesco, 10 anos construindo com você. Uesco, W-E-S-C-O, Uesco. Bandeirantes. Na sequência, a ficha técnica em nome de Brasitone. Tem a defesa do jogo, vale a pena esperar. E também eu tenho aqui o gabarito com a participação dos comentaristas. Olha, vou falar já já o ganhador do Guarani. Deixa eu falar já, o da Ponte foi o Cícero Francisco de Souza Filho, ganhou o kit da Ponte. Quem ganhou o kit do Guarani? Ronaldo Melachauskas. Ô, senhor Ronaldo, o senhor me desculpa, não foi seu nome, viu? Ronaldo Melachauskas. Atenção, o kit é uma camisa do Guarani, mais brindes e mais o rádio, tá bom? Da Ponte também, camisa da Ponte, brindes e mais o rádio. Os outros prêmios, vamos falar durante o jogo aberto. Aqui foi 1-1, gols no final do jogo, 20-53. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Brahma Duplo Malte 350ml, 3,59. Ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Vinho Alandra Tinto 750ml, 31,90. Picanha Sul Bife peça vácuo 68,95 kg. Ofertas válidas até 28 de maio. Compre online em supermercadotaquaral.com.br. Confira e aproveite. Beba com moderação. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Sim, Brasitone, a ficha técnica majestoso. A ponte, ela entra com Kaique França, Luiz Felipe, depois Mailton no finalzinho, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur Amaral. Depois Dudu Ratamota, 35 segundo tempo, Leonaldi, Matheus Jesus e Elvis. Depois nos acréscimos entra Ramon Carvalho, Gé e Pablo Diego. A equipe do técnico Felipe Moreira, Guarani com Tony, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos, Mike. Depois do Diogo Porfírio no finalzinho, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, depois Isaac a 35 segundo tempo e Regis. Depois João Vitor também a 42 segundo tempo. Bruninho o tempo todo, Derek. Depois Bruno Mendes a 18 segundo tempo e
e Bruno José. Depois o Anderson a 35, segundo tempo, o técnico Bruno Pivetti. Apitou Wagner do Nascimento Magalhães, a FIFA Rio de Janeiro. Ele é administrador de empresas. Bandeira 1, Alessandro de Matos. Ele é investigador de polícia. E bandeira 2, a Lilian Fernandes Bruno. Ela é autônoma, tem 42 anos. Cartões amarelos só pra Ponte. O Amaral a 28 segundos. O Gé levou o terceiro. Luiz Felipe, o Fábio Sanches, o Arthur é o terceiro e Mailton também amarelado. Os gols no finalzinho. O Gé de cabeça após o escanteio do Elvis a 44 segundo tempo. No gol de entrada, empata o Guarani com Bruno Mendes aos 50. Público 11.726, 11.726, renda 171.600. Aqui a ficha técnica, nome de Brasitone, Ponte 1, Guarani também 1. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Rayonic. Inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa, você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Rayonic. Encontre na Brasitone, brasitone.com.br. Derby Campineiro 205, um dos maiores clássicos do Brasil. Ponte Preta e Guarani, no estádio Moisés Lucarelli. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Meus amigos, a Sudeletro encara o desafio de levar sempre os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica para seus clientes. Os relacionamentos da Sudeletro são fortalecidos a cada novo negócio e projeto de sucesso. A equipe Sudeletro está sempre em constante treinamento, aprendendo e evoluindo com as mais modernas tecnologias para garantir a você e a sua empresa o que existe de melhor no mercado de materiais elétricos e hidráulicos. Atendimento especializado e atencioso é marca registrada Sudeletro. E melhorar a cada dia para seguir sempre em frente. Envie seu projeto e conte com todo o suporte de um time de especialistas para proporcionar a solução para a sua necessidade, sempre atuando de forma sustentável, garantindo o melhor aproveitamento de seus produtos. Visite a unidade de Campinas na Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade, ou entre em contato pelo WhatsApp 995450320, repetindo 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Sudeletro e a defesa do jogo. Bandeirantes. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá, vamos lá, 20 minutos, hein? 20 minutos, Kaique França, gol de entrada, é o chute do Matheus Barbosa, chute cruzado, hein, Batistão? Diogo Matheus levou pra linha de fundo, fez o cruzamento, Kaique França dá um tapa nela, que defesa,
A bola voltou, o time do Guarani domina pela direita. 26 minutos, Kaique França, é o Bruno José que chuta. Lançamento no ataque para Bruno José. Dominou, entrou na área, uma bomba. Defendeu Kaique França. Em 8 minutos, a terceira dele, 28. Primeiro tempo, cabeçada do Bruninho. Regis vai para a bola para fazer o erguimento na área. Time do Guarani vai povoando a área da Ponte Preta. Cruzamento curtinho, a bola voltou, Regis dominou, pé canhoto, cruzou na área, toque de cabeça, Bruninho, Kaique França, defendeu, a bola voltou, Matheus Bueno Ainda dominou. primeiro tempo, 41, gol de entrada, o Diogo Matheus dentro da área, hein, Batistão? Lançando pra Regis, dá um tapa na bola, pra Mike, pé canhoto, cruzou na área, dominou, Bruno José, vem Diogo Matheus, pé direito, bateu, espalma, Kaique França, a bola voltou. Mas não terminou não, primeiro tempo ainda, 48, hein, um chute cruzado, acho que foi do Regis, hein, vamos conferir, oi Batistão. Mike tocando pra Regis, vem na lateral, pra fazer o passe pra Bruninho, pra Regis, pé canhoto, cruzou na área, chega, tira, Kaique França, veio no susto, meio de peito, a bola voltou, dominou, Bruninho, Regis tocou, rolou olha, atrás. É o seguinte, pra registrar foi essa aí, vamos pro segundo tempo, hein, olha quantas no primeiro, no segundo tempo, 35, Tony, gol de entrada. O Luiz Felipe cruzou, tinha 2, o Pablo e o Gé, eles não pegam, hein? E o Tony corajoso, hein, Batistão? Dominou pra Macaca, abriu pra Luiz Felipe, pé canhoto, levantou na área, sai Tony pra pegar. 2 jogadores estavam lá, Gé e Pablo, Diego, Tony. No meio dos dois e saiu. E as emoções do final do jogo começavam a 43, 0-0 ainda. O Elvis, entrada da área, manda aquela sapatada e aí nasce o escanteio que seria o gol da Ponte, mas o Elvis chutando, valendo a defesa. Mailton levantou, bola na área pro Jean, a bola voltou, dominou, vem Elvis, pé direito, bateu, espalma Tony, que defesa! E na sequência a bola foi embora pela linha de fundo, lá atrás tirando a defesa. Ok, então escanteio cobrado, gol do Gé e tal, 1-0 Ponte e 47. Antes do empate, a defesa do Kaique França. O Isaac gira dentro da área, impressionante que o amigo Batista narra assim. Subiu, vem embora o time do Guarani, levantamento na área, Isaac bateu e defendeu Kaique França. Defesa espetacular, levantamento na área, a batida, um tiro a queima-roupa. Tá bem, caído. senhores, foram 8 propostas. Gleger Zorzin, 1-1 foi o derby, gols no final. A pergunta é, qual foi a defesa do jogo? Sem dúvida nenhuma, essa aí do Kaique França aí na batida do Isaac, uma defesa impressionante. Pra mim, essa a defesa do jogo. Oi, CH, queremos ouvir a defesa do jogo. Eu concordo com o Gleger, defesa do Kaique França, batida do Isaac. E pra você, Tigrão? Bom, o CH foi atrás do Gleger, eu vou atrás do CH. Lance que Carlos Batista. Minha voz tá ficando igual a do Gleger, hein? Lance que Carlos Batista descreveu exatamente assim. Subiu, vem embora o time do Guarani, levantamento na área, Isaac bateu e defendeu Kaique França. Defesa espetacular, levantamento na área, a batida, um tiro a queima-roupa. Tá caído, sentiu Kaique França depois de uma defesa. Então essa foi a defesa, jogo 47, estava 1-0 antes do empate do Guarani. Olha, campanha Sanasa, todos contra a dengue, mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas, garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Vem aí o gabarito do jogo, 21-6.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Pro Forex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Pro Forex Zero à vista a partir de R$ 277.790 ou entrada mais parcelas de R$ 2.990 com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Torcedor bugrino, com o sócio campeão do Guarani Futebol Clube, você participa de promoção de prêmios e benefícios da rede de parceiros do programa. Entre no desafio Sócio Campeão, aumente o número de sócios e concorra automaticamente a 10 camisas oficiais autografadas pelos jogadores do Bugrão. Saiba mais pelo WhatsApp 19974178000. Acompanhe o Sócio Campeão também no Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão e torne o time do seu coração mais forte. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Derby Campineiro 205, um dos maiores clássicos do Brasil. Ponte Preta e Guarani, no estádio Moisés Lucarelli. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Olha, atenção, hein? Atenção, no Iga Atacado você encontra uma infinidade de produtos no atacado e no varejo, tudo a preço baixo para a sua economia. O Iga Atacado tem lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também uma mega loja em Sorocaba. A maior variedade e qualidade em alimentos, frios, carnes, hortifruti, bebidas, mercearia, produtos de higiene, limpeza e muito mais. Tem ofertas sensacionais todos os dias e na loja toda. Você pode comprar pelo Televendas no Iga Atacado sem sair de casa. Confira os telefones no Televendas do site iga.com.br. Tem cartão alimentação? Aproveite para pagar as suas compras no Iga, que aceita muitas bandeiras. E também tem muitas outras opções de pagamento. Iga Atacado, lojas abertas das 7 da manhã até 22 horas de segunda a sábado. Aos domingos e feriados as lojas ficam abertas das 7 da manhã até as 18 horas. Quer saber mais? Acompanhe também no Facebook e no Instagram Iga Atacado Oficial. Iga. E o nosso gabarito do jogo. Gabarito do jogo. Muito bem, 1-1 foi o derby, gols no final, Ponte 1, Guarani também 1, público 11.726. Oi, Zorzin. Qual é o gabarito do jogo, melhor, primeiro ou segundo tempo? Melhor o segundo tempo, jogo regular, Edu. E pra você, CH? Melhor o segundo tempo, jogo regular. Pra você, Tigrão? Regular, melhor o segundo tempo. Vamos aqui ao goleiro Kaique França por todas as defesas que ouvimos. Oi, pois não? Edu, ó, só pra... A gente vai no pique aí, né, que você tem o horário... E a jornada é longa, você tá aí desde as 3 horas, mas eu tenho que dar uma informação aqui importante, tá?
Sim. Na comemoração do gol da Ponte, o Gé e o Arthur trocaram porrada de novo. Mas porrada, não é discussãozinha não. E aí o time habilmente, porque o jogo estava rolando, era 44 segundo tempo, o jogo foi até 52, a Ponte poderia ter terminado o jogo com 9 jogadores. O que é que o time fez? O time fez a rodinha, fez o bolinho e tapou a cena ridícula. Uma cena condenável. Então o Gé, a gente tem que dizer isso daqui até para contribuir com o jogador. Alguém tem que estudar melhor o Gé. Aí já é uma questão profissional. De psicologia, de psiquiatria, eu não sei. Não é a minha área. Mas outro dia o Gé brigou com o Matheus Jesus. Os dois foram expulsos depois que o jogo tinha terminado lá em Chapecó. Hoje ele faz o gol e vem correndo para comemorar. E aí o Arthur vai ao encontro dele, os dois começam a trocar porrada. Acho que eles tinham discutido alguma coisa durante o jogo e o Gé, ao fazer o gol, foi desabafar. Poderiam os dois ter sido expulsos. E foi aqui na minha frente, eles vieram, o Gé veio correndo no sentido das vitalícias, aqui então de frente para a cabine, e eu vi clarissimamente o que aconteceu. Não estou falando isso para agitar o ambiente, não. O Gé é um caso a ser estudado. A Ponte tem que pensar em uma atividade, tem que pensar em uma ação profissional com esse moço, que ele é um belíssimo jogador, mas se continuar assim, ele não vai ser, a Ponte tem que abrir uma academia de boxe. E aí ele não vai ser mais o craque do jogo, e sim o craque do ringue. Porque aquele dia foi com o Matheus Jesus, hoje foi com o Arthur. Mas, e eu não sei se o juiz não vai escrever alguma coisa. Felizmente, o time, com inteligência, ao invés de deixar os dois expostos, deixou os dois envolvidos por uma roda de jogadores. Então isso é preocupação com o que possa acontecer futuramente em situações análogas. Isso não pode acontecer. A Ponte poderia ter ficado com 9 jogadores hoje aqui, mas com a bola rolando, e não lá como lá em Chapecó, que o jogo tinha terminado. Então eu tenho que fazer esse registro aqui, porque é notícia. E eu vi, e muita gente viu. E as redes sociais vão comentar isso. Aliás, já estão comentando. Mas eu não estou me influenciando por rede social, porque eu vi em tempo real. Aí saiu a bola, os dois continuaram, menos mal. Mas a gente não pode concordar com esse tipo de atitude. Porque isso é uma irresponsabilidade muito grande e pode vir a prejudicar o clube de maneira muito séria em situações futuras. Trocaram porrada de novo. E não é o time, se não é uma situação especial onde está todo mundo correndo para comemorar, em que fecharam os dois, não sei não se teriam terminado o jogo, para ficar registrado aqui, porque esse assunto tem que vir à baila. Nada contra o Gé, nada contra o Arthur, mas a diretoria da Ponte tem que, de repente, pedir o auxílio aí para profissionais da área e tentar controlar isso, porque isso tem prejudicado demais o clube. E a Ponte, salvo engano, é o time com mais cartões de toda a Série B. E não pode acontecer de novo. Eu não poderia, viu, Edu, deixar de fazer esse registro aqui, ainda dentro do jogo aberto. Não, perfeito. Vamos aguardar os acontecimentos, buchicho para a semana, né? Ô Gleger, Kaique França, por aquilo que pegou, vimos aqui, se ele foi culpado no gol, foi o craque do jogo da Ponte, Cracuesco. Edu, craque do jogo, né? Pelo lado da Ponte, grandes defesas importantes, segurando aí o resultado, né? O Guarani poderia ter feito mais gols se não fosse a ótima atuação do Kaique França, conceito bom. CH, Luiz Felipe tomou amarelo, saiu no finalzinho, lateral direito da Ponte, o que você achou? Conceito regular, Edu. Matheus Silva, zagueiro da Ponte, Tigrão, fez cortes importantes. Bom, e aí, só teve um detalhe, um erro dele, que ele saiu errado a 20 do primeiro tempo, que possibilitou um contra-ataque, e Matheus Barbosa acabou finalizando, o Kaique França pegando. Matheus Silva, Tigrão. 2 erros, no restante foi bem. Esse que você observou do primeiro tempo, e teve um outro no segundo tempo que ele foi cortar e furou, mas foi uma furadaça. Daquelas que a chuteira cai lá embaixo no... Caiu lá no brinco de ouro a chuteira dele.
Ele lascou a bola e ela se ofereceu para o ataque do Guarani, mas a Ponte estava bem armada defensivamente, conseguiu neutralizar. 2 falhas, mas felizmente sem maior comprometimento. Conceito regular. Olha, sai o terceiro prêmio, o Sanderson Kleber de Toledo, torcedor da Ponte, ganhou uma parafusadeira da Uesco, hein? Parafusadeira da Uesco, Sanderson Kleber de Toledo. Ô Gleger, o Fábio Sanches, o time até comentava, no gol aí do Bruno Mendes, teria falhado na marcação do Isaac. Se você concorda, e o conceito dele? Concordo sim, Edu, vacilou ali no lance. Mas assim, ele é sempre um líder, né? E a Ponte sofreu defensivamente falando no primeiro tempo e ele estava sempre bem ajustado ali ao lado do Matheus. Então vai ficar com conceito regular. CH, Arthur, lateral esquerdo, levou amarelo, é o terceiro. Tem um lance, CH, que ele se joga a 21 do segundo tempo, salvando ali, fazendo um corte importante. Bom, e aí, essa confusão com o Gé, no todo o conceito dele? Regular, mas ele já jogou mais futebol. Atravessa um momento de instabilidade. Hoje, regular. Tigrão Amaral levou amarelo com 28 segundos de jogo e saiu depois a 35 do segundo tempo. O Amaral. Primeiro tempo eu não gostei. Segundo tempo cresceu, estava ganhando toda a segunda bola. Estava chefiando ali o meio de campo. Estava bem no jogo. Tanto é, viu, Edu, que renderam aqui, não sei se vazou no ar aí, renderam alguns apupos, alguns xingos de burro aqui, isoladamente, não foi nada assim muito coletivo, não foi um grande número de torcedores, mas vários deles aqui na Vitalícia xingando, né, protestando contra o Felipe Moreira quando ele tirou o Amaral e botou o Dudu Ratamoto. Não pela entrada do Dudu, mas pela saída do Amaral. Talvez eles quisessem o Dudu na do Pablo Diego, que deu uma sumidaça do jogo. E o Amaral, no primeiro tempo, eu não gostei, tá? Deixou todo o espaço do mundo, ficou com medo de ser expulso, porque já estava pendurado com 30 segundos, com 28 segundos. Mas como se recuperou e fez um bom segundo tempo, conceito regular. Leonaldi, como é que foi, hein, Zorzinho? Leonaldi, como sempre, mantém a regularidade, né? Conceito regular para ele, Edu. CH, Matheus Jesus, jogou o tempo todo. Não é nem sombra do Matheus Jesus no Campeonato Paulista. Regular / ruim. Tigrão, Elvis, ele faz o cruzamento, né? Ele cobra o escanteio pro gol de cabeça do Gé. Teve uma enfiada de bola também do Elvis. Foi um lance em que... eu não lembro agora, mas ele deu uma enfiada legal aí. Enfim, não foi tão participativo assim, você até comentava. O Elvis, como é que foi, o Tigrão? Então, no primeiro tempo, irreconhecível, displicente, desatento e desconcentrado. O segundo tempo cresceu muito. Ele teve participações decisivas. Belas viradas de jogo, bateu o escanteio que gerou o gol da Ponte e proporcionou ao Tony a defesa do jogo pelo lado do Guarani. Subiu no segundo tempo, o Gé se superando inclusive na sua o Elvis se superando inclusive na sua limitação física e saiu lá no finalzinho para a entrada do Ramon Carvalho quando a Ponte já ganhava o jogo. Ramon nem tocou na bola. Então veja o que fez o Felipe. Vou fechar. Vamos criticar por conta disso? Não. Estava ganhando de 1-0, ia tomar uma pressãozinha final e ele tira o seu armador que estava cansado. Talvez com o Gé a Ponte pudesse ter valorizado mais a posse da bola e não ter 2, 3 vezes devolvido graciosamente a bola para o Guarani contra-golpear. Numa o Kaique França salvou e na outra não teve jeito. Mas melhorou muito no segundo tempo o Elvis. Gostei. Conceito dele regular / bom. Aqui o derby foi 1-1, hein? O Gé fez o gol da Ponte, levou amarelo ao terceiro e a confusão depois do jogo. Aí no gol que ele marca, né? Marca o gol e tem uma confusão com o Arthur aí. E aí, Zorzinho? Regular, Edu. Pablo Diego jogou o tempo todo, acho que tentou dar umas finalizações aí. Pablo Diego, CH. Não acrescentou nada. Se esforçou, mas tecnicamente acrescentou muito pouco, aliás. Regular. Olha, os que entraram jogaram pouco, sem conceito. Vamos pro Guarani. Zorzinho, o goleiro Tony, se teve culpa no gol e fez uma defesa importante, uma ou outra aí. O Tony não foi tão exigido assim. Qual é o conceito?
Não foi tão exigido, mas a hora que a bola chegou lá, estava bem posicionado. Para mim não teve culpa no gol, conceito regular. Vamos lá, o Tigrão, Diogo Matheus, ele participa do gol, né? Porque o Diogo Matheus, ele enfia a bola pro Isaac para Bruno Mendes. Diogo Matheus. Muito bem, no apoio, uma luta boa ali pelo lado direito, né? O Gé caía pelo lado direito do Guarani, o Gé caía muito por ali, mas mais insistentemente o Pablo Diego fez uma boa partida, conceito bom. CH, se você faz a dupla de zaga, Lucão e Alan Santos. Lucão e Alan Santos, como foi? Até o presente momento do gol, a bola parada da Ponte, estavam fazendo um bom trabalho. Mas pelo gol tomado de bola parada, Alan Santos e Lugão, regular. Zorzinho, lateral esquerdo, Mike, saiu no finalzinho, tentou fazer algumas inversões, como é que ele desceu, aquilo que defendeu, o conceito do Mike. Tem crescido, viu, Edu? Tenho gostado do Mike, né? Hoje fez um jogo regular. Matheus Barbosa, acho que você votou nele, né, Tigrão? Como craque do jogo, Matheus Barbosa, disse não, bem aí. Não, Matheus Bueno, votei né? no Matheus Bueno. Matheus Bueno, então você faz o Matheus Barbosa, como é que ele foi, jogou o tempo todo, às vezes perde a bola, recupera, aquele jeitão dele, né? Jeitão Matheus Barbosa de ser. Lutou muito, tentou preencher bem o espaço defensivo, mas sempre com aquele problema de alguns passes errados, às vezes óbvios, né? Então, pela luta regular. E aí, o CH, o Matheus Bueno, você vê, o Tigrão votou no craque do jogo, né, e o Gleger também no Matheus Bueno. E saiu exatamente para a entrada do Isaac no final. Matheus Bueno, como é que foi? Melhor o primeiro tempo do que o segundo, ele ganhou a titularidade, hoje ele é titular do time do Guarani, mas no segundo tempo cansou, regular. E o Regis saiu no finalzinho, participou de algumas jogadas que foram concluídas em chute aí para a defesa do Kaique França. E o Regis, como é que foi, hein, Zorzinho? Edu, o torcedor sempre espera, né, um bom jogo do Regis, né? Hoje, apesar de ter um primeiro tempo que eu gostei da participação dele, segundo tempo caiu um pouco, conceito regular. 28, primeiro tempo, gol de entrada, Bruninho de cabeça, boa defesa do Kaique França, o Bruninho, Tigrão. Bela partida, inclusive jogando muito por dentro, em alguns momentos caindo pelo lado esquerdo, às vezes centralizado, mas veio muito buscar a bola, começar as jogadas do Guarani, arrastando a bola para frente, às vezes mais do que o próprio Regis, que hoje jogou muito adiantado. Quase que como um terceiro atacante. Boa partida do Bruninho, que inclusive levou um dos votos aí, acho que do Catarino, como o craque do jogo. Bom voto do Catarino, conceito bom. Derek, CH, chance, não teve muita, saiu exatamente para a entrada do Bruno Mendes. Derek, como é que foi? Lutou bastante, mas o futebol apresentado ficou um pouco abaixo, regular. Bruno José teve chance, hein, Zorzinho, dentro da área, deixa eu ver aqui, olha, 26 primeiro tempo, pegou o Kaique França, Bruno José saiu a 35 do tempo, para a entrada do Wenderson, mas Bruno José... Edu, não comprometeu, o Bruno José, ele é um jogador que ele cansa muito rápido, porque ele tem uma recomposição muito boa, né, ele ajuda muito ali na defesa, e cansou, aí vai ficar com um conceito regular. Sai aqui o quarto prêmio, deixa eu ver aqui, é um ventilador Mondial, mais o rádio portátil face estendida para Tamires de Oliveira Prado, torcedor do Guarani, Tamires de Oliveira Prado, ventilador, né, é o ventilador mais rádio portátil, pegar terça-feira, horário comercial aqui na Bandeirantes. Muito obrigado e parabéns, ô Tamires. Vamos lá, nós falamos aqui do time inteiro, concluí com o Bruno José, o dos que entraram. Vamos lá, ô Tigrão, você quer falar o que dos que entraram? Bom, você faz o Isaac, que participou, perdeu um gol, grande defesa do Kaique França, mas depois constrói a jogada do empate, Tigrão. Entrou muito bem, é um jogador que briga pela titularidade sempre, eu acho que o time encorpa com ele, só que ele é instável. Tem jogo que você espera muito dele, ele dá uma sumida básica. Hoje entrou atento, ligado, aceso, não perdeu o gol não, o Kaique França é que salvou num milagre, inclusive foi a defesa do jogo. E no segundo a bola entra... Não era para ter entrado, falhou o Fábio Sanches e o Isaac toca praticamente com gol vazio e o Bruno Mendes botou na rede. Gostei do Isaac, apesar de pouco tempo em campo, leva um conceito bom porque foi decisivo na partida. Gente, vamos lá, foi 1-1 o derby. CH, para encerrar contigo, você faz o Bruno Mendes, que entrou a 18, segundo tempo, no lugar do Derek,
fez o gol de empate, só encostou o pezinho, pimba, empatou. E você vai falar do Felipe Moreira e do Bruno Pivetti. Como é que eles foram? Bom, o Bruno Mendes fez o gol e nada mais, mas ele fez aquilo que ele sabe melhor fazer, gols. Então eu votei nele como craque do jogo pelo lado do Guarani. Gostei da entrada dele como gostei da entrada do Isaac. O Felipe Moreira, ele levou para o jogo um esquema tático bem a sua característica. Eu não gostei do jeito que o time dele entrou no primeiro tempo, mas ele arrumou o time no intervalo. Então, conceito regular, acho que fez um trabalho a contento. E a mesma coisa digo para o Pivetti. O Pivetti entrou com uma maneira de jogar mais legal, mais ofensiva, mais propositiva, e no intervalo do jogo ele demorou um pouquinho para realizar algumas substituições e as fez, duas delas que eu gostei, o Isaac e o Bruno Mendes. Também conceito regular, Edu. Para você, você parou, desculpa, você parou, agora os treinadores que eu pedi, né? Falei já do Felipe Moreira e já falei do Pivetti. CH, tem muita coisa na minha cabeça aqui, os ganhadores saindo, me atrapalhei. Um grande abraço. Muito obrigado, Edu. Muito obrigado pela sua companhia, bom retorno na Jundiaí. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Um grande abraço, chega aí, boa semana. Um grande abraço, ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes, um abraço a você, a toda a nossa equipe e até a próxima, Edu, se Deus quiser. Semana de bochicha, hein, o lance aí envolvendo o Jeco Arthur, quando a Ponte faz o gol. Ó, saiu o quinto ganhador, hein? Mais uma parafuradeira, o Esco, parafusadeira, vou dormir com isso, parafusadeira. Deixa eu ajudar você aí, Edu. Deixa eu te ajudar aí. Atenção, parafusadeira! Não, vai Deira. separando no duplo. É porque... Fusadeira. Você vai sonhar. E ela é linda, viu, Edu? Eu tenho uma, eu ganhei uma. Parafusadeira. 1, 2, 3 já. Parafusadeira. Foi o Silvio 1, 2, 3 já. Parafusadeira. Parafusadeira. Aê! O Silvio Quitério dos Santos, torcedor do Guarani. Silvio Quitério dos Santos. Silvio, terça-feira, horário comercial, pegar aqui na Band, tá bom? Muito obrigado. O sorteio está sendo procedido pelo site osorteador.com. Não é assim, vai lá, escolhe. Não, ninguém... Ô, Edu, pô, pega aí pra mim aí um kit do Guarani, da Ponte. Não, é o sorteador. Vamos lá, eu agora deixo... É com você, Tigrão. Você tem que sair do majestoso, ou devo imaginar como é que tá o surf aí. Você fala do Felipe Moreira e depois do Bruno Pivetti. Falo sim. Vou falar curtinho, tá? Pra gente liberar o Gleger lá também, que a voz dele melhorou durante o jogo, hein? Melhorou durante a partida. Melhorou. Tá ruim ainda, Tigrão. Eu acho que você fez um gargarejo com alguma coisa boa aí. Eu diria chororó, leite com mel. Leite com mel, leite de camelo. Camelo? Camelo foi foda. O Edu... Sim. Assim, ó, bem curtinho, pra espalhar pra todo mundo aqui, né? Primeiro tempo, a Ponte jogou com medo do Guarani. Jogou marcando lá atrás. Jogou respeitando demais pra quem joga em casa com um público desse daí, que apoiou nota 1000 pra torcida da Ponte. No primeiro tempo, o Felipe jogou com medo do Guarani, muito atrás. E o Guarani mandou no jogo e poderia ter feito pelo menos 2 gols a 0. Pelo menos 2. 3 não seria a favor nenhum. Guarani mandou no jogo. Segundo tempo deu uma ajustada. Conceito regular. E pulando para o lado alviverde. O Bruno Pivetti e os seus comandados, que mandaram no jogo, que envolveram a Ponte no primeiro tempo, que transformaram o Kaique, o Gleger falou isso com bola rolando, transformaram o Kaique no craque do jogo no primeiro tempo, no personagem da partida. Eles voltam e até por volta de uns 10 minutos o ritmo foi mantido. A postura, o posicionamento, a estratégia. Daqui a pouco o Guarani derreteu. É porque a Ponte corrigiu? Também por isso. Mas então foi o medinho e o medão. No primeiro tempo, a Ponte com medo do Guarani. No segundo tempo, depois de 10 minutos, o Guarani com medo da Ponte. E a Ponte foi lá e abriu, e depois cometeu alguns erros infantis e tomou o empate. Então, medinho e medão regular para os dois. Grande descanso, obrigado pelo seu coração generoso, a gente se deliciou com os lanches aqui, viu, Tigrão? Grande abraço, muito obrigado mesmo, uma ótima semana, Tigrão. Muito obrigado, Edu, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, um abraço à torcida da Ponte que veio aqui bater papo, conversar, um ou outro aí, um único torcedor desequilibrado,
emocionalmente, começou aí a tentar na hora que o Batista gritava o gol do Guarani com o mesmo entusiasmo, exatamente o mesmo entusiasmo que ele teve no gol da Ponte. Tem que ser assim, equidade, equivalência. Aí vem, começou a querer dar uma agitada aí em cima do Batista. A gente já deu uma coibida e, aliás, os próprios torcedores não entraram na dele, apenas um. Lamento, ele deve estar ouvindo a gente agora, tem que rever conceitos. Não aplaudiu o Batista quando ele fez a festa no gol da Ponte e quis apelar quando ele fez a festa no gol do Guarani. E o Batista não é torcedor, ele é narrador e todo mundo sabe como ele narra. Então, ficou nervoso porque tomou o gol no final, como ficou nervosa a torcida do Guarani quando tomou o gol também no final, faz parte do jogo. Agora, nós não estamos aqui por diversão, nós estamos trabalhando. Então, respeite o ambiente de trabalho, porque invasão e ofensa em ambiente de trabalho costuma dar processo e processo caro. E nós aqui não estamos aqui de bobeira. Não estamos aqui de bobeira. Então, muito obrigado à torcida da Ponte pelo comportamento exemplar e parabéns de ter empurrado o time. Isso que eu estou falando é um caso isolado que não teve maiores consequências, absolutamente nada, porque os outros torcedores não entraram na pilha. E aí ele se sentiu desamparado porque claramente estava tentando insuflar. Estava tentando agitar, isso não aconteceu, está tudo tranquilo. Mais uma vez, fiquei muito feliz de estar aqui e de participar da jornada aí desde as 16 horas, 15h45 até agora. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, grande grão, ótima semana, bom descanso mesmo. Olha, saiu o sexto prêmio, depois eu vou repetir todos. Sexto prêmio, mais uma parafusadeira, o Esco Aristides Pereira de Lima, torcedor da Ponte, Aristides Pereira de Lima, parabéns Aristides. Aristides, terça-feira, Aristides, nomes exóticos, hein? Não queria me atrapalhar hoje aqui, cada nome, falar pra você, hein? Já chega a parafusadeira, seu Edu Pinheiro, aprendeu, seu Edu? Então vamos lá. Ô Gleger, foi 1-1 o derby, os gols no final, agora você fala do Felipe Moreira, que mexeu pouco e mexeu mais pro final, e do Bruno Pivetti. Olha, Edu, o Felipe Moreira, ele, no primeiro tempo da Ponte, realmente teve muita pressão do lado do Guarani, né? Tentando chegando. Eu via o jogo com um certo equilíbrio, porque quando você tem que analisar o posicionamento, né? A estratégia de jogo. E a Ponte adotou uma estratégia de tentar um contra-ataque, de tentar uma espetada ali. Inclusive conseguiu durante o primeiro tempo. No segundo tempo veio diferente a Ponte, né? Numa postura diferente, um pouco mais agressiva, subindo um pouco as linhas. O time deu uma espaçada, eu achei a Ponte no primeiro tempo muito agrupada, né? Tava bem agrupadinha ali, não dando espaço para o Guarani, apesar de ver o Matheus Bueno, que foi o meu voto e o do Tigrão, né, com uma certa liberdade, por isso ele cresceu no jogo e para mim fez um grande jogo o Matheus Bueno. Então por esse aspecto, e aí ele detectou isso no vestiário, ajustou, né, e a Ponte voltou melhor pro segundo tempo. Então o conceito do Felipe Moreira é regular. Do Pivetti, é estratégia, né, Edu? A gente analisa, às vezes o treinador faz uma mexida. Você vê que a mexida, quando ele vem com o Isaac, né, o Guarani cresce no jogo. O Guarani melhora. O Isaac fez um grande jogo, fez uma grande partida, o Isaac, entrando ali numa função ali, né, que ele faz muito bem, diga-se de passagem, e o Guarani cresceu. Não pela mudança, né? Não pela mudança, mas é estratégia de jogo. É estratégia, é o que é definido, é o que é determinado dentro do vestiário. Porque não é simplesmente isso, por torcedor entender, não é simplesmente você vai lá, você vai jogar de lateral, os dois zagueiros, lateral esquerdo, aí nós vamos jogar com 2 volantes plantados, 2 meias, 2 homens abertos. Não é isso. É a escalação, mas aí tem o posicionamento, aquilo que é definido durante a semana. Então eu acho que a mesma coisa que eu acabei dizendo agora do Felipe Moreira, eu digo do Pivetti. Fez um bom primeiro tempo, segundo tempo deu uma caída, eu acho que o Guarani sentiu fisicamente o jogo. Agora, eu queria, e o conceito do Pivetti é regular também, tá, Edu? Agora, eu disse muito durante toda a semana, e disse isso também no comentário inicial antes do jogo, que eu queria ver como ia agir emocionalmente os dois times. Teve esse lance isolado aí do Gé com o Arthur, mas aí é uma coisa isolada, mas num contexto geral, eu acho que foi muito bem os dois times. Muito bem, né? Encarando num clássico, né, um jogo de ninguém sendo maldoso com ninguém, um xingamento ou outro ali, né, um pouco mais ríspido aqui, outro ali,
mas sempre com muita lealdade. Então eu gostei muito desse aspecto também. Eu tô dizendo porque eu toquei muito nessa tecla, e a gente já cansou de ver aqui, né, Edu? Jogador sendo expulso, jogadores tendo problemas dentro do jogo, da parte emocional, tô dizendo. Mas eu tô aqui elogiando o trabalho dos dois treinadores nesse quesito. Souberam pilhar no tempo certo as duas equipes. Tá bom, Edu? Legal. E olha, saiu o 7º ganhador, também ganhador da churrasqueira Mundial, mais o rádio portátil, Alexandre Vieira da Silva, torcedor da Ponte. Parabéns, Alexandre. Terça-feira, horário comercial, pegando aqui na Band, a sua churrasqueira, mais o rádio. E sai o 8º também. Vou repetir tudo depois. A Naira Cristina Santiago Oliveira, torcedora da Ponte, ganhou mais uma parafusadeira Uesco, tá bom? Parafusadeira. Naira, parabéns. Jorginho, para encerrar, o Pedro Gozzi pergunta para você quem que é mais goleiro, Kaique França ou Ivan Quaresma? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. O Kaique França vive um ótimo momento, eu gosto muito. É um goleiro muito bom tecnicamente. Gosto muito do Kaique França, mas o Ivan tá um pouco à frente ainda, Edu. Apesar de não estar tendo uma sequência de jogos, né? Tá na reserva do Vasco. Do Vasco. Isso, e ele também teve... Eu acho que o Ivan, ele precisaria ter ido por um time para ele ser o titular, né? Ele foi pro Corinthians, não jogou. Aí depois ele foi emprestado ao Zenit da Rússia, também não jogou. Um jogo ou outro, né? E agora no Vasco também, ele tá lá na reserva do Jardim, que é muito bom goleiro. Mas eu tecnicamente avaliando o bom momento dos dois pela Ponte. Estou analisando o bom momento do Ivan e o bom momento do Kaique. O Ivan ainda está um pouco à frente, apesar de gostar muito do Kaique França. Greger Zorzinho, braço direito de Zezé Gomes, hein? E Hortolândia bombando. Que correria, Zé. Correria do... Se arrumou pra cabeça, hein, Zorzinho? Mas graças a Deus deu tudo certo. Bem, né? Tá tudo certo, aniversário da cidade. Hoje está tendo o encerramento do rodeio aqui em Hortolândia, uma festa maravilhosa, lindíssima, Edu. Voltando a ter aqui na cidade depois do momento pandêmico que tivemos, né? Sucesso total. E deixa aqui, já que você tocou no nome dele, deixa eu mandar um grande abraço pro Zezé, que ele sempre, quando ele tá tendo os deslocamentos, que você sabe do prefeito, ele sempre tá ligado na Rádio Bandeirantes. Então, Zezé, parabéns pelo seu trabalho aqui à frente da nossa cidade que cresce a cada dia, uma das referências no estado de São Paulo, se não for no Brasil, em crescimento. Hortolândia, um passo à frente, viu, Edu? Falar pra você, conheci Hortolândia em 89, comecei a frequentar, meu Deus do céu, se você comparar com hoje... Ô Greger, um grande abraço, uma ótima semana, bom descanso. Pra você também, Edu, um grande abraço aí pra você, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes, aos torcedores Guarani, Ponte Preta, né, o jogo terminou empatado e até a próxima, né, Edu, se Deus quiser, estaremos juntos. Valeu, Edu! Esse é o Zorzinho. Deixa eu repetir aqui, os ganhadores, atenção, os ganhadores retiraram o prêmio na terça-feira, horário comercial. Deixa eu ver aqui, olha, primeiro foi o kit da Ponte, camisa oficial da Ponte, brindes e mais um rádio portátil com faixa estendida. Cícero Francisco de Souza Filho ganhou o kit da Ponte, repito, mais o rádio. Kit do Guarani, camisa oficial do Guarani também, a Ponte também, camisa oficial, tudo igual. Do Guarani, camisa oficial, brindes e mais o rádio. Quem ganhou? Ronaldo Melachauskas. Cidinha, tá certo isso, Cidinha? O senhor Melachauskas. Senhor Ronaldo, o senhor me desculpa, pelo amor de Deus, hoje qualquer coisa é processo. O senhor me desculpa, senhor Ronaldo, mas o senhor vai ser, a Cidinha ela vai avisar também pelo WhatsApp o ganhador, hein? Ronaldo Melachauskas. Seja o que Deus quiser. Deixa eu ver aqui, terceiro prêmio. Parafusadeira da Uesco. Sanderson Kleber de Toledo, torcedor da Ponte. Vamos lá, quarto prêmio. Ventilador Mundial, mais o rádio portátil, faixa estendida. O rádio é igual para todo mundo, com faixa estendida. Tamires de Oliveira Prado, torcedora do Guarani. Tamires de Oliveira Prado, torcedora do Guarani. Quinto prêmio. Parafusadeira Uesco, Silvio Quitério dos Santos, torcedor do Guarani. Sexto prêmio, mais uma parafusadeira Uesco,
Aristides Pereira de Lima, torcedor da Ponte. 7º prêmio, churrasqueira Mondial, mais o rádio portátil. Alexandre Vieira da Silva, torcedor da Ponte. 8º prêmio, uma parafusadeira. São 4 parafusadeiras da Uesco, todas, claro, da Uesco. Ganhou a Naira Cristina Santiago. Tem um acento no I aqui. Naira, me desculpa se não for essa pronúncia, viu? Naira Cristina Santiago Oliveira, torcedor da Ponte. Senhores ganhadores, parabéns. Repetindo, terça-feira, no horário comercial. A Cidinha já vai deixar amanhã na recepção. A moça da recepção já vai estar com a relação tudo certinho. É a Lúcia, né? O Lucas? A senhora Lúcia, que trabalha na recepção, ela que vai, tá? Pode procurar a Lúcia aqui, tá? A todos que participaram, o nosso muito obrigado, muito agradecido. Vocês, então, e vai surgir, hein? Vai surgir mais prêmios em jogos especiais e você já, né, ficou acostumado aí como é que participa. Não é, quando é promoção, gente, não é no WhatsApp tradicional que você manda as mensagens, no 97102-1493. Não é nesse. Quando tem promoção é no 99166-0832. Mas a gente sempre coloca no YouTube o número do WhatsApp para você participar do sorteio. Nós vamos colocar lá, 99166-0832. Ô Lucas, como é que fomos aí de YouTube? Você tem aí uma ideia? Aqui ao meu lado o Lucas Pessoa, 13 mil visualizações no geral. Começamos hoje aqui às 3 horas, 15 horas. Gente, pessoal, muito obrigado mesmo, muito obrigado, muito agradecido. É que a TV Bandeirantes transmitiu o jogo também, né? Tivemos transmissão da TV aberta, ao vivo, público no Majestoso, 11.700. Enfim, nosso muito obrigado. Deixa eu fazer rapidamente um dia com a bola para você atualizar a posição da Ponte e do Guarani e saber como é que foi também o Brasileirão, tá bem? Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas, garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Bandeirantes, uma rádio que tem história, estofo, conteúdo de décadas, lastro, experiência e continuamos avançando atentos às novidades, aos novos meios, às novas mídias, ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E você, com sua audiência, nos dá musculatura para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. É com a sua força e por sua causa que questionamos autoridades, reivindicamos respostas e cobramos atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Em dia com a bola. Dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Brasileiro da Série B, 7ª rodada, começou na sexta-feira, Tombense 0, Londrina 2. Olha, quem jogou em casa não teve tanta vantagem assim, vai reparando. Tivemos ainda na sexta, Mirassol 2, Vitória 0. Vitória vinha de 5 vitórias, agora acumula 2 derrotas. Lá em Goiânia, Atlético Goianiense 0, Avaí também 0. O Gustavo Morínigo
uruguaio, estreou como técnico do Avaí. Deixa eu ver quem mais aqui. Ontem, vamos lá. Ontem, na Ilha do Retiro, Sport 3, Botafogo de Ribeirão 0. Destaque para Wagner Love, marcou 2. E olha o seguinte, o Sport foi penalizado, primeiramente com portões fechados. A partir do jogo de ontem, somente mulheres, crianças e deficientes. E mesmo assim, o público foi espetacular. 18.200 na Ilha do Retiro. Só mulher, criança e deficiente. Os homens que ficam brigando aí, né? Tá vendo que vergonha nos homens? Sensacional, uma medida extraordinária. Tem que pegar essa moda. Em Itu ontem, Ituano 0, Novo Horizontino 2. E o Gilmar Dalpozo caiu, não é mais técnico do Ituano. A TV Bandeirantes transmitiu com o Batista, Tigrão e o CH. Tivemos no Castelão ontem, público não divulgado, Sampaio Correia 1, ABC 0, gol do Marcinho. O nome do técnico do ABC, Jodinei Tostão. Jodinei Tostão. ABC, último colocado na Série B. Hoje pela manhã, Chapecoense 0, Juventude 2. Quem estreou como técnico Juventude? Thiago Carpini. Grande revelação bugrina, brilhou no Água Santa esse ano e estreia com vitória no comando do Juventude. E a Chapecoense, na quarta-feira, pisa no brinco. E tivemos, hoje à tarde, Criciúma 1, Ceará 2. Se o Criciúma vencesse, seria líder. Majestoso, Ponte 1, Guarani também 1. Público 11.700. Os gols no final, Gé para a Ponte a 44 e Bruno Mendes aos 50. E tivemos também, agora começo da noite, CRB 0, Vila Nova 3. Olha, Humberto Louser, não sei não se continua como técnico do CRB. Então você vê, CRB jogou em casa, perdeu. A Ponte, tudo bem, é clássico, Majestoso empatou. Criciúma em casa, perdeu. Chapecoense em casa, perdeu. Ituano em casa, perdeu. Tombense em casa, perdeu. E o Atlético em casa empatou. Vamos aqui à classificação. A classificação do Campeonato Brasileiro da Série B só tem um detalhe. Um detalhe que o Sport tem 2 jogos a menos. O CRB e o Vila Nova tem 1 jogo a menos, hein? E o Vila Nova é terceiro, ultrapassou o Guarani. Repito, o Vila Nova ultrapassou e o Vila Nova tem 1 jogo a menos. Em primeiro, Vitória 15, em segundo, o Atlético Goianiense com 15, em terceiro, Vila Nova com 14, em quarto, Criciúma com 14, em quinto, Guarani 13, em sexto, Mirassol 13, em sétimo, Botafogo de Ribeirão 12, em oitavo, Sport com 11, em nono, Novo Horizontino 11, em décimo, Londrina com 10, décimo primeiro, Ceará com 10, décimo segundo, Chapecoense com 11, em décimo terceiro, Sampaio Correia 8, décimo quarto, Ituano 7, 15º Avaí com 7, 16º Juventude 6 e os 4 últimos, Ponte 6, CRB 5, Tombense 4 e ABC tem 1. Então a Ponte continua na 17ª colocação, zona de rebaixamento. E mais uma vez, o CRB tem 1 a menos que a Ponte, mas o CRB tem 1 jogo a menos também. Guarani era o 4º colocado nessa rodada, Guarani é o 5º, perde uma posição, sai do G4 e mais uma vez lembrando, o Vila Nova, que está à frente do Guarani, tem 1 ponto a mais, tem 1 jogo a menos. Próximos jogos, vamos lá. Próximos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Nossa, terça já tem jogo, hein? Terça tem jogo, Botafogo e Mirassol, 17 da noite lá em Ribeirão Preto. Terça-feira, 21h30, ABC e Tombense, lá no Frasqueirão em Natal. Terça, 21h30, Novo Horizontino e Avaí. Na quarta-feira, 19 horas, Juventude do Thiago Carpini e o Atlético Goianiense. Na quarta-feira, Londrina e Ceará, 19 horas. Quarta-feira, Vitória e CRB, 19 horas, o Barradão. Vila Nova e Ituano, jogo na quarta, às 19. Às 21h15 e 20h30, Guarani e Ponte. 21h15, 21h15 no Brinco, Guarani e Chapecoense. 21h30, Castelão, Sampaio Correia e Ponte. E na quarta-feira, fechando a rodada, 21h30, Criciúma e Sport. Lembrando que a Ponte não vai ter o Gé e nem o Arthur, que levaram hoje o 3º cartão amarelo. Deixa eu ver aqui o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão na fita. Atenção, nós tivemos
clássicos e tal. E, aliás, muitos clássicos. Tudo começou, deixa eu ver aqui, tudo começou com ontem, Bahia 1, Goiás também 1. Coritiba 1, Atlético Mineiro de virada 2. O Coritiba é o último colocado em 7 jogos, 2 empates, 5 derrotas. O Botafogo é do Fluminense. Lá no Engenhão ontem, Botafogo 1, Fluminense 0. São Paulo 4, Vasco 2, hein? Dorival Júnior invicto no comando do São Paulo. Tava 2-0 São Paulo, empatou Vasco, aí 3-2 e 4-2. São Paulo mudou nas mãos do Dorival. Tivemos ainda ontem Bragantino 2, Atlético Paranaense 0, América Mineiro 2, Fortaleza 1, primeira vitória do América Mineiro. Santos e Palmeiras 0-0 na Vila. Tivemos hoje no Maracanã o incrível gol do Flamengo, do Léo Pereira. O Flamengo já tinha feito todas as alterações, o Léo Pereira estava machucado, permaneceu em campo, ficou lá na frente e faz o gol aos 48. Flamengo 1, Corinthians 0, Corinthians na zona de rebaixamento e Luxemburgo não conseguiu a vitória ainda. Tivemos o clássico, o Grenal lá em Porto Alegre, Arena Grêmio, Grêmio 3, Internacional 1. E tivemos amanhã, fecha a rodada com Cruzeiro e Cuiabá, 20 horas, o jogo é em Sete Lagoas, Minas Gerais, mando do Cruzeiro, mas é em Sete Lagoas. Vamos lá, classificação do Brasileirão. Em primeiro, Botafogo, continua 18, em segundo, Palmeiras 15, em terceiro, Fluminense 13, em quarto, Atlético Mineiro com 13, em quarto, Cruzeiro com 12, em sexto, Flamengo 12, em sétimo, Atlético Paranaense com 12, em oitavo, São Paulo 12, em nono, Santos com 11, em décimo, Grêmio com 11, 11º, Fortaleza com 10, em 12º, Red Bull Bragantino com 10, em 13º, Bahia 7, 14º, Inter 7. Aliás, foi a quarta derrota do Mano Menezes. Não sei se continua como técnico do Inter. 15º, Goiás 7. Em 16º, Vasco 6. Os 4 últimos, Corinthians com 5. Cuiabá com 4. América Mineiro 4. E o Coritiba 2 pontos ganhos. Deixa eu ver aqui. Agora vai ser Libertadores, né? O pessoal vai disputar na Libertadores. E a rodada fecha com o Cruzeiro, então só volta o Brasileirão final de semana. Final de semana, sábado tem Atlético Paranaense e Grêmio, Fortaleza e Vasco, Cuiabá e Corinthians. Cuiabá e Corinthians, 18h30 do sábado, Arena Pantanal. Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, ainda sábado, São Paulo e Goiás. Domingo, Corinthians e Fluminense. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu falei, é Cuiabá e Coritiba, me perdoe. É Cuiabá e Coritiba, o jogo do sábado. O Corinthians joga domingo, Corinthians e Fluminense, tá? Corinthians e Fluminense domingo, na Neoquímica Arena. Internacional e Bahia, domingo. Red Bull Bragantino e Santos, domingo. Atlético Mineiro e Palmeiras, 18h30 domingo que vem. E 19 horas do domingo que vem, Botafogo e América Mineiro, no Newton Santos. Deixa eu ver o que mais aqui. Ó, é o seguinte, na Série C, lembrando que só tem um paulista, o São Bernardo ganhou de 3-1 do Confiança de Sergipe. Meus amigos, o São Bernardo, 4 jogos, 4 vitórias. 4 vitórias na Série C, tá? O São Bernardo lidera, claro, com 12 pontos, 100%. Esse jogo foi ontem, tá? São Bernardo é líder com 12 pontos, Confiança tem 9, Botafogo da Paraíba tem 8, Ipiranga tem 7, as principais colocações, tá? Tivemos ainda Paysandu 1, Manaus 0, Volta Redonda 3, América de Natal 0, Amazonas 2, Operário de Ponta Grossa, Paraná também 2, Botafogo da Paraíba e Pouso Alegre 1-1. O Pouso Alegre é dirigido pelo Roger, ex-atacante da Ponte. CSA e Brusque 0-0. Figueirense 2, Aparecidense de Goiás 1. Altos do Piauí 3, Ipiranga 2. E repito, São Bernardo 3-1. Nós vamos ter amanhã 2 jogos. São José de Porto Alegre e Remo. E Náutico e Floresta. Deixa eu ver aqui, o Pouso Alegre do Roger é o 8º colocado com 7 pontos ganhos. Rapidamente aqui, o brasileiro da Série D de dado, nós temos 4 paulistas, o Santo André, a Ferroviária, Inter de Limeira,
e o 15 de Piracicaba. Ontem jogou o Santo André, jogou lá no território carioca, lá em Nova Iguaçu, e ganhou. Nova Iguaçu 0, Santo André 1. Vitória do Santo André. Ontem jogaram Araraquara, Ferroviária e Inter de Limeira. E a Inter ganhou. Ferroviária 1, Inter 2. O Elano é técnico da Ferroviária, não sei se vai continuar. E ontem, em Piracicaba, 15-2, craque 0. Então ganhou 15, ganhou a Inter, ganhou o Santo André. Deixa eu ver aqui, eu falei do Santo André. São os 4 paulistas no Campeonato Brasileiro da Série D de data. E rapidamente aqui, Libertadores, é o seguinte, hein? Nós vamos ter na quarta-feira, Grupo A. O Flamengo joga no Chile com o Nublense. Grupo B, tem o Internacional, joga quinta-feira na Venezuela contra o Metropolitanos. Grupo C, o Palmeiras joga na quarta. O Palmeiras joga na quarta, lá em Assunção com o Cerro Porteño. No Grupo D, Fluminense joga na quinta-feira na Bolívia contra o The Strongest. O Grupo E, o Corinthians joga na quarta na Argentina contra o Argentinos Júniors. No Grupo G, tem terça-feira um clássico brasileiro, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Vai ser no Mineirão, em terça, tá? No Grupo F e no Grupo H não tem brasileiro. Deixa eu ver aqui, Sul-Americana. O Botafogo joga quinta-feira, joga no Peru contra o Universitário César Barredo. No Grupo C tem o Bragantino, joga quinta, joga em Santa Cruz da Sierra contra o Oriente Petroleiro, na Bolívia. E no Grupo D tem o São Paulo. O São Paulo joga terça, hein? Terça-feira tem Puerto Cabello e São Paulo, o jogo é na Venezuela. E tem o Santos. O Santos joga na quarta-feira contra o Audax Italiano lá em Santiago, no Chile. Audax Italiano e Santos. E no Grupo F tem o América Mineiro. Terça-feira, no Independência, América Mineiro e Defesa e Justiça da Argentina. Aí no Grupo G tem o Goiás, sul-americano, hein? Terça, na Serrinha, Goiás e Universitário do Peru. Aí tem o Fortaleza. No Grupo H é quarta-feira, 19 horas, lá no Castelão, Fortaleza e o São Lourenço da Argentina. E com essas e outras, meus amigos, você ficou na Band em Dia com a Bola. RT Bandeirantes. Olha, rapidamente aqui os ganhadores, repetindo aqui, olha, o kit da Ponte ganhou Cícero Francisco de Souza Filho. O kit do Guarani ganhou o Ronaldo Melachauskas. A parafusadeira Uesco, Sanderson Kleber de Toledo, torcedor da Ponte. O ventilador mais o rádio, Tamires de Oliveira Prado, torcedora do Guarani. Parafusadeira Uesco ganhou Silvio Quitério dos Santos, torcedor do Guarani. Mais uma parafusadeira da Uesco, Aristides Pereira de Lima, torcedor da Ponte. Ganhou a churrasqueira, mais o rádio, Alexandre Vieira da Silva, torcedor da Ponte. E ganhou mais uma parafusadeira Uesco, Anaíra Cristina Santiago, torcedora da Ponte. Aos ganhadores, parabéns, muito obrigado. Terça-feira, no horário comercial, pegar aqui na recepção com a Lúcia. Pegar com a Lúcia o prêmio e aqueles que participaram, o nosso muito obrigado. 21h59, final de mais um derby campineiro. Derby 205, majestoso. Ponte, um gol do Gé no finalzinho. E Guarani também, um gol do Bruno Mendes. Mais pro final, a 50 minutos. Lá no gol da Fepasa, o Batista transmitiu. Comentários Tigrão, CH, Gleger Zorzin, Vladimir Catarino fazendo a Ponte, Heitor Fredo fazendo o Guarani. E o Boles com os números do derby. Muito obrigado à nossa equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e o Gabriel Ribeiro. Meus amigos, muito obrigado, muito agradecido pela sua participação, pela sua audiência. Me desculpe, muita mensagem, não dá para falar de todo mundo, mas fica aqui o nosso abraço e o nosso carinho por vocês, ouvintes da Bandeirantes, tá bom? Então na quarta, né? Na quarta,
Tem aí Guarani e Chapecoense, a Ponte lá com o Sampaio Correia. Então quarta-feira eu volto. Se Deus